Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes Campinas e região e por esse mundão afora pelas redes sociais e pela internet. Agora, 8h02 da noite, iniciamos o nosso Concentração. Hoje tem Ponte, Sampaio Correia, Macaca, penúltima colocada, situação dificílima. Mas quem transmite é o amigo Batista com o CH e com o Greg Zorzinho também, ok? Tá começando quente já, hein? Tá quente o Concentração hoje. Ó, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci e Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Succhi. Então é o seguinte, já comigo o CH, tá bom? O jogo começa 20h30, hein? 20h30. Agora é o Concentração. O Guarani joga amanhã contra o Londrina. Já informações do Bugre. Ó, daqui a pouco eu vou falar aqui todas as contratações realizadas pela Ponte a partir de 2017. Por que 2017? Porque foi em 2017 que a coisa começou a acontecer negativamente. Se bem que foram dois momentos distintos. Em 2017 a Ponte chegou na final do Paulista contra o Corinthians e em 2017 a Ponte foi rebaixada no Brasileiro. Quantos jogadores passaram pela Ponte? Eis a questão, né? E quais jogadores? Quantos jogadores da base atuaram nesses últimos 5 anos e meio, tá bom? Então vamos falar sobre isso aqui também. E olha, é o seguinte, vamos começar com o Guarani rapidamente. Tudo bem, o papo é Ponte, mas o Guarani joga amanhã contra o Londrina. Aqui um rápido relato do goleiro Rafael Martins, que estará presente amanhã, já que Kozlinski continua se recuperando com problemas nas mãos. Vamos lá, Giba. Rafael Martins vai falar na Bandeirantes agora, 20h03. Rafael Martins, né? Atuou na última partida, 0-0 aqui no Brinco. E agora sim vai falar. Pois não, fala, Rafael. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né? Sei que sempre vem dele, agradecer, né, a minha família, minha esposa, minha filha que me dão força. Feliz pela atuação, feliz por ter saído do jogo e não tomado o gol. Isso é importante para um goleiro, né? Para mim dar continuidade para o que o Maurício vem fazendo, né? Um grande trabalho. Agora é trabalhar mais ainda para que possa estar mantendo um alto nível e estar ajudando o Guarani dentro de campo. Sabemos que a gente não está no momento bom, né? Mas acredito que tudo é fase, né? Fase ruim vai se passar, né? A gente vem trabalhando para isso e sabemos que é um jogo difícil, né? Eu já joguei por aqueles lados ali, sei que jogar lá é difícil, mas a gente trabalhou bem essa semana para que a gente possa lá e conseguir a vitória aí, né? E subir um pouquinho mais na tabela. Entrega nossa, né? Que eu acho que não está faltando, né? Como eu falei, o momento é difícil, mas eu acredito muito na fase. A fase nossa não está boa, né? O último jogo, 2 bolas na trave, né? Então, acredito que a hora que as coisas começarem a melhorar e o vento mudar, né, a favor nosso, a gente vai começar a almejar a coisa lá em cima. Muito bem, olha, é o seguinte, então, tá aí as palavras do Rafael Martins, lembrando que 21h30, hein? 21h30 é Ponte Sampaio Correia. Bom, o negócio é o seguinte, o Guarani... para fechar o papo aqui, provável escalação, Rafael Martins, 3 zagueiros, João Vitor, Hernando e Leandro Castan, Diogo Matheus é o ala direita, Leandro Vilela, Silas, Giovanni Augusto e Matheus Pereira ala esquerda, Bruno José e Lucão do Break. Ausentes, Nicolas Careca está fora do jogo em Londrina, em processo de transição de lesão no tornozelo, centroavante deve ficar fora até o final de junho. Com lesão muscular na coxa está Ronaldo Alves, zagueiro, né? Ainda não fica à disposição do Marcelo Chamusca contra o Londrina. A condição dele foi na derrota contra o Operário 3-0 e segue desfalcando o Bugre, tá bom? As principais informações do Guarani. Agora, 20h06. Muito boa noite, meu grande amigo CH.
O bate pesado, vamos então aqui às contratações de 2017 em CH. Oi, boa noite, Edu. um abraço. Boa noite. Tudo bem com o amigo? Boa noite. Como quem diz, então fora as contratações. Não, você fez uma referência carinhosa à minha pessoa ontem, estava ouvindo essa tremenda entrevista com o Eberlin, que deu o que falar, que grande repercussão. E sobre os jogadores contratados. Então hoje, cara, eu corri para fazer isso, viu? Pegar dos meus guardados aqui, quantos jogadores que a Ponte contratou. Porque é o seguinte, CH, você quer ver? Ó, eu fiz aqui um preâmbulo aqui. Gente, em 2015 a Ponte foi 11ª no Brasileiro. Em 2016 ela foi 8ª colocada no Brasileiro, com 53 pontos. Foi o melhor brasileiro da Ponte nesses moldes, pontos corridos com 20 clubes. Com 20 clubes, a Ponte 8ª colocada em 2016. 2017 veio, a Ponte chegou na final contra o Corinthians, depois foi rebaixada no segundo semestre, aquele jogo contra o Vitória, de virada perdeu 3-2, aquele problema do Rodrigo com o atacante de Trellis do Vitória e tal, né? Bom, 2018, o que aconteceu? A Ponte escapou do rebaixamento 0-0 aqui contra a Ferroviária. João Brigatti era o técnico da Ponte. João Brigatti era o técnico interino da Ponte. Ponte 0, Ferroviária 0, a Ponte escapou. E aí a Ponte foi pro troféu do interior. E a final foi Ponte Mirassol, aquele 1-0 aqui, gol do Emerson. Ponte foi campeão do troféu do interior, né? Esse Emerson, ele está jogando na Inglaterra, né? Ele pagou 10 milhões da multa, saiu da Ponte, aí foi pro Atlético e Tottenham, né? Tá no Tottenham da Inglaterra. Bom, e já foi convocado para a seleção brasileira. Bem, na Série B 2018, a Ponte Construção Kleina foi o melhor momento da Ponte depois de 18. Porque a Ponte, o Gilson Kleina chegou para os 9 jogos finais, a Ponte teve 7 vitórias e 2 empates. A Ponte terminou em 5º lugar, por pouco não subiu. A Ponte terminou com 60 pontos, o 4º colocado foi o Goiás com 60. A Goiás subiu, a Ponte ficou por 2 vitórias. O Goiás tinha 2 vitórias mais que a Ponte. Mas a Ponte não subiu por 1 ponto. O jogo final, lá em Floripa, 0-0 com o Avaí. O Avaí subiu e o Avaí jogou com um goleiro chamado Rubinho. Rubinho tinha 36 anos. Gente, foi o último jogo do Rubinho na carreira dele. Aquele 0-0, porque o Aranha era o titular do Avaí, estava machucado. E a Ponte teve um atacante, rapaz, a Ponte não chutava em gol. O cara gordo, completamente fora de forma, não chutava gol. É Vitor não sei o quê, o nome do cara da Ponte, atacante. Mas ele deixou de finalizar, não é que ele perdeu, ele deixou de finalizar um lance no finalzinho, tá? Bom, 2019, Paulistão, a Ponte não se classificou, ficou em 3º, aí foi pro troféu do interior e perdeu pro Red Bull Bragantino. Até que a final foi no Majestoso, a Ponte perdeu nos pênaltis pro Red Bull Bragantino, nos pênaltis. Foi o último jogo do Red Bull Bragantino aqui em Campinas, mandando jogos aqui, depois fez a fusão com o Bragantino e foi embora para Bragança. Na Série B, 2019, a Ponte 11ª com 47 pontos, mas deixou a desejar. Veio 2020, Paulistão, todo mundo se lembra, aquele derby, a Ponte perdeu de 3-2 de virada no Brinco, a torcida bugrina pagou o ingresso, mas a prefeitura não deixou a torcida entrar, estava começando a pandemia, levou a virada 3-2, Ponte na zona de rebaixamento, última colocada, passou 4 meses na última colocação, porque o cara tudo parou por causa da pandemia, parou. E aí, então, a Ponte vai descer. Aí a Ponte ganha do número 2-0. A Ponte ganha do Mirassol lá em Mirassol 1-0, né? Ganha de 2-0 no Brasantino, gols do Bruno Rodrigues e do João Paulo. 1-0 no Mirassol, gol do Bruno Rodrigues. E aí, então, a Ponte, além de escapar do rebaixamento, vai para oitavas de final, quartas de final, com o Santos. Vai na Vila e não é que a Ponte elimina o Santos 3-1, de virada ainda, hein? Bruno Rodrigues, Moisés e João Paulo. Aí na semifinal foi eliminada pelo Palmeiras por 1-0. Também foi um momento, digamos, relativo, mas a Ponte passou a apertar, porque o Paulistão permite isso, do jeito que ele é feito. Você pode, na mesma rodada, você escapar do rebaixamento e se classificar para quartas de final, como aconteceu com a Ponte. E você pode terminar em 3º e ter feito mais pontos do que o outro clube no outro grupo, que fez em 2º, fez menos pontos, mas está classificado. Coisas do Paulistão. Bom, na Série B 2020... que terminou em janeiro de 2021, a Ponte, 7ª colocada com 57 pontos, ficou a 4 pontos do 4º colocado, né? Chapecoense subiu, América Mineiro, Juventude e Cuiabá com 61, a Ponte terminou com 57. 2021, Paulistão, Ponte rebaixada, todo mundo sabe,
né? Aliás, 2021, perdão. A Ponte ficou em terceiro lugar, 2021 no Paulistão, não se classificou, foi pro Troféu do Interior e aí perdeu a final para o Novo Horizontino, 2-0. Na Série B, 2021, na penúltima rodada em Aracaju contra o Confiança, 1-0 Macaca, gol de Moisés. A Ponte escapava do rebaixamento. 2022, aqui sim, rebaixado no Paulista, né? E agora, depois de 12 rodadas, na Série B, zona de rebaixamento. Então é o seguinte, nós vamos fazer aqui, atenção CH, anote aí, tá anotando aí, vai anotar CH, vai anotar? Eu presto sempre muito atenção em tudo que o amigo fala. Vamos lá então, jogadores contratados a partir de 2017, eu separei por posição, tá? Atenção, goleiros. Os goleiros foram poucos, porque em 2017 o Aranha já estava na Ponte, chegou em 2016. E a Ponte e o goleiro João Carlos, que também chegou em 2016, eles davam conta do recado em 2017. Foram poucos, eu só vou falar jogadores que atuaram. Pode ser, e tem, jogadores que a Ponte contratou e que não jogaram. Esse controle eu já não tenho. Se relou o pé na bola, eu tenho. Eu marco no papel. Pode procurar no Google aí, você não vai achar. Você não vai achar. Eu tenho no papel, jogador por jogador. Vamos lá, goleiro. Igor Vinhas. Ele chegou em 2018 no Mirassol, mas só jogou em 2019. Vinícius Silvestre. 2018 veio do Palmeiras. Luan. Chegou em 2021, veio da base do Bragantino. Kaique França chegou em 2022. Veio do Corinthians. Vamos lá. Lateral direito. Igor Vinícius chegou em 2018, veio do Ituano. O Tony, Igor Vinícius está no São Paulo, né? O Tony, 2018, veio do Novo Horizontino. Arnaldo, 2019, veio do Ceará. Edilson, 2019, veio do Brusque. Luiz Ricardo, 2019, veio do Botafogo do Rio. O mesmo Luiz Ricardo que foi vice em 2008. Ele voltou agora, né? 2019. Matheus Alexandre, 2019, veio do Marília. Apodi, 2020, veio do CSA. Léo Pereira, 2020, veio do 3 da Paraíba. Felipe Albuquerque, 2021, veio do Grêmio. Kevin, 2021, veio do Botafogo do Rio. Bernardo, 2022, agora da Ferroviária. Igor Formiga, chegou agora do Corinthians. E Norberto chegou agora do Cruzeiro. Vamos para os zagueiros. Atenção, zagueiros. Eu tenho aqui zagueiros, vamos lá. Desde 2017, hein? Vamos lá. Luan Pérez, 2017, veio do Red Bull. Marlon, 2017, veio do Atlético Goianiense. O Rodrigão, foi revelado na Ponte, aliás, Rodrigo, aquele Rodrigo, 2017, contra o Trellis e tal, foi revelado pela Ponte, e aí, 2017, ele voltou, veio do Vasco. Iago, 2017, veio do Corinthians. Zagueiros, hein? Léo Santos, 2018, veio do Ituano. Reginaldo, 2018, veio do Fluminense. Muitos você nem não vai achar na sua memória. Não é possível que jogou na Ponte, mas jogou. Ok, vamos lá. Renan Fonseca, 2018, veio do Botafogo do Rio. Renan Fonseca foi revelado na Ponte. Jogou na Ponte em 2009 a 2011. Jogou pouco, mas jogou. E retornou em 2018 contratado. Wesley Matos, zagueiro, hein? 2018 veio do Vila Nova. Só tem um jogo. Wesley Matos, você não vai lembrar. Um jogo ele fez. Ayrton, 2019 veio do Avaí. Henrique Trevisan, 2019 estava no Estoril de Portugal. Alisson, 2020 veio do Operário, lá de Ponta Grossa. Kleber, 2020, segunda passagem. Esse Kleber jogou na Ponte 2012, 2013, até que depois foi vendido, na mesma semana que foi vendido o Cicinho. O Cicinho foi para o Santos, o Kleber foi para o Corinthians. Lembram-se disso? Luizão, 2020, foi contratado, veio do Santos, fez gol no derby, tá, Luizão? Veio do Santo André. Rayan, 2020, veio da Ferroviária. O Juan Renato, 2020, veio do Botafogo do Rio. O Ayrton Carvalho, veio do CRB 2020. Cleilton, 2021, estava no Bahrein, num país Bahrein. Ednei, 2021, veio do Cuiabá. Fábio Sanches, 2021, veio do Goiás. Gustavo Cipriano, 2021, veio do Santos. Dedé, o famoso, hein? Conseguiu um serviço no Atlético Paranaense. Chegou 2022. Fabrício Dornelas, 2022, veio do CSA. E Léo Santos, 2022, veio do Corinthians. Machucado o Léo Santos, né? E tá precisando dele de zagueiro, viu? Vamos lá. Lateral esquerdo, desde 2017. Lateral esquerdo, não perca a conta, hein? Arthur, 2017. E voltou em 2020 agora, 2022, tá? Danilo Barcelos, 2017 Atlético Mineiro, depois voltou em 2018. Fernandinho, lateral esquerdo, Fernandinho. Veio em 2017 do Botafogo de Ribeirão Preto. João Lucas, do Novo Horizontino. Nicolas, do Atlético Paranaense. Ourinho veio do Santos, 2018. Juan,
2018 do Internacional. Diego Renan, 2019 do Figueirense. Giovanni Palmieri ou Giovanni, vem 2019 do América Mineiro, pertenceu ao Fluminense. Guedes ou Guilherme Guedes, lateral esquerdo, hein? 2019 veio do Grêmio. Hernandes, 2020 veio do Mirassol. Guilherme Lazzaroni, 2020 veio do Sport. Yuri, 2020 veio do Botafogo do Rio. Marcelo Hermes, 2021 veio do Marítimo de Portugal. Rafael Santos, 2021 veio do Inter, do Internacional, né? Inter de Limeira, perdão. Rafael Santos veio da Inter de Limeira. Lateral esquerdo está do Cruzeiro. Aí pertenceu ao Cruzeiro. Guilherme Santos chegou 2022 do Botafogo do Rio, fez 5 jogos, entrou na justiça já contra a Ponte. 700 mil, e não foi perguntado ontem na entrevista do Orbering sobre Guilherme Santos, né? Mas foi noticiado, já está na justiça cobrando 700 mil da Ponte. Vamos lá, atenção para o meio, eu fiz assim, ó, fica aquela coisa, é volante, é meia, é volante, é segundo volante, então eu coloquei tudo no meio, englobando volante, meia e meia atacante. Chegou aqui, é volante, meia ou meia atacante, tá nessa relação aqui, desde 2017, deixa eu tomar fôlego aqui. Fábio Braga, filho de Abel Braga, 2017, veio do Curitiba. Fernando Bob, primeira passagem de 2013, 2015 e voltou em 2017. Jadson, 2017, veio de Santa Cruz, até agora volante, né? Jean Patrick, volante, estava no Japão, fez um gol aqui contra o Flamengo, a Ponte ganhou de 1-0. Vamos lá, o paraguaio, o argentino natural do paraguaio, que o CH adorava, Jorge Mendonça. Veio do Olímpia do Paraguai, fez só 2 jogos aqui, hein? Jorge Mendonça, e contra a injustiça, hein? Matheus Cassini, estava na Itália, chegou em 2017, revelado pelo Corinthians, só fez 3 jogos na Ponte. Atenção, Naldo, volante, veio do Joinville, 2017. Renato Cajá, chegou em março de 2017, sua 4ª passagem. Em 2019, fez a 5ª passagem. Xuxa, 2017, tinha 35 anos, só fez 3 jogos. André Castro, volante, veio do Red Bull 2018. Bruno Ramires, veio de Portugal, do Moreirense, volante. Meia Danilo Correia, 2018, veio do Coritiba, pertenceu ao São Paulo. O meia Lucas Mineiro, 2018, veio da Chapecoense. O volante Marcial, 2018, veio do Corinthians. O meia atacante Matheus Vargas, 2018, veio do Grêmio Audax, fez gol em derby 1-0, domingo de manhã, dia dos pais. O meia Murilo, 2018, veio do Linense. O volante Natan, 2019 do Atlético Mineiro. Natan, super titular no Atlético Mineiro. Natan, tá aqui. Volante Paulinho, 2018, sua 3ª passagem, estava no Mirassol. Volante Ronaldo, ou Ronaldo Henrique, 2018, estava na Arábia, pertenceu ao Sport. Meia o volante Thiago Real, meu ídolo. 2018 veio do Curitiba. Ó, e o gol da Chapecoense, terça-feira aí, contra o CRB, foi ele que fez o passe. Você precisa de ver cada passe que tá dando o Thiago Real na Chapecoense. Perdeu, mas tá jogando bola, coisa que você nunca viu, hein? Aqui na Ponte não. O meia-atacante Alex Maranhão, veio do São Bento em 2018. O meia chileno Ângelo Arauz, veio do Corinthians. É outra coisa que eu quero fazer também. Eu quero levantar todos os jogadores que vieram do Corinthians. É uma imensidão que veio do Corinthians, uma coisa impressionante. Vamos lá. O volante Edson, 2019 veio do Bahia. O meio-atacante Everton da Tombense, você nem lembra disso, mas jogou na Ponte. O volante Gerson Magrão tá no Ituano, 2019 estava no América Mineiro. O volante Igor Henrique, que veio do Fortaleza 2019, depois da Ponte foi pro Guarani. O volante Juliano, 2019 veio do Santos B, fez 2 jogos. Volante Juliano, isso em 2019. O volante Mantuan, 2019, Mantuan veio do Corinthians. O meio-atacante Marcondelli veio do Audax em 2019. Meia Marquinhos veio do Corinthians. O meia Matheus Oliveira e Rafael Longini, eles jogaram em 2018 no Guarani. Eles voltaram para a equipe do Santos e em 2019 ambos vieram para a Ponte. Matheus Oliveira e Rafael Longini. O volante Washington Santana, 2019, veio do Atlético Goianiense. O volante Barreto veio do Red Bull Bragantino 2020. O volante Bruno Reis, que no Guarani virou índio. Bruno Reis, 2020 na Ponte, veio do Operário de Ponta Grossa e da Ponte foi pro Guarani. O meia Camilo, do nível de Mirassol, meu Camilo, Mirassol, ele mesmo. O meia e volante Darley, chegou em 2019,
jogou na base da Ponte e no profissional começou em 2020. Veio do Esporte Clube de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Capão da Canoa ele veio. Darley, não confundir com Dauan, que veio em 2020 do CSA. Dauan tá no Japão, hein? Foi pro Juventude da Ponta, tá no Japão, Dauan. O meia João Paulo veio do Avaí 2020. João Paulo tá no Cruzeiro. Andou no Atlético Goianiense, na Fortaleza, mas tá no Cruzeiro lá. O meia Luan Dias, 2020 veio do Água Santa. O volante Luiz Oyama, 2020 veio do Mirassol. O volante Neto Moura, 2020 veio do Mirassol. Jogadores que vieram a partir de 2017 da Ponte. Tô falando do meio de campo. Volante, meia e segundo volante. O senegalês Papa Faye, meu ídolo, 2020. Ponte prestou ele, voltou, já dispensou agora recentemente. Papa Faye. O volante Vander, 2020 veio do Fortaleza, você não lembra, mas jogou na Ponte, Vander, jogou pouco, mas jogou. Volante André Luiz, 2021 veio do Sampaio Correia, voltou pra lá também, fez gol no Guarani. O meia Bruno Michel, veio do Figueirense, 2021 tá no Botafogo de Ribeirão. Fecim, chegou 2021, ele veio do Corinthians, tá na Ponte. Lucas Cândido, veio do Vitória, 2021. Marco Júnior veio do São Paulo, volante. Matheus Anjos veio do Atlético Paranaense, meia. Renan Mota, estava no Japão, veio pra Ponte. Renatinho, chegou 2021. Aquele Renatinho, 2011, tá no Tombense agora, né? Todo dia fez gol também, já fez 2 gols. Mas na Ponte aqui, o ano passado, ele só fez o gol no Vasco, no empate de 1-1, tá? Renatinho ele mesmo. Thales, é outro que eu não entendo também. Chegou 2021, veio do Brasil de Pelotas, mas pertenceu ao Goiás. Esse Thales é aquele que na sua estreia, em 10 de março de 2021, Copa do Brasil contra o Gama, em Lusiânia, a Ponte de Virar ganhou 2-1. Ele marcou um gol. Marcou um gol, começou bem, sumiu. Eu tenho a informação que Thales vai servir o Sub-23 da Ponte. E tem um detalhe, quinta-feira que vem começa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Sub-23, o Thales está lá. A Ponte não joga aqui, a Ponte, se não me engano, joga em Osasco. A Ponte vai mandar seus jogos em Osasco, do Sub-23, tá? Vamos lá, continuando. O volante Vini Locatelli veio da Chapecoense 2021. O volante Iago Henrique veio do Juventude. O meia Dodô chegou o ano passado. O volante Fraga, o ano passado veio do 15. O meia Gabriel Venâncio, o ano passado veio do Itapirense. O meia João Pedro veio do Cascavel ano passado, já foi embora, fez 4 jogos. O meia Moisés Ribeiro, aquele que deu passe errado contra o São Paulo, veio da Chapecoense o ano passado. O volante Ramon Carvalho veio do Atlético Goianiense. O volante Alisson, pode jogar hoje, veio do Atlético de São João del Rei. O meio Wesley veio do CRB. Matheus Jesus foi sim revelado pela Ponte, veio da base do Flamengo para a base da Ponte, começou a jogar 2016, 2017, aí foi embora, mas voltou para a Ponte. Também não sei como é a situação dele, teve problema aí de doping, né? Mas ele veio do Corinthians e se emprestou para a Ponte. Ele jogou, se não me engano, no Barueri, no Oeste, estava no Oeste. Mas pertence ao Corinthians, o Corinthians se emprestou para a Ponte, mas não sei como é tá o caso dele, tá? Vamos para os atacantes, hein? Atacantes, desde 2017, vamos lá. Claudinho veio do Corinthians 2017. Emerson Sheik veio do Flamengo para a Ponte 2017. Formiga veio do Mojimirim 2017, fez um jogo só. Léo Arthur veio do Corinthians 2017. Léo Gamalho veio do Goiás 2017. Lins, a segunda. Lins chegou em 2017, mas ele já tinha passado pela Ponte em 2009. Em 2017 ele veio do Figueirense. Luca chegou em 2017, né? Voltou agora em 2022. Só que veio do Corinthians em 2017, agora ele veio do Fluminense. O boliviano Luiz Ali. O Luiz Ali foi uma piada. 2017 veio do São José de Oruro, na Bolívia. Fez pouquíssimos jogos e teve um jogo aqui contra o Botafogo do Rio. Ele se machucou. Eu não sei se era a estreia dele ou o terceiro jogo, coisa assim, pouquíssima assim. Ele se machucou e ele sumiu da Ponte, sumiu. De repente, ele foi convocado para a seleção boliviana sem estar jogando na Ponte. Aí ele voltou da seleção boliviana, jogou mais um pouco e foi embora. É brincadeira, hein? Vamos lá, Maranhão, atacante, veio do Fluminense 2017. Negueba, 2017 veio do Atlético Goianiense. Ramon veio do Brasil de Pelotas 2017. André Luiz, aquele marcou 2 gols no derby do Cianorte, depois foi pro Corinthians, né? Veio da Ponte 2017. Felipe Cardoso veio do Oswaldo Cruz, mas ele chegou no final de 2017
mas ele não tinha condição de atuar, de inscrever, começou a jogar bem em 2018, o Felipe Cardoso, né? O Gabriel Vasconcelos veio do Corinthians em 2018, o Yuri veio do Ceará em 2018, pertenceu ao Atlético Mineiro, Júnior Santos veio do Ituano 2018, Neto Costa veio do Cianorte em 2018, Roberto veio do Ceará em 2018, atacantes, hein? Atacantes, Roberto veio do Ceará em 2018, Silvinho veio em 2018 do Criciúma. O Silvinho tinha jogado na Ponte em 2014, está no Operário, fez gol no Guarani todo dia aqui. Vitor Rangel, é esse que eu queria. Esse Vitor Rangel é que não acertou a bola, que jogou contra o Avaí em 2018, o último jogo da Série B, se a Ponte vencesse, subiria. E que no gol do Avaí estava aquele goleiro exótico lá, o Rubinho, com 36 anos, gordo pra caramba, e o Vitor Rangel não conseguiu chutar. Ele chegou na Ponte em 2018, veio do Cafetaleiros, da 2ª Divisão do México. Vamos lá, Bill veio do Flamengo em 2019, Dadá Belmonte, na Ponte 18 jogos, nenhum gol. Outro dia veio estreando, já fez gol por aí, Dadá Belmonte, na Ponte não, Dadá Belmonte. Dudu veio do Náutico em 2019, pertenceu ao Cruzeiro, fez 2 jogos. O uruguaio Facundo Batista, em 2019, estava na Suíça. O atacante Gabriel Lima tinha 21 anos, estava no Sub-23, fez só um jogo, não sei qual é a origem de Gabriel Lima. Aquelas coisas que chega rapidamente para a base, vai para o profissional e não vinga, sabe como é que é? Hugo Cabral, 2019, que um dia fez o gol no São Paulo, a Ponte ganhou de 1-0. O gol dele foi lá no gol da Fepasa, né? Hugo Cabral, João Carlos, veio do Portimonense em 2019, Júlio César, esse que tá no Guarani. Júlio César, 2019, veio pra Ponte, veio da Chapecoense. Na Ponte fez 9 jogos e nenhum gol. Renato Kaiser, veio do Cruzeiro em 2019, fez só 2 jogos. Renato Kaiser teve problema financeiro, né? Acho que não acertaram coisa, alguma coisa assim. Bom jogador, mas não ficou por causa de grana. Roger, 2019, sua 5ª passagem. Aquele mesmo Roger, hoje técnico da Inter de Limeira. Thales, aquele que infelizmente faleceu, ex-Vasco, estava no Japão, veio para a Ponte, faleceu num acidente em São Gonçalo em junho de 2019. Thiago Marques, faleceu como jogador da Ponte. Thiago Marques, 2019, veio da Coreia, fez 5 jogos. Vico veio do Grêmio 2019. Bruno Rodrigues, esse jogou. Veio do Paraná 2020, se não fosse Bruno Rodrigues, iria CH. Guilherme Pato veio do Inter 2019. Matheus Anderson veio do Cuiabá 2020. Matheus Peixoto veio do Red Bull Bragantino 2020. Fez o gol no derby, foi no brinco, foi 1-1. E o Matheus Lute que fez pro Guarani. Lembram-se disso? Moisés, se não fosse Moisés, diria o amigo CH. 2020, estava no Concórdia de Santa Catarina. Osman veio da Coreia 2020. Safira, exótico. Alisson Safira, 2020 veio do CSA. Thiago Orobó, 2020 veio do Fortaleza. Quanta injustiça. Vamos lá, Vanderlei, aquele mesmo revelado pela Ponte em 2006 a 2008. Deu uma sumida e tal, voltou 2020, mas machucado, não jogou. Curitiba, não sei como é que tá o caso do Vanderlei, se tá se cuidando, se pertence à Ponte, tem contrato, acho que não. Zé Roberto, chegou 2020, veio do Mirassol, sua 2ª passagem, jogou em 2016. Iago, 2021, jogou no Confiança. Josiel, 2021 veio do Cuiabá. Niltinho, 2021 veio do Deportivo Chaves de Portugal. Aqui mais de 30 jogos, nenhum gol, foi estreia no Náutico e fez o gol. Paulo Sérgio, aquele... na estreia dele lá saiu da Ponte, foi pro Operário, fez gol de bicicleta no Cruzeiro, Paulo Sérgio. Mas fez gol em derby. Que ele bateu um pênalti aqui no Majestoso. Richard, 2021, veio do Botafogo. Richard não marcou nenhum gol na Ponte. Aí foi do clube e acabou marcando também. Danilo Gomes, está na Ponte agora, veio de São Paulo. Douglas Santos, já foi embora, hein? Chegou 2021, já foi embora. Echaporã, diria CH. Leandrinho, chegou 2000, aquele que tem 35 anos, só jogou um pouquinho só no jogo aí, contra o Novo Horizontino, né? Que ele jogou. Jogou tudo no exterior, a carreira dele toda no exterior, Leandrinho. Vamos lá, Luiz Fernando, atual, tá? Luiz Fernando veio do América Mineiro, Nicolas veio do Internacional, Pedro Júnior veio do Vila Nova, mas já foi embora, Ramírez do Red Bull e Ribamar, que se machucou contra o Ituano, aqui 2-2, a Ponte rebaixada, veio do América Mineiro, mas está no estoque para voltar. Bom, meu senhor, resumindo, vamos lá. Quantos jogadores a Ponte contratou? O Giba até saiu do... Ô, Giba, faz favor, vamos lá, tambores rufandos aqui, hein? Já o CH
com a escalação da Ponte. Já deve ter saído até a escalação. Estou falando 30 minutos. Vamos lá, por gentileza, o Rufão dos Tambores, por gentileza. Pô, o senhor me some daqui da mesa? Então, quantos jogadores a Ponte contratou nesse período? A Ponte contratou, 2017 para cá, atenção, 179 jogadores. 179 jogadores. Atenção. 4 goleiros, 13 na lateral direita, 23 zagueiros, 16 na lateral esquerda, 64 no meio, incluindo volante, segundo volante, meia e meia atacante, 64. E sabe quantos atacantes? Por favor, os tambores rufando, Giba. Quantos atacantes a Ponte contratou em 5 anos e meio? Atenção! 60 atacantes! 60 atacantes, 6-0, tá? Agora eu vou falar, nesse período, jogadores da base que atuaram, jogadores formados na base que atuaram. Vamos lá, Emerson, aquele lateral sensacional, tá na Inglaterra, fez o gol contra o Mirassol lá no título do interior. Felipe Saraiva, lateral Jefferson, atacante John Kleber, que contra o Bahia, o único jogo dele. Levou um drible do goleiro, se machucou, sumiu. Eu falei outro dia onde está o João Kleber. Eu falei, João Kleber, coitado. E na base, cansou de fazer gol. Matheus Jesus, que foi revelado na base, mas ele voltou já como jogador de outro clube, né? Ravanelli está jogando no São Bernardo. No São Bernardo, Ravanelli. Reinaldo, zagueiro, está no Goiás. Começou a aparecer em 2017. Yuri, atacante, 2017, 2018. Aaron, lembra de Aaron? 2018, fez 14 jogos e um gol na Ponte. Ivan, goleiro, esse todo mundo sabe. Volante Marquinhos, estava no Pacaembu. Naquele jogo que a Ponte ganhou do Corinthians 1-0, em 2018, que foi a estreia do Ivan, porque aí a Ponte afastou o Aranha, fez um acordo e tal, e começava a era do Ivan. Ivan, inclusive, pegou um pênalti. E nessa escalação, esse volante Marquinhos estava. Atacante Thiaguinho, fez 2 jogos em 2018. Volante Vitinho, 2018. Ele estava na final, ele jogou no final de 2018 e 2017. Voltou de empréstimo do Mojimirim. Xavier, está no Corinthians. Abner, ele estreou num derby, aquele que foi 3-0 no Manchester 2019. Abner. Camilo, aquele volante que a Ponte vendeu para o Olympique de Marseille, aliás, Olympique de Lyon, na França. Camilo, está aqui, já voltou para cá. Igor Maduro, 2019. Isaac, lateral esquerdo. O Isaac, ele ficou um jogo só. Ele entrou na saída do Abner. O Abner foi negociado, a Ponte chamou esse Isaac, mas não vingou. O meio atacante Juninho, Alexander Surpino Júnior, 2019, só fez uma partida, num amistoso em janeiro de 19, no Allianz Parque. Teve um amistoso, não sei se vocês lembram, Palmeiras e Ponte, no Allianz Parque em 2019. Foi 1-1, até que o Ramon de pênalti fez o gol de empate da Ponte. Esse Juninho jogou, depois sumiu. Zagueiro Léo, Vinícius Leonardo da Silva, 2019, jogou só o último partido. 2019. Teve um jogo aqui contra o Brasil de Pelotas, 4-0 para a Ponte, o último de 2019. Ele jogou. Em 2021, ele foi emprestado para a Inter de Limeira. O atacante Lincoln, aqui tem um Léo, não sei do que jogou na Ponte, está no Ituano. O atacante Lincoln, 2019, Lincoln Felipe Lima Evangelista, sumiu. Vinícius Anocelo, está no Santos, né? Foi para a Ferroviária e está no Santos agora. Vinícius Anocelo. João Veras, também a Ponte acabou emprestando, veio da base do 15 para a base da Ponte. Pedrinho, todo mundo sabe, está aí. O lateral direito, Anderson. Esse Anderson, ele em 2021 fez só uma partida, Anderson. Lateral direito, Anderson. Douglas Mendes, é o DG. Ontem foi muito falado na entrevista do Berim aí. Berim renovou com ele até o final de 2025, com 26 milhões de multa rescisória, tá? Não sei se joga hoje. O goleiro Guilherme, revelado para a Ponte, jogou 2021. Aquele jogo contra o Figueirense, que a Ponte venceu de 7-2. Estava o goleiro Guilherme. Jean Carlos, a Ponte já renovou com ele também. O Leonardo veio da base do Taubaté para a base da Ponte, começou a jogar em 2021. Tem o Robinho, atacante. Em 2021 ele fez 3 jogos. É Matheus Vinícius Guimarães, não sei o que tá. Thiago Lopes,
O Thiago Oliveira, o Thiagão, né? Zagueiro hoje. E o Felipe Amaral, 2022. Então, foram jogadores da base. Você quer ver só quanto? Foram 33 jogadores da base que atuaram de 2017 pra cá, tá bom? Bom, isso feito. Espero ter agradado vocês aí, matado a curiosidade, porque é tanta gente que entra que eu vou te contar. Temos que dar uma faturada? Antes, porém, CH, o senhor me desculpa do levantamento aí. Agora o senhor precisa falar alguma coisa para me dar uma bebida de água, seu CH. Quantos jogadores? 170 e quanto? 179. É uma vergonha. 179. Ponte e Sampaio Correia escalados. Ah, pois não. Vamos lá. Atenção, Ponte. Vamos lá. Vamos com a Ponte. Tem muita novidade, hein? Luan será o goleiro número 30. Norberto. XIX. 19, Amaral, Leonaldi 5 e Fecim, número 20. Na frente, Echaporã, Zorzin, 29 e Luca, capitão do time 10. Ponte escalada com Luan, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, DG e Arthur. Amaral, Leonaldi, Fecim, Echaporã e Luca. No banco, anote aí, Edu Pinheiro. Igor Vinhas, Fabrício, Dodô, Bernardo, da Silva, Luiz Felipe, Formiga, Gabriel Venâncio, Walisson, Jean Carlos, Fraga e Matheus Anjos. Banco da Ponte, 1 Igor Vinhas, 4 Fabrício, 8 Dodô, 13 Bernardo, 18 da Silva, Luiz Felipe ao 21, Igor Formiga 22, Gabriel Venâncio 23, Walisson 25, Giancarlo 26, o Fraga leva 32 e o Matheus Anjos 55. Se o amigo quiser, já temos aqui o Sampaio Correia. Depois a gente repete a Ponte, sim. Vamos para o Sampaio Correia, por gentileza. Luiz Daniel com a 1. Mateuzinho, lateral direito, 2. Alain, número 3. Nilson Júnior com a 4. E o lateral esquerdo será Lucas Hipólito, meia dúzia. André Luiz com a 5. Ferreira com a 8. E 10 para Rafael Vila. Igor Catatal 7, Poveda 9, Pimentinha com a 11. Vou repetir o Sampaio Correia. Luiz Daniel, Mateuzinho, Alain, Nilson Júnior e Lucas Hipólito, André Luiz, Ferreira e Rafael Vila, Igor Catatal, Poveda e Pimentinha, Edu. Muito bem, estou vendo aqui a Ponte, né? Você comentando agora também, Luan Ribeiro, porque o goleiro da Ponte está suspenso, né? Kaique França tomou vermelho contra o Cruzeiro. Kaique França vermelho contra o Cruzeiro. Norberto é o lateral direito. 3 zagueiros. 3 zagueiros? Thiago Oliveira, Fábio Sanches e o garoto DG. DG, então, e desses são 2 da base, né? O Thiagão e o DG, né? Isso. Lateral esquerdo, Arthur. Ala esquerda, Arthur. Meio campo agora, o retorno do Amaral para o time titular com a 19. Garoto Leonaldi 5 e Fecim com a 20. Sim. Echaporã 29. Luca, número 10. Luca, que é o número 10. Só repetir o banco aqui. Igor Vinhas. Fabrício Dornelas, né? Dodô. Bernardo. Da Silva. Sim. Luiz Felipe. Tá. Igor Formiga. Gabriel Venâncio. Walisson ou Alisson. Giancarlo. Fraga
e Matheus Anjos Pinheiro. Então vamos aqui, a sua análise aí dessa ponte, jogando com 3 zagueiros, né? Vamos ver se... Porque o Norberto realmente desce legal, ele desce bem. Acho que com 3 zagueiros fica legal ali na lateral direita, você vai comentar. Arthur na esquerda, lateral. Amaralzinho e Leonaldo. Não sei quem que vai ser, quem que é o primeiro volante, quem que é o segundo. Deve ser Amaral é o primeiro volante. Amaral é o primeiro volante. E vamos lá, você vai falar do Fecim, Echaporã. E o Luca, camisa 10, capitão da equipe, CH. Bom, eu vou começar da frente para trás. Se você olhar no banco de reservas, atacante mesmo aqui, tem pouca opção, né? Pouca opção. Porque de última hora aí, deixa eu pegar aqui na informação do nosso queridíssimo, o Nicolas, ele sentiu dores musculares, né? O oráculo mandou aqui para mim. O Nicolas está com dores musculares. O garoto Nicolas, que jogou lá no Mineirão contra o Cruzeiro, não está nem no banco. E o Danilo Gomes também ainda está com recuperação de contusão muscular. Então, esses 2 atacantes que poderiam estar à disposição não estão. Então, Echaporã começa a partida, mesmo porque não tem outro. Eu acho que ele acerta pela oportunidade que ele está dando para o Luan. Podia ser o Igor Vinhas também, que para mim tá certo. O Igor Vinhas tem moral, sabe jogar, bom goleiro. Aliás, o Gleger defende o Igor. Não é que eu defendo o Luan. Eu acho que o Kaique França foi a grande revelação, um grande momento, se afirmou na ponte, baita momento. E o Luan é da base, então eu gosto. Norberto é o titular da lateral direita, ok. Eu não gosto de 3 zagueiros, mas eu acho que no primeiro tempo, pelo menos quando a coisa estava lá no Mineirão organizada, os 3 foram bem aí. Thiago Oliveira, Fábio Sanches e DG. Bom ver o DG de novo. Arthur, sem problema, ele é o titular mesmo. Tem a volta do Amaral no meio campo, como primeiro volante, legal, gostei. Leonaldo precisa melhorar, mas é titular nesse time. E o Fecim, que desses caras aí do meio campo barra ataque, é um cara super... Ele é lúcido. Ele é um cara que está tentando, ao lado do Luca, fazer algo diferente do meio campo para frente. A única coisa que dá para fazer observação é o Echaporã, mas não tem outro. Não tem outro. Então tem que jogar o Echaporã e o Luca na frente. Eu acho que está bem escalado. Resta saber como é que esse time vai se portar. Como é que vai ser o plano de jogo. Teoricamente, vai jogar com os 2 laterais espetados, atacando. E vamos ver se esse meio campo aqui, o Fecim e o Echaporã, eles se entendem com o Luca. E essa bola chega na grande área, ou pelo menos perto dela, para que a Ponte tenha que ganhar o jogo, Edu. De qualquer jeito, não precisa jogar bem. A gente briga, exige, pede, deseja, torce para que o desempenho seja bom também. Mas nesse jogo contra o Sampaio Corrêa precisa ganhar. Ganhar de qualquer jeito. Bola parada, contra-ataque, bola bandida. E tem que tomar cuidado aí, né? Que esse Pimentinha, normalmente ele apronta, né? Então o Sampaio Corrêa tem 15 pontos, a Ponte tem 12. Não preciso falar que é jogo complicado, mas por causa da Ponte, que não está pronta, que falta qualidade técnica, de todos os problemas que o torcedor da Ponte já está careca de saber. Tomara que a Ponte consiga fazer um bom jogo, mas é jogo perigoso, Edu. Esse Pimentinha é uma lenda no Sampaio Corrêa. Esse cara faz tempo que tá lá, velho. Pimentinha, você quer ver? Corre pra cá, tem 34 anos. Ele tá no Sampaio Corrêa desde 2020, 2021, 2022. Mas ele já jogou antes no Sampaio Corrêa. Ele jogou em 2014, 15, 16 e 17. Ele fez um gol na Ponte, viu? O Pimentinha já fez gol na Ponte. Para pegar aqui nos meus papéis, quer ver? Teve um 3-3 aqui. Foi em 2014. Um jogo que foi 3-3 no Castelão. E teve o Rafael Costa, jogava na Ponte, ele fez 2 gols pela Ponte nesse jogo aqui. E ele está hoje no Sampaio Corrêa, o Rafael Costa, que pertence ao Guarani, está emprestado ao Sampaio Corrêa. 3-3, só que no jogo anterior, em 2014, o Rafael Costa fez um gol contra, num jogo contra o Vasco, lá em São Januário. E na partida seguinte, ele acaba se redimindo, fazendo 2 gols. Aí nesse 3-3 aqui, Elton fez 1-0 Ponte, Rafael Costa 2-0. Aí virou Sampaio Corrêa com Eloir, Pimentinha e de novo Eloir. E aí o Rafael Costa acabou empatando aos 42 do segundo tempo.
Vamos lá, e o Greger Zorzin, onde estaria? Greger, vamos aí. Opa! Atenção aí, seu Greger, a ponte aí com Luan Ribeiro no gol, Norberto, lateral direito, 3 zagueiros, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes, o DG, e Arthur na lateral esquerda, Amaral, Leonaldo e Fecim, e Chaporã e Lucas Zorzin. Um abraço, boa noite. Um abraço, Edu, boa noite. Queria parabenizar você pelo trabalho maravilhoso aí. Não é fácil, né, Edu? Obrigado, isso Greger. porque você tem os papéis aí, foi realmente... É bom para o torcedor, né? Ele já fica por dentro, já vê como é que se... Que não é essa diretoria, né? Você estava falando de anos atrás aí, o pessoal realmente se equivocando muito nos planejamentos, nas contratações, e não é possível, né? Isso realmente só pode levar o time à crise financeira. Porque você imagina aí, se metade desses atletas todos que você disse aí que já passaram pela ponte, tem alguma ação na justiça, você imagina o tamanho do buraco, que não é falando aqui da parte financeira. Bom, mas o que importa para nós agora é o jogo, daqui a pouco, um jogo importante para a Macaca, a ponte escalada. E olha, Edu, como disse o CH agora há pouco aí, eu defendi realmente o retorno do Igor Vinhas, e eu vou explicar o porquê. Eu acho que o Igor Vinhas, o ano passado, na ausência do Ivan Quaresma, ele recebeu a oportunidade, ele era o reserva imediato e, na minha opinião, foi muito bem. Foi muito bem, né? Substituindo o Ivan à altura, o torcedor, claro que o Ivan é uma referência, era um craque, mas ele, assim, o torcedor percebeu que o Igor Vinhas estava ali e não sentiu tanta falta do Ivan. Claro que em um momento ou outro, numa oscilação ou outra, mas numa regularidade do campeonato ele foi muito bem. Inclusive, quando o Ivan Quaresma voltou da contusão, questionávamos, inclusive, sobre a titularidade. Poxa vida, será que vai voltar o Igor? Será que vai voltar o Ivan? Será que vai manter o Igor Vinhas? Enfim, o Ivan Quaresma saiu, foi para o Corinthians, o Igor Vinhas assumiu a titularidade, houve ali aquela transição, aquela troca no comando técnico dos goleiros, que sem dúvida nenhuma há um desconforto, isso é absolutamente normal, né? O cara estava acostumado com uma forma de treinamento, vem uma troca repentina e ele precisa de um tempo aí para se adaptar. E eu acho que foi isso que aconteceu. E o mau momento da ponte, né? Não foi o Igor Vinhas só que jogou mal o Campeonato Paulista, foi o time todo, que inclusive acabou sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. E aí, ok, concordo, houve a troca, o Kaique França entrou, tomou conta do pedaço, tomou conta da posição, segue como titular, e na ausência do Kaique França, eu escalaria o Igor Vinhas, até para dar uma chance, né, para que ele possa voltar a readquirir a confiança, readquirir a autoestima, voltar a estar jogando, que é importante demais para o goleiro, mas ele não está errado de escalar o Luan. Eu que sou um defensor nato de meninos da base, de garotos que sobem para o profissional e tem que realmente receber a oportunidade, e está aí mais uma oportunidade para o bom goleiro Luan. Eu gosto do Luan, às vezes que atuou foi muito bem, dando conta do recado também. Agora, para falar do time, os 3 zagueiros, eu acho que está certo o Hélio. Ele mantém os 3 zagueiros, reforçando aí com o reforço do Thiago Oliveira agora entrando no time, voltando, na verdade, para o time, né? Ao lado do DG e o Sanches, né? O Fábio Sanches, que são os 2 titulares, e o DG merece uma oportunidade de sequência. Foi muito bem lá em Belo Horizonte, muita personalidade, um garoto que mostrou ter muito futuro, e ele mantém os 3 zagueiros. A volta do Norberto é muito importante, é um jogador, é o titular da posição, está voltando de contusão e merece a titularidade. E é um jogador, Edu, que jogando como um ala, e olha que nós não vimos ainda o Norberto atuando ali como um ala, um pouco mais à frente, né? Claro que em alguns momentos vindo aqui para a linha de 5, para fechamento de linha, mas provavelmente nós vamos ver um Norberto já do meio para frente, jogando, chegando, ele bate muito bem na bola, ele tem uma leitura interessante, ou vai por fora, ou vai por dentro. Então, é muito importante esse retorno do Norberto também a esse sistema defensivo no meio de campo. Hoje a ponte vai vir, olha, é claro que nós vamos esperar a bola rolar para definir, né, qual será a plataforma, mas eu acredito muito num meio de campo com Amaral, Leonaldo e o Fecim vindo aqui para fechar. E à frente, Luca e Chaporã. Olhando para o banco, né, o CH trouxe aí os desfalques do time, jogadores que estão no departamento médico, eu acho que acerta o Hélio. Não tem outras opções, é muito pouco, é muito pobre. A limitação técnica da ponte é muito grande.
Então, tá aí um time que eu acho que dá sim, viu, Edu? Batendo um olho assim nesse time do Sampaio Correia, tem aí o Poveda, que é um jogador perigoso, né? Todo o campineiro conhece, o Poveda que iniciou aí nas categorias de base do Guarani, é um jogador que merece uma certa atenção, porque dentro da área ele sempre incomoda muito, e tem o Pimentinha, né? Que provavelmente vai ser o desafogo aí desse time do Sampaio. Não acredito num Sampaio jogando em cima da ponte, acredito num Sampaio um pouco mais retraído e esticadas aí para esse tal de Pimentinha, que é uma correria danada, viu, Edu? Ah, o Pimentinha é fogo, hein? Olha, é o seguinte, esse goleiro que hoje vai atuar pela ponte, que é o Luan, ele jogou 3 jogos em 2021, tá? Contra o Novo Horizontino, foi fora, foi 1-1 esse jogo. Contra o Santo André, aqui no Majestoso, a ponte perdeu de 1-0. E contra o Corinthians, me lembra esse jogo aqui, contra o Corinthians em 7 de março de 2021. Então ele não joga, último jogo dele, 7 de março de 2021. Esse goleiro escalado pela ponte hoje é o Luan, né? Luan Ribeiro, tá? E outra coisa, no banco uma novidade aqui. Quem que tá no banco da ponte aqui? No banco, esse da Silva é atacante. Esse da Silva aparece pela primeira vez no banco, viu? Esse da Silva chegou no final de maio, estava no Novo Hamburgo, tem 23 anos, tá? Esse Luiz Felipe, que tá aqui no banco, que eu quero saber quem que é também. Luiz Felipe, quero achar tanta gente. Luiz Felipe, não sei quem é Luiz Felipe, não sei. Vou tentar achar, também a posição dele. Gabriel Venâncio já jogou, Jean Carlos da Casa, Fraga já jogou, Matheus Anjos, Igor Vinhas, Fabrício Dornelas, Dodô Bernardo, Só tá me faltando aqui esse Luiz Felipe. Só, antes do encerramento, pegar aqui um abraço aqui do amigo Batista, que vai transmitir aqui Ponte Sampaio Correia. Diga lá, grande abraço, Batistão. Alô, Edu, grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, AM 1170, FM 85.7 para Campinas e AM 1270 e FM 85.3 para Ribeirão Preto. Luiz Felipe, que você quer saber, é meia, 24 anos, ele que tem vínculo de 3 anos até dia 11 de abril de 2025, pertence ao Sporting Fonte Nova, clube da cidade de Belém, no Pará. Portanto, é um meia, você queria saber a posição, é meia e tem 24 anos, viu, Edu? Ele veio da onde, não diz aí, né? O nome completo dele você tem? Luiz Felipe? Luiz Felipe, já vejo para você aqui, mas ele, já falei aqui de onde ele veio, você anotou aí? Ele veio de Belém do Pará, Belém Edu. do Pará, perfeito. Exatamente, ele veio de Belém do Pará. Deixa eu pegar o nome completo dele. Mas deixa eu pegar. Mas ele não jogou, não. Deixa eu ver. Luiz Felipe. Não jogou. Esse ano não jogou Luiz Felipe. Luiz Felipe Oliveira de Paula. Oliveira de Paula. Perfeito. Muito bem. Meus amigos, com essa informação sensacional do amigo Batista, encerramos a concentração. E vem aí, fica o nosso convite. Ponte Sampaio Correia. Claro, quem comanda é ele, é o amigo Batista. E até já. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço.
ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, 21 graus a temperatura. A Macaca vai para campo daqui a pouco, 21 horas e 30 minutos, para enfrentar o Sampaio Correia. Jogo importante, jogo decisivo para as pretensões da Macaca. A Ponte precisa da vitória.
não precisa jogar bem, precisa da vitória. Tem que ganhar o jogo para conseguir iniciar uma reação dentro do campeonato para escapar momentaneamente da zona de rebaixamento e depois partir para se consolidar dentro da competição. Ponte Preta e Sampaio, este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. E a partir de agora, a convocação para o maior time do rádio e as principais vozes que farão a grande jornada esportiva para você. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Chegando com o seu destaque. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. A Ponte precisa da vitória. E vem com 3 zagueiros. A volta de Norberto. Amaral no meio campo como primeiro volante e o retorno, a principal novidade é Luca, capitão do time, está escalado, além de mais uma novidade, Luan será o goleiro, está bem escalado, resta saber se esses jogadores começarão ou conseguirão colocar em prática um esquema tático que venha a vitória de qualquer maneira, é jogo duro, mas eu estou acreditando que a Ponte pelo menos, minimamente, vença a partida dura, repito, daqui a pouco com a sua narração, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite para você. Boa noite para você também, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, um jogo importante para a Ponte voltar a vencer na competição. É difícil, é complicado. Aliás, todos os jogos da B-Zona são sempre muito complicados, muito competitivos, né? A limitação técnica da Ponte vai assim, mostrando, né? A gente é só olhar para a tabela para ver o que está acontecendo. Mas a expectativa é sempre muito grande de que a Ponte possa conquistar um bom resultado. Eu gosto da presença dos 3 zagueiros, eu gosto do retorno do Norberto, do Luca, nem se fale, né? E provavelmente nós teremos um meio de campo com o Amaral, Leonaldo e Fecim. E gosto também do Fecim jogando ali como um meia, vindo de trás, chegando, pisando na área. Para mim, ele vai melhor nessa posição. Eu tô com a expectativa legal, viu, Batistão? Eu acho que a Macaca vence o Sampaio Corrêa hoje e conquista aí mais uma vitória. Precisa de pelo menos 3 vitórias consecutivas para se livrar aí desse mar de atolo que ela mesmo se meteu. Mas o jogo é bom e a expectativa de um grande jogo e de um bom resultado. E a Ponte Preta que tem desfalque, San Nicolas foi bem na partida em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, mas está com dores musculares e é ausência certa nesta noite, nem no banco de reservas. Danilo Gomes se recupera de uma contusão muscular na coxa, já iniciou os trabalhos de transição, mas também não figura nem no banco de reservas nesta noite contra a Bolívia querida. Luiz Fernando tem uma contusão no cotovelo esquerdo, não viajou para Belo Horizonte por causa disso e hoje também é desfalque. Além do volante Ramon Carvalho, ele saiu no primeiro minuto de jogo contra a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte no seu lugar. Entrou o Alisson naquela oportunidade. E o pior, Ramon Carvalho teve constatado uma lesão no tendão adutor da coxa direita e deve passar por cirurgia nos próximos dias. A Ponte tem tido muito azar, muitos jogadores no departamento médico. Caso do Ribamar, que se contundiu, passou por cirurgia na última partida do Campeonato Paulista contra o Ituano em Campinas e vai voltar só lá no final de setembro, talvez meados de outubro, ele que também passou por cirurgia. E agora é o caso do Ramon Carvalho, que vinha muito bem, vinha fazendo boas partidas, mas infelizmente vai passar por cirurgia e vai desfalcar
por um bom período o time da Macaca. E aqui na Bandeirantes, a transmissão esportiva para Rocha Autopeças. Há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse Cortag, com G mudo no final. Cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Não perca o programa da Rádio Bandeirantes Esporte Show, próximo sábado, das 10 da manhã até o meio-dia, diretamente lá da loja do Atacado Obra Já. Você é o nosso convidado para comparecer e também para participar das brincadeiras. Participe, estaremos lá das 10 da manhã até ao meio-dia. Anote o endereço: Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas, no bairro São Bernardo. Atacado Obra Já. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção da bola. Bandeirantes! E agora no ar da Bandeirantes, o futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Alô, alô, meu grande amigo Batista, um abraço a você, é uma honra ser o seu plantão, aos demais da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. O nosso muito obrigado pela sua atenção. Olha, a bola rola solta aqui na Copa do Brasil. Intervalo no Morumbi, hein? Atenção, São Paulo 1, Palmeiras 0. É Copa do Brasil. Gol do Patrick. Já pensou se o Palmeiras vira de novo? Olha, é o seguinte, hein? Encerrado no Maracanã, Fluminense 2, Cruzeiro 1. O Manuel 1-0, Fluminense. Oliveira empatou para o Cruzeiro. E o argentino Cano fez o gol do Fluminense, 2-1. Então, no jogo de volta em BH, o Cruzeiro precisa vencer por diferença de um gol e ir para os pênaltis. O empate é do Fluminense. Ou, se o Cruzeiro vencer por diferença de 2 gols, se classifica direto, tá bom? E no dia 30/6 vai ter América Mineiro e Botafogo do Rio. O primeiro confronto, esse vai ficar meio atrasado. O único jogo que vai ficar atrasado, América Mineiro e Botafogo do Rio. Repito, na próxima quinta-feira, dia 36, primeiro jogo em BH. Ontem, Atlético Goianiense 0, Goiás 0, Bahia 1, Atlético Paranaense 2, Fortaleza 2, Ceará 0. Fortaleza mal no Brasileirão, mas na Copa do Brasil e na Libertadores, ó, tá que tal Fortaleza. Corinthians 4, Santos 0. É, desgraça não acontece no Majestoso, né? E Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Então o Flamengo precisa vencer por diferença de um gol para ir para os pênaltis. Ou se o Flamengo vencer por diferença de 2, se classifica direto. O empate é do Atlético Mineiro, tá bom? É isso aí. Bom, olha, na Série B, estamos aí na 14ª rodada. Começou na terça-feira com Chapecoense 1, CRB de virada 2, hein? Daniel Paulista mais uma vez ganhando de Gilson Kleina. Mas o Gilson Kleina continua na Chapecoense. Não tá bem na classificação, não. Hoje tem 21h30 também, CSA e Grêmio. Sexta-feira, amanhã, Londrina e Guarani às 19h. Quem comanda aqui é o Leandro Boles. Também às 19h, Vasco e Operário. Ficando aqui para sábado, 11 horas, hein? 11 da manhã. Criciúma e Vila Nova, às 16, Bahia e Novo Horizontino, às 19 na Ilha Esporte Brusque e domingo, 11 horas, encerra a rodada com Tombense e Náutico. Isso aí, equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Sufi, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. E é na
Rádio Bandeirantes, você me presta atenção. Carlos Batista aqui no Ibope é campeão. No Ibope é campeão, aí você pode acreditar, porque eu sei que a Bandeirante tá lutando pra quebrar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta em todos os cantos do Brasil. Você que luta todos os dias por um emprego, uma moradia e muitas vezes apenas por um prato de comida. Eu quero te pedir, não desista da sua luta, porque existe um caminho para um Brasil sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Piso esmaltado Firenze 58 por 58 centímetros, caixa 2,35 metros quadrados, Viva Pisos por apenas R$19,90 o metro quadrado. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola.
a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Para Rose Pisos, grande abraço para o Henrique. Alô, Henrique, tá curtindo o som da Bandeirantes. Ponte Preta escalada e definida com Luan Ribeiro no gol 30. 2 para Norberto. 3, Thiago Oliveira. 27, Fábio Sanches. 39, Douglas Mendes. E fechando a linha de defesa, 15 para Arthur. Meio de campo com Amaral, 19. Leonaldi, 5 e Feci, número 20. E no ataque, Luca, número 10 e Echaporã, 29. Luan Ribeiro, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes e Arthur. Amaral, Leonaldi, Fecim, Luca e Echaporã. No banco de reservas, o técnico Hélio dos Anjos tem à sua disposição Igor Vinhas, 1. Fabrício, 4. Dodô, 8. 13 para Bernardo. 18, da Silva. 21, Luiz Felipe. 22, Igor Formiga. 23, Gabriel Venâncio. 25, Alisson. 26, Jean Carlos. 32, Fraga. E 55, Matheus Anjos. Esse é o time da Macaca para pegar o Sampaio Correia. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. A Bolívia querida, escalada e definida com Luiz Daniel, camisa 1. 2 para Mateuzinho. 3, Alan Godoy. 4, Nilson Júnior. 6, Lucas Hipólito. Meio de campo com o primeiro volante, 5 para André Luiz. Esse jogador da Ponte Preta. 8, Ferreira, segundo volante. E o meia, Rafael Vila, camisa número 10. No ataque, Igor Catatal, número 7. 9 para Gabriel Poveda, e jogador do Guarani, aliás, formado na base do Guarani. E 11 para Pimentinha. Repetindo o time do Sampaio Correia, com Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior e Lucas Hipólito, André Luiz, Ferreira e Rafael Vila, Igor Catatal, Gabriel Poveda e Pimentinha. Vamos agora aos suplentes do time da Bolívia querida. Gabriel Batista, 12, Joelcio, 13, 14 para Maurício, 15, Lucas Araújo, 16, Pará, 17, Piontec, 18 para Pedro, 19, Heron e 20, Renatinho. Esse é o time do Sampaio Correia para pegar a Macaca
do técnico Léo Condé. Arbitragem do jogo. Arbitragem para o jogo de hoje, que começa daqui a pouco, 21h30, é do baiano Diego Pombo Lopes. Aliás, o trio é da Bahia. Assistente 1, ele Carlos Franco de Oliveira. Assistente 2, Renner Santos de Carvalho. Quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos de São Paulo. E Novar, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Ele que é FIFA e é de Minas Gerais. Arbitragem para Ponte Preta e Sampaio Correia. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, é um jogo importantíssimo para a Ponte hoje, né? Para as pretensões dela na competição. A gente sabe da dificuldade, a Ponte hoje está lá afundada na zona de rebaixamento. E a gente sabe também que para sair desse mar de atolo precisa de pelo menos 3 vitórias consecutivas. Isso é fato. A gente vê a Ponte ganha um jogo, depois tropeça em outros. Jogos dentro de casa, em alguns momentos, não apresentam um bom futebol, não apresentam uma estratégia legal jogando em casa e às vezes acaba sendo derrotado. E foi o caso da partida contra o Londrina, um jogo a ser vencido e a Ponte, infelizmente, acabou sendo derrotada. Eu gosto da escalação, nós discutimos muito sobre a presença do Igor Vinhas ou do Luan, o Hélio, que já foi goleiro, né? O Hélio já jogou no gol, o Hélio sabe um pouco da posição. Escala o menino Luan, ele não está errado. Eu pedi o Igor Vinhas justamente para que ele possa estar recuperando a autoestima, a sua confiança. O Igor, que foi muito mal no Campeonato Paulista, acabou sendo derrotado e aí perdeu a posição para o Kaique França e para mim deveria voltar ele que está no banco de reservas. Mas o Hélio opta pelo Luan e para mim está tudo certo. Está aí um menino da base, de muito talento, faz muito tempo que não joga, o Edu Pinheiro acabou trazendo aí, né? Jogou a última partida lá no começo do ano passado, é muito tempo sem jogar, mas para o garoto, para o menino, né? Criado nas categorias de base, e nós falávamos com o Lauro, ele disse muito bem sobre esse menino, então a expectativa é que ele faça um grande jogo, e eu realmente vou estar torcendo para uma ótima partida do Luan. Claro que nem tanto, né? Porque se aparecer demais, a gente sabe que tem coisa errada na defesa. Mas a expectativa de que ele faça um jogo seguro e ajude a Ponte. No mais, os 3 zagueiros eu concordo, eu acho que é por aí mesmo. Né? O Hélio dá mais uma oportunidade ao DG, o menino DG, que foi bem lá na sua estreia, mostrando personalidade, né? Jogando de cabeça erguida, acho que é por aí mesmo. Um menino novo ainda, de muito talento. E o Hélio dá mais uma sequência para ele, importante demais. Né? Apesar, mais importante ainda, com o retorno do Thiago Oliveira ao sistema defensivo ao lado do Fábio Sanches. No meio de campo, provavelmente, eu acredito que ele venha com 2 volantes, Amaral e Leonaldo, e deve colocar o Fecinho ali para fechar esse meio de campo, que para mim, na minha opinião, é onde ele rende mais. Jogando ali como um meia, vindo de trás, chegando, pisando na área, o Fecinho que na maioria das vezes tem jogado pelo lado do campo, como uma espécie de um atacante de beirada. Mas eu prefiro ele jogando ali, como um camisa 10, organizando, armando, né? Ele tem facilidade no 1 contra 1, ele é um jogador que articula, ele é um jogador de mobilidade, então eu gosto da presença do Fecinho por dentro. E na frente, Echaporã, né? Que é sempre uma incógnita, a gente nunca sabe o que vai apresentar o Echaporã, e o bom Lucas, aí o maior reforço, né? O maior reforço ao lado do Norberto, a volta do Luca ao time titular, ele que é decisivo, que é a referência desse time, um dos artilheiros do campeonato. Então é sempre bom, o Luca tá atuando, tá jogando. A gente só espera que essa bola possa chegar com qualidade. Jogando com 3 zagueiros, Norberto deve estar mais espetado, o Arthur também, jogando lá pelo lado esquerdo. Então essa é a minha expectativa, de que a Ponte seja um time organizado, um time que vá para campo para competir realmente, muito concentrado, atento nos pequenos detalhes, para que ela possa ganhar aí mais 3 pontos. É um jogo para ser vencido. É um jogo que a Ponte precisa dos 3 pontos.
Qualquer outro resultado é um péssimo resultado para a Ponte que não seja a vitória. Então, para mim, CH, eu acho que os 3 pontos é de fundamental importância e eu estou muito, mas muito esperançoso que a Macaca faça um grande jogo. E você? O que espera do jogo, CH? Eu espero que a Ponte vença, Gleger. Essa é a mais importante das situações. E eu acho que diante dos parcos recursos que você já bem observou, está bem escalado. Inclusive no gol. Que se tivesse o Igor ali, estava certo também. É a oportunidade de lançar o Luan de novo. Não é tão novidade assim, mas é garoto da base. A grande alegria que eu tenho do jogo de hoje, além de estar trabalhando na Bandeirantes, é ver de novo o DG jogar. O DG tem que ter sequência. Eu lembro lá atrás, quando nós brigávamos, levantávamos a bandeira pelo Thiagão. Thiagão hoje é realidade. Daqui a pouco, se continuar jogando, o DG também vai ser. Outra boa novidade, lateral direito Norberto. Se joga com 3 zagueiros, precisa muito dos laterais. Arthur está regular do lado esquerdo, do lado direito o Norberto é muito forte no apoio. Bom, está bem escalado, pode ser um caminho. Eu acho que vai ser pelo lado do campo e também por dentro. Amaral, primeiro volante, melhor que Fraga. Leonaldi, eu estou desconfiado desse futebol que eu não sei porque caiu de produção. Estou desconfiado porque eu estou preocupado. Estou desconfiado porque ele pode jogar mais. Luca de volta, boa. O Fecim mantido, boa. O único senão é o Chaporã, que até hoje não disse a que veio. Mas tem potencial. Então a Ponte está bem armada. Agora, nós vamos ver só com a bola rolando, se a estratégia para o jogo, a maneira que vai enfrentar o Sampaio, o plano da partida, vai ser executado e se vai ser bom. Porque do outro lado tem um cara que eu respeito muito, que é o Léo Condé. E tem um time que tem um meio-campo muito forte na marcação, começando pelo André Luiz Zorzin, que é o número 5, marca muito, a gente conhece, ex-jogador da Ponte. Esse Rafael Villa é um bom meia, e na frente tem o Poveda, que tá com sorte, tem competência também, é bom centroavante, e o Pimentinha, que todos nós conhecemos. É um jogo perigoso. Sampaio tem 15 e Ponte tem 12. Todo mundo aqui nessa partida precisa do resultado. Eu boto fé na Ponte, porque a gente sempre espera que, poxa, imagine, se a Ponte conseguir jogar parte do jogo hoje, o primeiro tempo que fez com o Cruzeiro, ganha do Sampaio Correia. Eu não tenho dúvida disso. Mas ao mesmo tempo me assusta, se a Ponte jogar um pedaço do que jogou no segundo tempo, perde em casa para o Sampaio Correia. Olha que coisa maluca. Então, precisa ter, primeiro, minimizar ao máximo os erros defensivos, ter equilíbrio. Jogo equilibrado é marcar bem e também atacar bem. É isso que a Ponte precisa para poder ganhar o jogo. Então, cuidado com a bola parada do Sampaio Correia, que é perigosa. Cuidado com a velocidade do Sampaio Correia, que é muito perigosa. Mas a Ponte tem que fazer a coisa acontecer. E depende muito, Carlos Batista e ouvintes da Bandeirantes, dos laterais hoje, do desempenho desse meio-campo com passes corretos e, evidentemente, se o Luca tiver inspirado e o Fecim um pouquinho, a Ponte tem grandes possibilidades de vencer essa partida de futebol. Não será fácil, mas eu quero, mais uma vez, é mais desejo do que certeza de uma análise aqui. É mais desejo que os times de Campinas reajam nesta competição. E é hoje, pode ser hoje, e eu desejo que isso aconteça, Carlos Batista, com a sua narração. Carlos Henrique, o bate pesado e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades aqui na Rádio Bandeirantes de Ponte Preta e Sampaio Correia, que vão medir forças. Tem que ver também, né, para onde é que vai passar o trem. Se o trem passar no sentido Jundiaí, a Ponte ganha. Se o trem passar em direção à cidade, a Ponte perde, ou seria o contrário. Não existe nenhum grau de consistência científica nesse acontecimento. A tese explicativa é a mais rasa do que um pires de café. Mas muitos acreditam nisso, né? Não se trata de desinteligência do torcedor, e sim da vasta esteira de superstições e crendices que ao longo da história sempre povoou o imaginário popular. Ninguém sabe ao certo quando essa lenda começou, mas tem essa história aí do trem, né? Dependendo do lado que o trem passa, a Ponte perde ou ganha, e se o trem vai e volta, a Ponte Preta
empata. Será? Coisas do além. Vamos a 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Estádio Moisés Lucarelli, pouquíssimo público nesta noite, fim de mês, 21h30, ingresso caro, realmente não é fácil. E a Ponte hoje com o uniforme número 1, vem todo de branco para enfrentar a Bolívia querida com o uniforme tricolor. 1 minuto de silêncio. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no majestoso, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! O jogo no estádio Moisés Lucarelli, o time da Bolívia querida, finalizando, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Bola espirrada, André Luiz, olha, quase além do ex. A bola espirrou, na verdade, na perna dele. Amaral tentou sair jogando, a bola bateu na perna do André Luiz e foi embora para fora pela linha de fundo. Quase Luan Ribeiro foi ali acionado por um chamado fogo amigo, hein, CH? Fogo amigo no começo do jogo não é legal, hein? Você jogava muito em São Joaquim da Barra, Pebolim, não jogava, Batistão? Sim. Esse lance aí parecia um lance de palheta. Sabe quando você quer bater pro gol e ter uma marcação no Pebolim? Então o Amaral estava tentando jogar a bola para frente, dividiu com o André Luiz, quase o primeiro do jogo, 0-0. Gramado tá molhado, viu, Batista? Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Oveda toca o jogo, vem pra bola, lançamento do outro lado, vem Pimentinha, chega na marcação, fecha no setor, a bola vai embora pra fora pela linha de fundo, tocou em Leonardo, é escanteio, Pimentinha já está causando no começo da partida. Chegou tirando o Leonardo e meteu para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio lá pela direita no campo de ataque no comecinho da partida. Zagueirada na área, Alain Godoy e também Nilson Júnior. Vem para a bola lá pela direita, autorizado, levantamento, cruzamento do Pimentinha. Toque de cabeça de André Luiz, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Confira, visite a loja, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. 3 minutos no começo do jogo, sai jogando errado o time da Macaca, Lucas Hipólito. Ele repõe a bola no campo de jogo pela esquerda, Ferreira. Recua, vem lá de trás no campo de defesa, sai jogando. Domina dentro do círculo central. Vem fazendo levantamento muito forte, lançamento para a linha lateral em arremesso pela direita. Tem pressa Norberto para fazer a cobrança. Solta o jogo no campo de retaguarda, vem para a bola Amaral para fazer o passe na ponta direita, se manda Chaporã. Ele serpenteou em cima da marcação, meteu o pé direito, lançou, fez sim. Ele corre, vai atrás dela na lateral do campo, conseguiu chegar para Arthur, partiu, levou para o fundo, pé canhoto, bateu cruzado, a bola tocou no Mateuzinho, vai embora para fora pela linha de fundo, em escanteio lá pela esquerda para Macaca. Ataque da Macaca neste momento do jogo. Vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Fecinho está autorizado. Zagueirada da Macaca na área. 6 jogadores da Ponte na área do Sampaio. Fecim mandou muito por baixo.
Cruzamento muito ruim. Alan Godoy tirou. Arthur cobra arremesso lateral e solta o jogo pela esquerda. Comecinho da partida, Leonaldi. Outra vez lá pela ponta canhota. Vem pra bola. Tentou a arrancada em cima da marcação. Echaporã em cima da marcação. Tira. Afasta Mateuzinho. Reboteada, a bola sobra com o time da Ponte, vem Amaral, ele domina e recua, toca o jogo pela direita, vem DG, dá um toque de perto da direita, lindo passe para Luca, dominou na área, bateu cruzado, cruzamento ruim do Luca. Um passe espetacular do DG. E a Ponte ainda está no ataque. Vem Amaral pela esquerda. Arthur, cruzamento, levantamento na área. Desvio, a bola sobrou. Dominou, ajeitou, Echaporã. Limpou o pé direito, bateu o cruzado em cima do Nilson Júnior. A bola vai para a linha lateral e arremesso pela direita. Vem Norberto para fazer a cobrança de arremesso lateral. 5 minutos elétricos. Cobrou arremesso lateral, Echaporã para Norberto. Norberto para Echaporã, pé direito, cruzou na área, desvio, a bola vai embora. Mateuzinho tocou nela, ela vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É mais um escanteio para Macaca bater. Lá pela esquerda no campo de ataque, vem para a bola Fecim. Vai para a bola para batida, o time da Macaca vai levando a zagueirada para dentro da grande área. Momento de expectativa. Bola parada, Fecim. Autorizado. Partiu, pé canhoto, levantou na área. Desvio lá atrás, chegou Lucas Hipólito. Reboteada, a bola sobrou com o time da Bolívia. Querida, mas marcação, a bola foi para a linha lateral, não conseguiu Rafael Vila expulsar o contra-ataque. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0, Edu. Olha, segundo tempo, Copa do Brasil no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0. Encerrado, Copa do Brasil, Maracanã, Fluminense 2, Cruzeiro 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem o time da Bolívia, querida, lá pela esquerda no campo de ataque, marcação, a bola vai para a linha lateral. Queriu Echaporã o arremesso, mas o árbitro inverteu. Deu arremesso lateral para o Sampaio bater pela esquerda. A linha de cortadores elétricos Apititan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Domina Arthur, dá um tapa de perna, canhota em cima da marcação, chega atrás para afastar, tirando André Luiz. Vem o time da Bolívia pela direita, dominou, ajeitou, Mateuzinho recua, vem lá para o campo de defesa, reinicia a jogada pela direita para Rafael Vila. Ele ultrapassa a linha na metade do campo, foi para o solo, reclamou de uma falta, o árbitro fez sinal. Diego Pombo Lopes da Bahia que não houve e a bola fica com a Macaca. Fábio Sanches domina, ele recua, toca o jogo para DG pela direita, Douglas Mendes fazendo o segundo jogo como profissional. Ele que teve o seu contrato renovado até o final de 2025. Multa de 26 milhões de reais para o mercado nacional e 26 milhões de euros para o mercado internacional. Lá atrás do campo de defesa vem a Ponte dominando com Fábio. Fábio Sanches para Douglas Mendes. Abriu pela direita Echaporã. Ele pisa na bola, recua, cai, reclamou. O árbitro não marcou. DG toca na bola para Fábio Sanches. Ele recua ainda mais na área de confinamento para Luan Ribeiro. Luan Ribeiro da base. Olha, Luan Ribeiro da base. Thiago Oliveira da base. Douglas Mendes da base. Amaral da base. Leonaldi veio do Taubaté, mas veio para a base da Ponte. Pode ser considerado também base. Então, olha, 1, 2, 3...
4, 5, 6. 6 de 11 jogadores da base da Macaca. Tô gostando disso, hein? Tô gostando muito disso. Eu sempre, nas minhas tribunas, sempre defendi uma tese, que se eu fosse algum presidente de clube, tentaria mudar o estatuto para colocar do estatuto que 30% do time jogando, não é banco não, não é elenco não. 30% tinha que ser de jogador da base. Então, se a minha tese é essa, a Ponte hoje está jogando com mais de 30% de jogador da base. Aliás, muito mais. 6 jogadores de 11 estão em campo e são da base. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, etapa primeira, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta, 0. Sampaio Correia, 0. Já já o Edu segue, porque tem falta para o Sampaio bater. Pela esquerda, campo de ataque, levantamento. Lucas Hipólito levantou na área, toque de cabeça. Pega Luan Ribeiro. Cruzamento forte de perna canhota. Lucas Hipólito levantou a bola na área. E aí a cabeçada e a defesa do Luan Ribeiro. E eu sigo com o giro do placar. Conferindo o placar do majestoso, eu confirmo. Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0, Edu Pinheiro. Olha, de Rio Claro, alô, Paulo Agus. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, Paulo? Olha, continua no por enquanto, hein? Por enquanto, no Morumbi, segundo tempo. São Paulo 1, Palmeiras 0. E o Edu Pinheiro, que gosta de anotar tudo, foi o Igor Catatal, camisa número 7, que deu essa cabeçada para a defesa do Luan Ribeiro. Gleger Zorzin, comecinho da partida. E o desenho tático do jogo, o placar de 0-0, Gleger. Ô Batista, eu gosto da postura ofensiva da Ponte, né? Que chega em alguns momentos, chegou ali com o Ichaporã ali pelo lado direito. É por aí mesmo, tem que botar pressão, mas tem que estar atento a hora que perde a bola, né? Nós já vimos aí a Bolívia querida chegando em alguns momentos, com perigo, né? E a Ponte tem que estar atenta. Tá jogando com 3 zagueiros, só melhorar o posicionamento. E em alguns momentos ali, fazer a troca. Ao invés de um lateral fechar, fecha o volante, né? O Amaral, que está ali mais próximo, vem para fechar o quarto homem por dentro, para não dar essa liberdade para os homens de meio de campo do Sampaio Correia. Mas a postura da Ponte é boa, eu gosto, os jogadores parecem ligados no jogo, né? É só ficar atento aos pequenos detalhes. E essa defesa do Luan é sempre importante, né? A primeira bola do jogo vem e aí ele faz um encaixe, uma bola fácil, uma defesa fácil, porém segura e sempre muito importante a primeira bola. E Chaporã, pé direito, bateu a bola cruzada na área para Fecim, chegou tocando, ela vai embora. Tiro de meta para o Sampaio, cruzamento do Echaporã por trás da zaga do Sampaio Correia. E o Fecim chegou, mas não pegou legal. Chegou, pegou lascando. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sampaio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dá um like aí para nós. Dá um joinha. Se você estiver no celular, meta o dedo no celular, lá onde tem um sinal de positivo, é o like. Se estiver no computador, dê um clique e mande pra gente aqui o seu like. Mande pra gente o seu joinha. Legal demais ter a sua participação. Temos várias promoções. Hoje, por exemplo, 10 felizardos estão assistindo de graça o jogo, porque ganharam ingressos no programa Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E uma das exigências é seguir a página da Rádio Bandeirantes no YouTube.
tinha lá uma senha, o pessoal pegou a senha, mandou a mensagem de WhatsApp e ganhou 10 ingressos para participar sem custo desse jogo, né, nas arquibancadas. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Carlos Henrique, bate pesado, estamos nos aproximando dos primeiros 15 minutos. E a Ponte no jogo, a sua opinião? Ponte 0-0 com Sampaio Correia em CH. Depois desse lance. Domina o time da Ponte, vem Echaporã, puxou para a entrada da área, arrumou o pé direito, fez o passe para o Luca, não bateu. A intenção boa, mas se o Luca toca na bola, ele estaria em impedimento. Ele até saiu da linha da bola para que o Echaporã pudesse bater. Mas o Echaporã não entendeu o CH. Parte do meu comentário é sobre a ansiedade do time. Eu gosto quando ataca pelo lado direito com o Echaporã, do lado esquerdo com o Arthur, até aí tudo bem. Primeiro, o time está errando muitos passes. Tem que dar uma acalmada, uma baixada no facho, não é? Defensivamente, alguns problemas. Mas é o início onde a Ponte está demonstrando fome e inteligência. Foram duas jogadas pelo lado do campo que, se não fosse a falta de atenção do Fecim, que furou em duas oportunidades, a Ponte poderia ter feito o primeiro gol. É um primeiro tempo, um início de partida positivo. Mas, repito, eu sinto o time ainda um pouco ansioso. Informação, Edu Pinheiro. Olha, a Série B, gol do CSA, Giovani, 13, primeiro tempo, lá em Maceió, CRB 1, Grêmio 0. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, time da Macaca jogando em casa e fazendo uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem 2 vitórias em casa e uma vitória fora de casa, aquela contra o Ituano. Olha a confusão, hein? Leonaldi com Mateuzinho, testa com testa, nariz com nariz. Chegou o pessoal do deixa disso, empurra para cá, empurra para lá. O árbitro chamou os dois. Chamou as falas. Diego Pombo Lopes da Bahia. Chega! Quem apita aqui sou eu, disse ele. Não deu cartão. Pelo menos ficou barato aí para o Leonaldi e também para o Mateuzinho. 17 minutos da etapa primeira, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou então chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Domina o time da Ponte, vem Arthur pela ponta canhota. Ele bateu cruzado, explodiu no corpo do Mateuzinho. Vai embora para a linha lateral, é novo arremesso pela esquerda. Arthur está autorizado para fazer a reposição de bola. Tocando pela esquerda, Leonaldi levanta a bola para dentro da grande área. Subiu lá atrás, Luiz Daniel. Encaixa firme, faz dos braços uma sacola. A bola caiu dentro e ele repõe a bola no campo de ataque. Bola comprida, aberta pela esquerda. Tentou a arrancada Igor Catatal para a linha lateral. DG chegou, policiando o setor, tirou. A bola saiu em arremesso pela esquerda para a Bolívia querida. Vem o Sampaio Correia. Camisa tricolor. Número branco. Péssimo para ver de longe. Arremesso lateral, Lucas Hipólito cobre e toca o jogo. Soltando pela meia canhota, vem para Gabriel Poveda, ele recolhe e domina. Recua, vem para o jogo. André Luiz tocando pelo lado esquerdo no campo de ataque para Nilson Júnior. Soltou na área pela esquerda, Poveda tentou cruzamento, DG. Bem lá atrás para afastar a bola, volta reboteada com a equipe do Sampaio. André Luiz pela direita, Mateuzinho meteu o pé direito, virou da direita para a esquerda no fundo do campo. Partiu, vai para lá Ferreira, não conseguiu chegar, a bola se perdeu. Foi embora pela linha de fundo e o Norberto estava lá.
A bola saiu, o árbitro está parando e marcando a saída de bola. Último toque, portanto, do lateral da Macaca em escanteio para o Sampaio Correia. Ajeita a bola para o cruzamento na marca de 19 minutos. Lucas Hipólito, ele vem para a cobrança de escanteio, meteu o pé, levantou na área, vem bem lá atrás para afastar, tira Fábio Sanches. Recuada, a bola vai sobrar no meio campo e a Bolívia vai sair jogando lá atrás. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina DG, ele recolhe no pé direito, levanta, meteu a bola lá na frente, procurando o Lucas, chega Hipólito para afastar, tira André Luiz, vai para o solo, reclamou e o árbitro marcou a falta do Norberto. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso. Estamos com 21 minutos e o jogo está empatado. Ponte Preta 0, Sampaio Correia também 0. 44, segundo tempo, Morumbi, Copa do Brasil, em São Paulo, 1, Palmeiras 0. Um abraço aqui para a família do Rodrigo, lá em Cosmópolis. Rodrigo, olha, a sua mamãe Sueli e a vovó Maria. Um beijo para vocês, muito obrigado. Família do Rodrigo, lá em Cosmópolis, o nosso muito obrigado. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. 21 minutos, Mateuzinho domina, toca o jogo de perna direita, entregando para Pimentinha, ele gira de um lado, gira do outro, marcação firme, mas leal por trás e ele recua. Vem Nilson Júnior, ele domina, passa pela marcação, dá um tapa nela, o tapa foi bonito, mas para ninguém do Sampaio Correia, só ele entendeu o que ele tentou fazer. Quero mandar um grande abraço aqui para o cardiologista Fernando Porto. Encontrou o nosso diretor-geral Rodrigo Neves e comentou com o Rodrigo Neves, que é fã da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, não perde uma só partida, acompanha os jogos Ponte Pretano e é primo do Edu Pinheiro. Fernando Porto, cardiologista. Sim, cardiologista, grande seu primo. primo Edu. Encontrou um chefe aí, não sei aonde aí e tal, e rasgou elogios a você. Mas ele é suspeito, olha, um grande primo, um grande sujeito, trabalhou na Ponte também. E ele é neto do doutor Olímpio Dias Porto, que foi um dos que compraram o terreno onde hoje é majestoso, né? Compraram o terreno Moisés Lucarelli, Olímpio Dias Porto e o José Cantúzio. Os três compraram e foi presidente da Ponte também, o avô dele, né? É o Olímpio Dias Porto, que casou com a irmã de Pedro Pinheiro, a irmã do meu avô. A família inteira tá no rolo, Batistão. Arremesso lateral, vem Norberto, que está retornando depois de contusão no time da Macaca. Na frente vem na bola, Chapurã, pé direito, Fecim, levantou, bola cruzada para Arthur, subiu lá atrás Luiz Daniel. Pega firme o goleiro do Sampaio Correia, já sai na velocidade pela direita com Mateuzinho. Lançou, a bola recuada, vem Rafael Vila, dá um tapinha de perna direita para André Luiz, ele tenta o passe, erra. André Luiz em CH é o mesmo, hein? Continua errando passes. Continua mesmo. Aliás, não é só o André Luiz que está errando passes. A Ponte continua errando passes e a bola não passa pelo meio campo. As laterais jogam bem, os dois apoiam. No lado esquerdo, por exemplo, na marcação está indo o Arthur muito bem. Ele, por enquanto, está dando conta com sobras do Pimentinha. Lado direito, bom apoio do Norte. Ai, o goleiro, olha o Luan. Luan saiu jogando errado, a bola sobrou, dominou, ajeitou, pé canhoto, vem Poveda, girou em cima da marcação, perdeu tempo. Foi bloqueada, a bola voltou, chegou na bola, DG, salva a pátria da Macaca. Luan Ribeiro saiu jogando errado.
mas deu certo. Domina no campo de ataque Norberto, abrindo para Luca na ponta direita. Recolheu, preparou o passe, pé direito, inverteu para Arthur, inverteu tudo na área. Arthur dominou, levou, ajeitou, pé canhoto, cruzou para trás. A bola desviada, grande defesa do Luiz Daniel. Fogo amigo. Uma bola recuada pelo Alain Godoy. Quase gol contra. Luiz Daniel fez a defesa com os pés. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade dessa defesa do Luiz Daniel. E comentando também sobre a pichotada do Luan Ribeiro. Não pode, né? O Luan tem que estar mais atento, tem que fazer o simples, arrozinho com feijão. O jogo é duro, difícil. Poucas bolas virão ao gol, mas ele tem que estar atento. Não precisa sair jogando, ainda mais por dentro, né? Uma bola ali espetada no meio ali, tem que ser um pouco mais tranquilo. Tem 3 zagueiros, pô. 3 zagueiros, o time sempre tem mais amplitude quando joga com 3 zagueiros. Então tem que fazer o simples. E a defesa do Luiz Daniel, Batista, foi uma defesa importante, hein? Mostrou que ele tá ligado no jogo. Grau de dificuldade baixo, tá? 7,5. Mas mostrou que ele tá ligadão. Amaral dominou, calibrou o pé direito, uma bomba! Luiz Daniel caiu com ela dominada, batida de longe, personalidade do garoto. Amaral experimentou do meio da rua, bateu de perto da direita e Luiz Daniel pegou. E vem o time da Bolívia, querida, 25 minutos. Bola aberta pela ponta direita, Rafael Vila. Partiu, Pimentinha, levou o pé canhoto, bateu cruzado, a bola foi embora. Pra fora pela linha de fundo, Pimentinha dominou, levou pro fundo, escapou da marcação do Arthur, arrumou pro pé canhoto e bateu cruzado, voou Luan Ribeiro, não achou. E a bola passou, foi embora pra linha de fundo. CH, eu te avisei, hein, CH? Olha o Pimentinha aí, o Pimentinha dá trabalho, hein, CH? Foi porque o Arthur estava no ataque, foi uma espécie de contracarga do Sampaio Correia. Estava mal posicionado o Arthur e voltou com a língua de fora. Aí o Pimentinha, que é bom jogador, né, cortou para dentro e bateu cruzado. Quase o gol da Bolívia, querida. O jogo tá trepidante, hein, Batista? É lá e cá, cai lá. E olha, já estamos arrumando o serviço aqui pro primo do Edu Pinheiro. Mandou aqui uma mensagem o Gustavo Frison. Grande Batista, estou precisando de um cardiologista. Com a macaca desse jeito, não tá fácil o bom trabalho. Ah, entendi. Ele tá precisando de um cardiologista por causa da macaca, hein, Edu? Ah, mas eu vou falar pra você, hein? Tem vários lá que ele trata, viu, Frison? Pode ir lá, ele dá um jeito. Gustavo Frison, grande abraço para você, meu amigo. Muito obrigado, grande comunicador da televisão brasileira. Domina Amaral de perto à direita, abriu o jogo lá pelo setor esquerdo, na entrada da área, Arthur. Levantou, cruzada na área para Luca. Chega tirando lá atrás o Sampaio Correia. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, etapa primeira. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta, 0. Sampaio Correia, 0. Atenção, Jonas do Cambuí. Segura, tá preocupado com o trem que você falou que passa não sei pra onde. Se passar não ganha, se passar não ganha. Imagine como é que tá no Morumbi, nos acréscimos. Continua, Copa do Brasil. São Paulo 1, Palmeiras 0. Batista. Fala, CH, fala que eu te escuto. Nas sociais, ali no camarote, Emerson Royal. É, jogador que virou internacional, seleção brasileira, tá no Moisés Lucarelli assistindo a macaca. Emerson Royal que passou por um perrengue aí, né, esses dias,
até noticiamos no programa Os Donos da Bola, ele escapou de um tiroteio. Tentativa de assalto em Americana, estava numa boate, estava saindo da boate para pegar o carro, quando foi abordado por um assaltante. E a sorte dele é que tinha um policial, né, um policial à paisana, que estava acompanhando o acontecimento e aí salvou o Emerson Royal do assalto e, consequentemente, também do tiroteio, porque o policial trocou tiros com o assaltante. Atacado Obra Já. Tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, onde estaremos no sábado, depois de amanhã, sábado, dia 25, das 10 da manhã até ao meio-dia. Estaremos lá com toda a equipe, também com convidados. Teremos convidados e toda a equipe. Você também pode participar comparecendo lá na loja e participando das brincadeiras para ganhar presentes. Repito o endereço, anote aí, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo. Acesse obrajá.com e saiba mais. Ô Batista, tô com saudade daquele golzinho. Vai ter no sábado? Vai, o golzinho estará lá para o pessoal bater o gol, né? Fazer a cobrança de pênalti, aquele golzinho de praia, esse que o CH está falando. Aliás, os times estão usando aí no treinamento esse golzinho. Eu não consigo muito entender, né? Porque tem que acostumar o cérebro a fazer os movimentos. E o pessoal treina no golzinho. Vai jogar aí, é golzão. Domina pela direita o time da Macaca. Vem Leonaldi, meteu o pé canhoto, tentou uma inversão. Mateuzinho tirou a bola de cabeça. A bola sobrou com Rafael Vila no campo de defesa. Ele tenta esboçar o contra-ataque, mas erra o passe. O Arthur pega lá pela esquerda. Tem a marcação. O Rafael Vila vem por trás e dá um pontapé no tendão de Aquiles do Arthur. Arthur está se contorcendo em dores. A partida está paralisada. E a falta é lá pela esquerda, falta para a Macaca bater. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. Programa começando mais cedo, meio-dia, na tela da Band. E olha, avise o pessoal aí, principalmente o pessoal que tem o reloginho do Ibope em casa. Eu nunca soube de alguém que tivesse esse reloginho. Mas é o reloginho chamado Real Time, que marca a audiência. Se você puder ajudar, diga para deixar ligado na tela da Band das 12 até as 13 horas, tá bom? Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Domina Arthur, pé canhoto, enfiou a bola na área, o zagueiro tirou, a bola voltou, Fecim, vai embora! Fecim dominou, ajeitou para bater a bola por cima, na bola prensada com o zagueiro, a bola passou lambendo o travessão. Luiz Daniel estava na metade do caminho, tentou voltar, a bola passou por cima do gol e foi embora para fora pela linha de fundo, o chute do Fecim. Grande oportunidade da Macaca, escanteio. Fecim vem para a batida na cobrança de escanteio, o pé canhoto, levantou na área. E o árbitro parou, marcou a falta. Falta no Rafael Vila. Echapurã deu uma empurrada por trás, no costado do Vila. A sua informação diz aí, é do Pinheiro. Acabou no Morumbi, deu tricolor agora, hein? Agora deu tricolor. São Paulo 1, Palmeiras 0, é Copa do Brasil, gol do Patrick a 31 do primeiro tempo. Agora no jogo da volta Allianz Parque, o São Paulo joga pelo empate. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Futebol é uma caixa de fazer louco, né? Campeonato Brasileiro, campeonato longo. São Paulo perdeu para o time do Palmeiras. O Rogério Ceni foi chamado de burro. Hoje, Copa do Brasil, que é um campeonato onde o resultado em casa é importante e fundamental. Aí ele ganha do Palmeiras. E agora o Rogério Ceni não é burro mais? É, o futebol é assim, Batista. São causos e coisas do futebol.
Gleger Zorzin, 33, o tempo tá passando e o jogo tá no 0-0. Quem está melhor do jogo, hein, Gleger? O jogo está muito equilibrado, né, Batista? Muito equilibrado. A Ponte tenta chegar ali em alguns momentos com perigo, né? Precisa lá o lado esquerdo um pouco mais. A Ponte joga muito aqui pelo lado direito, né? Tem muita ofensividade aqui com o Echaporã, porém sem muita qualidade. Às vezes muito erros de passe, erros na transição, né? O Fecim muito marcado, precisava se movimentar um pouco mais, até para criar alguma alternativa, criar um desencaixe de marcação que está faltando para a Ponte. Um pouco mais de movimentação e parar de ficar errando o passe, principalmente nessa transição meio de campo-ataque. Para falar do Rogério Ceni, naquela partida lá que ele foi chamado de burro, ele não era burro até os 45 do segundo tempo. Depois ele ficou burro, né, Batista? Fessinho dominou na entrada da área, soltou o jogo pela esquerda, vem pra bola, ajeitou o time da Macaca, vai rondando a área do Sampaio Correia, placar de 0-0. A bola volta pela direita, DG levantou na direção do Arthur, lá pelo lado esquerdo, domina o time da Macaca, não consegue penetrar, cerca lá atrás o time do Sampaio Correia, Arthur toca um pouco mais atrás, vem pela esquerda, 35 minutos passados da etapa primeira, 0-0, Norberto, pé direito, bateu mal. Muito mal, bateu de longe, pé direito, Norberto. Ele está voltando ao time da Ponte Preta hoje, depois de um período ausente por contusão. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, quase 36, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0. E conosco Edivalmir, lá do Proença. Então acabou São Paulo 1, Palmeiras 0, Copa do Brasil. Copa do Brasil encerrado também, Fluminense 2, Cruzeiro 1 no Maracanã. Na Série B, primeiro tempo lá em Maceió, CSA 1, Grêmio 0. Bandeirantes AM 1170 EFM, faixa estendida 85.7 em Campinas, para a região de Campinas, porque para Ribeirão Preto AM 1270 EFM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, faça parte dessa legião de seguidores. 12.300 assinantes na página da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. E dê um like para nós, dê um joinha aqui pra gente. Muito obrigado. Olha a parada no campo de defesa, falta para a Bolívia querida. A marca de 37 minutos. O árbitro não dá cartão econômico nos cartões, apenas a falta. Vem Nilson Júnior, ele cobra, tocando para Alan Godoy, ele recolhe, bate, ele perto à direita, levanta a bola espichada lá pela ponta canhota. Lançamento feito, chega lá atrás, Norberto na marcação, a bola sobra. Vem Lucas Hipólito, pé canhoto, bateu, a bola bateu no Norberto e vai para fora. Escanteia pela esquerda, escanteio para o Sampaio Correia. Vem para a bola na marca de 37, quase 38. Tomando posição lá pela esquerda, Lucas Hipólito para fazer o erguimento lá dentro da grande área. Atenta a zagueirada da Macaca, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes. Também os volantes recuados e também os atacantes, que é o caso do Luca. Autorizado, partiu o pé direito, levantamento na área.
Subiu o Fábio Sanches de cabeça, afasta, tira. A bola caiu lá atrás no campo de defesa. Vem Echaporã. Aliás, o Fecim tentou levar em cima da marcação. Levou, mas errou o passe. A bola sobrou pela direita. Vem para o jogo. Dominou, ajeitou em cima da marcação o Poveda, mas ele acabou se atrapalhando com a bola. Vem Norberto no contragolpe pela meia direita. Recolhe, dá um tapinha de perna direita, servindo a Arthur pela esquerda. Lançamento por dentro. Lançamento espichado. Chega lá atrás. Luiz Daniel vigilante. Dentro da sua área de confinamento. Encaixou com firmeza. Olha, o Fecim, ele não está jogando mal, não. Mas a impressão que eu tenho, além de muito ansioso, eu já destaquei isso, parece que ele está no mundo da lua, cara. A bola está queimando nos pés dele. Não estou pedindo para tirar do jogo, não. Nem pode tirar. Mas, sabe, no acabamento, no lance final, ele perdeu 2 oportunidades para fazer o primeiro gol. Foi sair jogando lá, deu no pé do cara do Sampaio Correia. Agora ele era para abrir, para receber o passe. Ele demorou para ficar numa posição para receber o passe. Aí ficou no meio do caminho, o goleiro chegou antes. Quer dizer, o Luca isolado, se o Fecim não tiver um pouco mais de concentração no que está fazendo, fica difícil. A bola até está chegando na linha de fundo, no lado do campo. Mas ele precisa se ligar no jogo. Bola lançada na entrada da área, veio lá atrás para afastar Thiago Oliveira, lascou a bola, sobrou com DG. DG foi chutar, lascou também. Ele levanta o braço esquerdo, pede desculpas. Arremesso lateral para a Bolívia, querida. Ferreira toca na bola, placar de 0-0, estamos chegando aos 40 do primeiro tempo. Alan Godoy, ele recolhe na cabeça do círculo central. Tentou levar Luca na marcação, o árbitro parou, marcou falta nele. É falta para o Sampaio Correia. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Diga na loja que você ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes e ganhe 5% de desconto. É isso aí, 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Vem pra bola o time da Bolívia, querida, se manda no campo de ataque. Vem empatando o jogo em Campinas, placar de 0-0. Bola aberta pela esquerda, Hipólito levantou, bola cruzada na área, Fábio Sanches de cabeça, tira, ela vai para a linha de fundo, chega lá atrás para tirar Echaporã. Na recomposição, lá atrás tira. É arremesso lateral, Hipólito cobra. Vem para André Luiz, ele domina, soltando a bola para Vila, volta André Luiz, pé direito, bateu mal. Mandou torto e sem rumo, a bola saiu à esquerda do goleiro Lucas Ribeiro em tiro de meta para Macaca. Esses que estão jogando, Fábio Sanches, Leonaldi e Fecim, estão pendurados com 2 amarelos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Amaral levantou a bola na área, vem Luiz Daniel, encaixa firme, repõe a bola no jogo na marca de 42 minutos, lançamento, bola aberta pela esquerda, Catatal se manda, vai pra cima da marcação, toca a bola pela meia, recolhe tentando a passagem no campo de ataque, o Vila, a bola veio, o árbitro parou, marcou falta. Chegada forte no Luca, o capitão da Ponte está caído. Cartãozinho. Reclama, está pedindo o cartão. Chegou com a caixa de ferramentas da Cortag aberta. Para mim tinha que dar cartão. O juizão do jogo, nem tchum, Batista. Diego Pombo Lopes é baiano. Diego Pombo Lopes, como disse o CH, nem tchum para reclamação do Luca. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Lançamento de bola no campo de ataque, chega lá atrás, DG, joga simples agora. Dá um toquinho e mete para a linha lateral, cedendo arremesso para Lucas Hipólito cobrar. Vem para a bola na marca de 43 minutos da etapa primeira. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Lá na frente o lateral desce para fazer a reposição de bola para a Bolívia, querida.
Time adianta um pouco neste momento, o time do Sampaio Correia. Se manda pela meia canhota no campo de ataque, Gabriel Poveda, marcação por trás. Ele leva com dificuldade contra a marcação do Echaporã, se livra da bola, vira lá pela direita, vem para Mateuzinho. Atrás para Alain Godoy, o zagueirão vai se aventurando lá no campo de ataque. Passou pela marcação do primeiro, avançou para cima do segundo, é falta nele. E vai sair o amarelo para o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira que está retornando de suspensão. Está voltando de suspensão, mas agora já acerta fortemente o zagueirão do time do Sampaio Correia e toma cartão amarelo. Acertou o Alain Godoy, está amarelado, 3 da Macaca. Ele foi com uma carrinhada lateral no tornozelo do zagueirão do Sampaio. E outro que está de volta ao time da Ponte é o professor Hélio dos Anjos, que à distância, a priori, está mais calmo, né? Ele que também cumpriu suspensão automática. Tem falta perigosa, lado direito, é falta para o Sampaio Correia. Mas neste momento ele estava ali vociferando no ouvido do quarto árbitro. Com calma, né? Sem gritar, sem ser enérgico, mas estava vociferando, não aceitando essa falta. Mas foi falta. É falta pela direita no campo de ataque. São 4 homens na composição da barreira. Vem para a bola, Pimentinha levantou na área, desvio de cabeça. Pega Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, Igor Catatal, subiu desviando de cabeça, uma bola perigosa. Luan Ribeiro pegou firme, sem rebote. Vamos a 47, 2 a mais neste primeiro tempo. Placar de 0-0 com a bola, Pimentinha dominou, soltou para Poveda, limpou, foi desarmado. Fábio Sanches, preciso, chegou, tirou e vem no contragolpe. Norberto domina pela direita, escapa o time da Macaca, 0-0. Batendo de perto à direita para Leonaldi, ele faz a soltura de bola lá pela esquerda para Arthur. Lateral vem por dentro, pé canhoto, uma bomba! Vai embora! Vai embora para fora pela linha de fundo, Arthur ajeitou, calibrou e disparou uma pancada de perna direita. A bola passou lambendo o poste direito de Luiz Daniel, que ficou integralmente arrepiado. Que bola! Foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Sampaio Correia. Se não dá para entrar com a bola dominada, ele arriscou de fora da área. Foi uma pancada. Um dos 3 melhores momentos da Ponte no primeiro tempo. Sanasa Campinas. Há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. 2 minutos de acréscimo no Additional Time. Arremesso, Norberto cobra, tem pressa o time da Macaca. Lançou lá pela direita para Fecim, ele reclama de um toque de braço, o árbitro não marca. A bola volta pela direita, Fábio Sanches levanta para Arthur, Mateuzinho vem com ele, apita o árbitro. Diego Pombo Lopes aponta o centro do campo e termina a primeira etapa no Majestoso. Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, amigo Batista. A Ponte atacou para o gol da FEPASA, 0-0, jogando com o uniforme do número 1, camisa branca, faixa preta. É 0-0, hein? Muito à noite, né? Começa 21h30. Tem gente que precisa acordar. Vários aí, hein? Ô, goleiro Luan Ribeiro, vamos acordar ele, Giba? Acorda um pouquinho. Isso, acorda, Luan Ribeiro. É, aquela bola lá que você pegou, saiu mal, rapaz. E depois quem consertou foi o DG, hein? O Fecim. O Fecim também teve um cruzamento. Ô, Fecim, acorda, Fecim! Teve um cruzamento pra ir lá, deu uma bobeadinha na pequena área, né? O Chaporã, tá certo. O Chaporã é eu no ferro ou tô na ferradura, hein? Acorda, Chaporã! Vamos cruzar mais aí, tem hora que passa, tem hora que dá certo, né? E o Luca, acorda, capitão Luca, você é o artilheiro da equipe, mas hoje tá, né?
Vocês ouviram falar do Luca? Sofreu uma falta no final do primeiro tempo, né? A Ponte joga com o Luan Ribeiro, porque o Kaique França está suspenso. No gol, então, Luan Ribeiro, Norberto, 3 zagueiros. Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes. Arthur na lateral esquerda. Amaral, Leonaldi, Fecim na frente, Chaporã e o Luca. No banco tem novidade. Tem, olha aqui, tem esse da Silva, atacante. E o Luiz Felipe, é meia, veio lá de Belém do Pará, pertence ao Sporting Fonte Nova do Pará, mas o último clube dele foi o Boa Vista do Rio, tá bom? Tem também o Igor Vinhas, goleiro, Fabrício Dornelas, Dodô, Bernardo, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, Alisson, Jean Carlos, lateral esquerdo, Fraga e Matheus Anjos. 0-0, oi, CH! Olha, Edu, foi um primeiro tempo movimentado. Não dá para considerar que foi um primeiro tempo primordial, maravilhoso, exemplar, porque a Ponte precisava minimamente estar na frente do placar, né? Já foi 50% do jogo. E é bom ficar bastante esperto. O jogo teve alternativas para os dois times. O Sampaio chegou com perigo, a Ponte chegou com perigo, e aí é o jogo do erro minimizado, né? Quem bobear pode. Esse último lance aí, teve o lance do Arthur de fora da área, uma pancada legal, mas o anterior, na cobrança de falta lateral, o jogador do Sampaio Corrêa cabeceou na entrada da pequena área sozinho. A sorte da Ponte é que o cara cabeceou nas mãos do goleiro Luan. A bola foi nas mãos dele. Mas o posicionamento... 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros. Erro de posicionamento. O início também foi problemático. O que acontece é que o time, como acontece normalmente nos jogos do Moisés, o time está ansioso, né? Está queimando a bola nos pés mais uma vez. O Fecim, ele chega, tem até um posicionamento legal, mas na hora do acabamento, falta tranquilidade, pezinho no chão, respirar fundo e emocionalmente ter controle. É isso que está faltando. Vou repetir, o mais difícil está acontecendo. O Echapora fez 3 jogadas do lado direito, na linha de fundo, teve profundidade o time, o Norberto também. Do lado esquerdo foram 4 com o Arthur. Agora, quando ela vem por dentro, é aí o problema. Além do acabamento lá, eles não estão conseguindo chegar equilibrado para fazer o gol. A bola por dentro tem muitos erros de passe à Ponte. Essa ansiedade que eu estou destacando desde o início do primeiro tempo é talvez a carga gigantesca que está em cima dessa molecada que está dentro do campo. É natural, mas não adianta a gente ficar considerando, né, achando que é normal, porque não é normal. O time precisa ganhar. Com 12 pontos na zona do rebaixamento, essa bola tem que entrar de alguma maneira. E o que preocupa para a segunda etapa, Edu, que apesar dos 2 volantes, que são de marcação, apesar do Léo chegar um pouco à frente, ou tentar pelo menos, tem 3 zagueiros ali. E o Sampaio Corrêa, na bola parada, teve perigo, e em alguns momentos o pessoal ali não se entendeu, os 2 volantes com os 3 zagueiros. Isso é muito preocupante. Foi um jogo equilibrado, extremamente equilibrado, poderia estar 1-0 para o Sampaio Corrêa, como podia estar 1-0 para a Ponte. Agora, se o Luca não entrar no jogo, está muito mal posicionado, e vou repetir, a bola está chegando no fundo do campo, ele precisa se colocar melhor. Ele teve 2 bolas que ele tentou dominar de costas, uma ele tomou a falta, na outra ele se atrapalhou. Ele precisa decidir o jogo. É ele que vai decidir o jogo. A bola está chegando até lá na frente, está passando dentro da área. O mais difícil está acontecendo. E ele tem que combinar com os caras de canto de campo para jogar a bola para ele, ou ele tem que se posicionar melhor. Então foi um primeiro tempo de regularidade, de muita movimentação, mas se a Ponte não se acalmar, se a Ponte não tiver tranquilidade na penúltima e na última bola, vai ficar complicado. E defensivamente, alguns posicionamentos, eles precisam de correção, principalmente do lado direito, de defesa, no costado do Norberto, e o posicionamento de cobertura, a hora que o Amaral tem que ajudar para recompor. O Amaral, às vezes, está perdido. Leonaldi errando muitos passes, o Fecim está tentando, mas está se atrapalhando, está muito ansioso, eu repito, mas foi um primeiro tempo interessante, de muita movimentação dos 2 times. Se eu mudaria para o segundo tempo,
Não. Eu reposicionaria e voltaria da mesma maneira, mesmo porque você olha para o banco, não tem tantas opções aqui. Ou assim, talvez pudesse pensar alguma coisa do Igor Formiga na segunda linha, tirando um zagueiro. Não sei. Isso é para pensar um pouco mais à frente. Mas foi um primeiro tempo de bastante movimentação. Faltou o gol, né, Edu? Faltou o gol, os dois, hein? É lá e cá, Pimentinha, cuidado com o Pimentinha, Arthur. Alô, Helder Cruzeirense de Bom Jesus do Galo, em Minas Gerais, está nos ouvindo também, nos vendo pelo YouTube. Perdemos pro Fluminense, mas vamos ganhar no Mineirão, do Cruzeiro, né? Perdeu 2-1 pro Fluminense. E manda um abraço pro Edson Flamenguista de Montemor, tá bom? Olha, então, Copa do Brasil encerrado, São Paulo 1, Palmeiras 0, gol do Patrick. Encerrado a Copa do Brasil, Fluminense 2, Cruzeiro 1 no Maracanã. Depois tem os jogos da volta, tá? Intervalo na Série B, CSA 1, Grêmio 0. E aqui 0-0, majestoso. Já, Gregor Zorzin vai comentar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Tinta parede nova cor, branco neve, 18 litros, quartzolite por apenas R$ 139,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Edmir Del Bel, olha, como vamos ganhar com esse time tão chucro, né? Alô, Edmir, um abraço, segura, Edmir. Hélio ajustou um pouco a defesa, mas não sabe nada de armação. Assinado aí, Antônio Jardim Chapadão, hein? Troca o Hélio pelo Brigatti. O Eberlin falou ontem, não tem nada, telefonou pro Brigatti, mas não tem nada de convite. O Brigatti tá no América de Natal, tá? Time ordinário, pintado para ontem, né? Pintado no lugar do Hélio. Deixa eu ver o que mais. Esse time do Eberlin, vai, Chaporã, vai pra Série C. Assinado Sidão do Proença, que agora é meu vizinho. Olha, um lance curioso aqui, 23 minutos curioso, mas foi apertado, hein? Olha o que o goleiro da Ponte fez, o Luan. Oi, Batistão, lance um, por favor. Luan saiu jogando errado, a bola sobrou, dominou, ajeitou, pé canhoto, vem, Poveda, girou em cima da marcação, perdeu tempo. Foi bloqueada, a bola voltou, chegou na bola, DG, salva a pátria da macaca. DG de contrato renovado, hein? Jogou um pouquinho só contra o Cruzeiro no Mineirão. Eberlin já renovou até final de 2025, com 26 milhões de reais de multa rescisória, se for para o exterior, 26 milhões de euros. Vamos lá, então, acontece 46, hein? Arthur arrisca de longe. Batendo de perto à direita para Leonaldi, ele faz a soltura de bola lá pela esquerda para Arthur, lateral vem por dentro, pé canhoto, uma bomba! Vai embora! Vai embora para fora pela linha de fundo, Arthur ajeitou, calimbrou e disparou uma pancada de perna direita. A bola passou lambendo o poste direito de Luiz Daniel, que ficou integralmente arrepiado. Gregor Zorzin, você por dentro do jogo. Vamos lá, seu Gregor, 0-0 majestoso. O que está faltando para a Ponte, Edu, para ela conquistar aí, para pelo menos sair na frente, né, fazer o gol aí para trazer um pouco mais de tranquilidade, é exatamente tranquilidade. A Ponte erra muitos passes, né, a ansiedade em alguns momentos acaba atrapalhando,
Teve alguns lances, inclusive aquele que o Batista falou, né? Que o Echaporã traz ali para dentro na perna esquerda. Poderia até ter finalizado, mas ele tenta fazer um passe ali para o Luca, que estaria impedido, né? Ele tem que acreditar um pouco mais, ter um pouco mais de tranquilidade. Eu concordo com o CH aí, né? O Fecim precisa ter tranquilidade, caprichar um pouco mais no passe. A Ponte tem que pôr a bola no chão. Você vê que em alguns momentos o meio de campo, que é o setor onde inicia as jogadas, né? É o setor onde você desenha uma jogada que pode ser finalizada em gol, mas precisa ter calma, precisa ter tranquilidade. A Ponte tem poucos jogadores ali no setor. Então, em alguns momentos, a gente percebe o Fecim muito preso na marcação, né? Você vê que o André Luiz é um cara de contenção, um cara que está sempre ali na marcação, fecha a entrada da bola, dificultando. Eu gosto das jogadas laterais, né? Com o Arthur lá pelo lado esquerdo, com o Norberto e também o Echaporã aqui pelo lado direito. O que eu queria ver um pouco mais é essa dobra que está acontecendo aqui do lado direito, lá no lado esquerdo. Porém, a Ponte não tem o homem aberto lá, né? Fica difícil em alguns momentos, o Arthur está muito sozinho. O que dava para fazer é o Fecim aproximar um pouco mais ali, tentar uma triangulação, tentar um desencaixe de marcação, até para tentar surpreender, até para ter a saída de um zagueiro do setor e aí ficar mais tranquilo para o Luca, que também está muito marcado. Você vê que a equipe do Sampaio, ela tem ali um poder, sim, ofensivo em alguns momentos, mais na velocidade, mais na chegada do Pimentinha, do próprio Poveda, né, que sai para flutuar ali em alguns momentos nas costas dos volantes para tentar essa jogada ofensiva, mas a Ponte precisa ajustar. Na hora que sai para o Poveda, sai ali para jogar, encosta um dos zagueiros. Eu gosto da partida que faz o Fábio Sanches, né? Você vê que já teve ali 3 ou 4 cortes ali importantíssimos na entrada da área, ele fez a leitura, foi lá e conseguiu roubar a bola. Então, Edu, para a Ponte voltar bem para esse segundo tempo, um ajuste no posicionamento, um ajuste na tranquilidade, que eu acho que isso ele tem que passar para o pessoal, em alguns momentos muito afoito, né? Erros de passe. Você vê o próprio Luan, né? O goleiro aí, teve um lance lá que ele estava sozinho. Ele deu um passe no pé do atacante do Sampaio. Então tem que estar atento a isso, levantar um pouco mais a cabeça. O gramado está um pouco molhado, a gente percebe aí, né? O pessoal deve ter dado aquela molhada antes do jogo, tem um pouco do orvalho também, e aí a bola fica muito viva. Então precisa estar atento, precisa ter qualidade na hora do passe, levantar a cabeça. Não adianta ficar passando toda hora. E você vê que a hora que a Ponte passa do meio de campo, aí vem uma pressão muito forte na marcação do time do Sampaio, que para mim faz uma partida defensiva muito sólida. Tem um bom goleiro, tem 2 bons zagueiros, tem um volante de contenção ali, que é um cãozão de guarda mesmo, que é o André Luiz, que está toda hora ali, prende, segura, né, atrapalha a entrada da bola, sai para a marcação no momento certo, ele tem essa leitura legal. Então é isso, fazer alguns ajustes. Eu também não mexeria no time, né, e para o segundo tempo, mas o ajuste tem que ser feito. Percebo também que em alguns momentos a Ponte deixa muito espaço entre as linhas, e isso facilita, né, a retomada do Sampaio Correia, a retomada da jogada, a transição do Sampaio. O jogo é muito equilibrado. Como você disse aí, Edu, é lá e cá, mas tem que estar atento, tem que estar concentrado no jogo. A gente já viu em algumas outras oportunidades, principalmente naquele jogo do Londrina, a mesma coisa. A Ponte em alguns momentos dominando o jogo, mas sem qualidade, mas sem organização. Então, o Hélio precisa organizar o time, posicionar esse time aí, para que a Ponte tenha capacidade na hora da marcação, capacidade na hora de roubar a bola e tentar um contra-ataque para tentar matar o jogo, mas é um jogo duro, é jogo difícil. Repito, tentar uma jogada lá pelo lado esquerdo com o Arthur, que vai bem, tentou uma finalização de fora da área, chegou em alguns momentos, e a bola está passando ali, né? Está passando ali na área do Sampaio Correia. Então o Luca também se posicionar um pouco mais para tentar finalizar uma hora ou outra ali no segundo tempo. É difícil quando você enfrenta um time que vem com uma proposta defensiva. E é o que está o Sampaio Correia hoje. Eles se marcam muito, se defendem muito, e na hora que rouba a bola o Sampaio, tenta uma esticada com o Pimentinha, que na minha opinião está bem marcado ali. Por enquanto o Arthurzão está ajustado, né? Está ajustado na marcação, mas não pode deixar solto. E essa saída do Poveda da área para flutuar nas costas dos volantes, o senhor Amaral tem que estar atento para não ser pego de surpresa. Mas eu gostei. Um jogo muito equilibrado, jogo lá e cá, mas tem tudo para a Ponte. A hora que fizer um gol,
Aí tenta desorganizar esse time do Sampaio, que tenta sair e aí pode criar outras oportunidades. Então vai começar o segundo tempo daqui a pouquinho, Batistão. E eu acho o seguinte, tranquilidade, concentração para que a Ponte possa vencer o jogo. É um jogo vencível, é um jogo que dá para ganhar, mas tem que estar muito atento. Carlos Batista. Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado dentro do intervalo diferente do Rádio do Brasil, que teve o comando do Pinheiro. Aparentemente sem modificações, Ponte é a mesma e o Sampaio provavelmente é o mesmo do primeiro tempo. Os dois times estão já posicionados para o início do segundo tempo. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O segundo tempo, os times são os mesmos do primeiro tempo. Léo Condé não mexeu no Sampaio Correia e Hélio dos Anjos também não mexeu no time da Macaca. Sai Fábio Sanches dominando pela metade da zaga de perna direita, lançamento para Leonaldi, de primeira na frente para Luca, voltou Fecim, pegou, dominou Luca, entrou na área para Fecim, pé canhoto, bateu, defendeu Luiz Daniel. Sai da providencial, a Ponte ia fazer o gol, tava maduro, tava desenhado, e aí Luiz Daniel saiu para tirar, saiu no pé do Fecim, Fecim arrumou o pé canhoto, cobiçoso para meter a bola na rede, e o Luiz Daniel impediu, tá caído, tá contundido, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Em escanteio para Macaca bater. Cobrança de escanteio, bola levantada na área, deu rebote, vem para Leonaldi. Ele recua ainda mais, toca lá atrás da entrada da área. Luan Ribeiro saiu dominando e soltando o jogo outra vez para Leonaldi. Ele começa outra vez lá atrás do campo de defesa, bate a bola de perna direita para DG. Volta no Leonaldi, dali para Norberto. Margiando o campo, vem embora, escapa o time da Macaca, levantamento. Bola na área para Arthur, subiu. O Mateuzinho de cabeça, tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, escanteio para Macaca, Ponte já ganha o primeiro escanteio, vem abrasiva para a etapa final, vai para a bola para fazer o erguimento na área, zagueirada da Macaca na área, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes. Todo mundo lá dentro. E o Luca, artilheiro do time da Macaca, também lá dentro. E o árbitro vai lá para conferir se a bola está posicionada corretamente ali no quarto de círculo. Agora sim, Leonaldi vem para a batida, está autorizado, a arma aperta direita, zagueirada na área, todo mundo pulando lá dentro, meteu o pé direito, Leonaldi de muita força, a bola passa pela extensão da grande área, caiu lá pela ponta direita, vem para a bola, levantamento, cruzamento na área, deu rebote, volta, Fecim, domina, recolhe, recua, solta o jogo lá dentro do círculo central, Norberto, levanta a bola de perna direita para Luca, Mateuzinho, de cabeça, subiu, cortou, tirou, a bola caiu pela meia direita, Ferreira levanta a bola aberta, espichada lá pela ponta canhota no campo de ataque, vem para Catatal, ele recolhe, Igor Catatal girou, foi para o solo, o árbitro parou, marcou falta, Norberto também está sentindo, parece que tomou um tranco ali, né? Ele foi cometer a falta e acabou levando a pior. Norberto também está caído, além do Catatal. Na verdade, o Norberto, sem querer, pisou no pé do jogador do Sampaio Correia e os dois torceram o tornozelo. Os dois estão caídos. Um lance muito engraçado e inusitado. O jogo está parado e, repito, os dois no gramado se contorcendo em dores.
A informação diz aí, Edu. Olha, o Grêmio empata lá em Maceió, Janderson, no comecinho do segundo tempo. Agora, CSA 1, Grêmio também 1. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e toda a região pelo menor preço. Confira, visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. E nós estaremos lá no sábado, das 10 da manhã até o meio-dia. 10 da manhã até o meio-dia, nós estaremos lá com toda a equipe. Anote aí o endereço, faça-nos uma visita. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo. Nós estaremos logo na entrada ali, você entrando na loja, é só olhar do lado direito, local próximo dos caixas. Nós estaremos com toda a equipe e convidados. Atacado Obra Já. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos e meio da etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque vem Arthur dominando, entregando pela esquerda, vem Echaporã, saiu da marcação, rolou para Amaral, ele vem por dentro, dá um tapinha na bola pela meia direita, DG está no campo de ataque, fez um passe rasgando a defesa, partiu, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, fez sim, levantou na área para Luca. Cai, reclamou, o árbitro não marcou, a bola voltou reboteada, sobrou, dominou Leonaldi pela direita, vem Amaral, vai bater, escorregou, tocou, a bola sobrou com o time da Bolívia querida que vem para o contragolpe. Domina no campo de defesa lá pela esquerda, Lucas Hipólito tenta a passagem, rola o jogo, vem para André Luiz do círculo central, abrindo pela meia direita para Mateuzinho, na frente no campo de ataque, penetrou, Pimentinha, levou para a linha de fundo, pé direito, bateu cruzado, passa lambendo a cara do gol. Caiu lá do outro lado, lá pela esquerda, dominou, ajeitou, levou para o fundo, Catatal cruzou na área para Poveda, chega DG. Xerifão da defesa tira, afasta a bola, veio pela direita, tentou levar o árbitro, marcou a falta, agora o DG cometeu a falta, não dá indicativo de que vai dar o cartão, escapou do cartão DG, hein? Apenas a falta pela esquerda no campo de ataque e ele pede desculpas para o Rafael Villa, chegou forte, chegou duro, e o árbitro parou marcando a falta para o Sampaio Correia bater. E a falta aconteceu, ele reclamou, pediu desculpas, é verdade. É perigosa, Batista, lado esquerdo, campo de ataque, segundo tempo 0-0 no jogo até agora. 7 minutos passados da etapa final. Todo mundo na área, time do Sampaio Correia vai povoando a área da Macaca, é perigo. A falta lá pela esquerda, levantamento, Mateuzinho mandou direto e para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. A linha de cortadores elétricos Aptitan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Eu sigo com o giro do placar. Conferindo, portanto, no majestoso Série B, Bezona, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0. Morumbi encerrado em São Paulo 1, Palmeiras 0, é Copa do Brasil. Sai jogando lá atrás, Luan Ribeiro, ele está estreando hoje como titular no gol da Macaca. Bola recuada, time do Sampaio Correia lá atrás, sai com Luiz Daniel. Levanta a bola no campo de ataque, subiu lá atrás de cabeça para afastar Thiago Oliveira. Ele já está com um cartão, foi amarelado. Dá um balão lá para o campo de ataque, Nilson Júnior, lá pela ponta canhota, se manda pela esquerda, tentando levar Igor Catatal em cima da marcação, meteu o pé canhoto, bola cruzada, passa na cara do gol da Macaca. Vai lá para o outro lado, esse Igor Catatal também é perigoso. Deu um cruzamento, mandou uma pancada, a bola passou na cara do gol e saiu para a linha lateral. A Ponte já cobra o arremesso, mas desperdiça a jogada, parece desconcentrada.
nesse começo de segundo tempo. Gleger Zorzin, a sua opinião, comecinho da etapa final 0-0. Você faria alguma alteração? O Hélio dos Anjos não fez, hein, Gleger? Não, eu também não, Batista. O jogo é muito equilibrado, né? Lá e cá continua a mesma postura do primeiro tempo, mas a Ponte, para mim, tá mais esperta, tá mais ligada aí. Tem que ficar atenta só ali com o lado direito de ataque do Sampaio, que é muito forte, né? E não desorganizar, né? Porque o Sampaio é um time perigosíssimo, de bons jogadores no ataque. Catatal dominou o bico esquerdo da grande área, bateu Poveda de perto à direita, pega Luan Ribeiro, chute fraco, o goleiro da Macaca pegou. E para você, CH, comecinho da etapa final, placar de 0-0 e o time do Hélio dos Anjos não teve alteração. Você faria alguma alteração em CH? Por enquanto, aparentemente não, mas tem jogador em processo de aquecimento. Já já vai acontecer uma mexida. Norberto, né? Norberto vai sair. O Norberto parece que vai sair para a vinda do Igor Formiga, né? Se eu não estou enganado, vamos ver. O Leonaldi tomou cartão amarelo, Batista, anote aí, e é o terceiro dele. Tá fora do próximo jogo. Já já o professor Hélio tá nervoso, hein? No primeiro tempo ele estava mais calmo, mas ele está nervoso. Anote aí, por favor, Batista, no seu papel. 22, Igor Formiga. Vem para o jogo, é a primeira novidade na Macaca. Eu quero saber quem vai sair. Não sei se ele vai tirar um zagueiro. Vai sair o Norberto. Será que é o Norberto? Ele vai tirar um zagueiro. Vamos aguardar. Cansou. Domina Arthur, carrega, escapa na marcação, entrada na área, arrumou para o pé canhoto, passou pelo primeiro marcador, um toque a mais, foi desarmado. Ferreira chegou tirando, afastou, a bola escapou, saiu, foi embora, rente ao pau da bandeira em arremesso lateral. É pela esquerda, arremesso para o time da Macaca. Vai mudar. Vai. Você estava correto, Batista. Norberto cansado, vai embora. A novidade na Ponte é 22, Igor Formiga. Tá certo, né, Gleger? Tá voltando de contusão, Norberto, né? Foi até onde deu. Jogou aí os 45 mais 2 de acréscimo e mais 11 da etapa final. Tá bom, né? Tá bom, foi bem o Norberto. E agora com o Formiga, na minha opinião, a Ponte ganha ofensividade. O Formiga é um jogador que tem profundidade, tem entrado muito bem e assim, é bom até dar uma poupada no Norberto, né, que voltou bem, fez um primeiro tempo muito bom, né, aparecendo ao ataque, é importante. Dá um descanso pro Norberto e bota a fumaça, que é o Formiga agora no segundo tempo. Tomara que a Ponte consiga fazer o gol logo, viu, Batistão? Até para dar uma acalmada na partida. E pintou o cartão amarelo aí, ó, anota aí, pro Igor Catatal, número 7. E o Leonaldi, que tomou o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar a Ponte na próxima partida, tinha jogado todas até aqui. Ele e o Kaique França. Kaique França hoje está folgando, está suspenso. Foi expulso em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. E agora, na próxima rodada, quem vai folgar é o Leonaldi. Próximo jogo da Ponte, terça-feira que vem, fora de casa contra o Vila. Falta para Macaca bater pela direita, 12 da etapa final. Amaral, pé direito, levantou na área, subiu, desviou de cabeça lá dentro da grande área. Lá dentro da área, DG desviou de cabeça, mas pegou o Luiz Daniel. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Domina do campo de ataque, vem Thiago Oliveira, fez o passe para Fecim. Dominou, pé canhoto, cruzou na área. Chega, tira. Nilson Júnior. Na hora H chegou para tirar. A bola saiu pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. Não arremesso lateral. Cobra Arthur. Tem prensa, cobra. Tocando para Fecim, para Arthur. Ele rola, rasteirinho, vem para a bola, domina Fecim. Tocando para Amaral de perna direita. Lançou no fundo para ninguém. Passe errado, Mateuzinho chegou, tirou errado também. Sobrou o Arthur, pé canhoto, levantou Luca de cabeça. Pega Luiz Daniel. Luca cabeceou em cima do goleiro. Meteu a testa, a bola veio muito forte também do Arthur.
mas cabeceou, meteu a cabeça na bola o artilheiro Luca. E o Luiz Daniel pegou. E vem no contra-ataque, vem Pimentinha, domina, tocando para Poveda, para Pimentinha, limpou, para Poveda, pé direito, bateu, espalma! Luan Ribeiro, que defesa! Espetacular! Salvou o time da Macaca, voltou e o Catatal bateu para fora pela linha de fundo. Uma defesa espetacular no puro reflexo. A batida do Gabriel Poveda em cima. Chegou Luan Ribeiro e fez uma defesa e depois o Catatal perdeu um gol feito. Gol aberto, ele chutou para fora. Mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Luan Ribeiro. Chute do Gabriel Poveda, queima-roupa. Bom, Batistão, todo mundo sabe que eu tô mais criterioso esse ano, mas isso aí é uma defesaça, né? Grau de dificuldade 8.25 e depois no rebote, né? O Catatal meteu a bola para fora, tava sozinho, né? Jogou a bola fora. Aí é o seguinte, né? Aquele velho ditado: sou bom e dou sorte. Tem um detalhe importante nesse lance, como aconteceu no primeiro tempo. O Arthur estava atacando, não é? E o Pimentinha, sem marcação no primeiro tempo, criou um grande momento. E agora a mesma coisa. Quando precisou sair um zagueiro da área para dar cobertura, que deveria ser um volante ali, o Pimentinha deu uma assistência para o Poveda, uma grande defesa do Luan. Não pode deixar o Pimenta solto. Se o Pimenta jogar solto, é complicado. Domina, vem pro jogo o time da Macaca no campo de retaguarda, 16 minutos, 0-0. Saindo pela esquerda, Leonaldi carrega o time da Macaca pro ataque, recebe na perna direita, prepara, lança o jogo da esquerda para a direita de uma extremidade, a outra lá pela ponta direita. Formiga, limpou, dominou, ajeitou, veio para a entrada da área, preparou o tiro, recolheu, levou um toque a mais. Agora para Leonaldi, limpou o pé direito, bateu pro gol, travado pelo Mateuzinho. A bola voltou para Leonaldi, recolhe, foge da marcação, vem andando para trás e recua tudo lá para Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, que fez base no Corinthians, teve também no Bragantino, veio para o Sub-23 da Macaca e é filho de jogador de futebol, Gil foi atacante, jogou aí na temporada 95-97, jogou inclusive na Ponte. Domina, vem para o jogo, partiu pela esquerda, fez sim, bateu, bola cruzada, acertou no Mateuzinho, ele desaba, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para Macaca e o jogo está parado. Acertou no nariz do jogador do Sampaio Correia. A arbitragem, mais do que imediatamente, autorizou a entrada do DM do Sampaio Correia. O jogo está parado. A Ponte precisa ganhar o jogo, mas por enquanto, Batista, 0-0. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17, quase 18, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Majestoso, Ponte Preta, 0. Olha a Ponte Preta na área, dominou, ajeitou, vem pra bola, partiu, pé direito, bateu, vai embora. Echaporã. Saída errada do time do Sampaio Correia. Formiga pegou lá pela direita, rolou a bola para Echaporã. Ele entrou na área, bateu firme, bateu de perna direita. Chegou um zagueiro, sujando o jogo dele. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio.
Escanteio para Macaca bater lá pela direita. Boa piada na defesa do Sampaio Correia. Na marca de 18 minutos, daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Ataca o time da Macaca, vem na bola parada para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Partiu, Leonaldo levantou na área, deu rebote, a bola voltou e Chapurã não conseguiu dominar. Ficou sentado, inclusive no lance, caiu e vem para a bola no contragolpe. Domina pela esquerda, Catatal tenta levar. O árbitro parou, marcou falta, é falta e eu sigo com o giro do placar. Majestoso, Série B, Bezona, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0. Alô, Abimael Costa, tá bravo aí com o Chaporã, meu Deus do céu, nem futebol de botão não jogaria, viu? Olha, continua a Série B, segundo tempo em Maceió, CSA e Grêmio 1-1, Copa do Brasil encerrado, Fluminense 2, Cruzeiro 1, São Paulo 1, Palmeiras 0. E na Série B, amanhã tem Londrina e Guarani às 19, quem narra é o Leandro Bolis, também às 19 amanhã, Vasco e Operário. Ah, e sábado, 11 horas, Criciúma e Vila Nova. Saiu público, anote aí, Edu. 2.128, público pagante. Não pagante, 88. Público total, 2.216, propiciando uma renda confiscada. Segundo o Marco Eberlinho informou ontem, a renda de hoje já está penhorada, 29.090. 29.090, público total de 2.216. Domina, se manda pela ponta direita, 20 minutos. Escapa a Formiga, vem em cima da marcação do primeiro, girou, perdeu para o segundo. Recupera Lucas Hipólito, a posse de bola, mas entrega errado. Vem para a bola o time da Ponte, domina, Chaporã dentro da grande área, volta para Amaral, escapa de 2, leva, fecha a marcação, agora são 3 em cima dele. Recupera a Vila, mas entrega de graça para DG. DG domina pela meia direita, vai o time da Ponte, lançou para Formiga, outra vez para DG. Ele entrou na área, perdeu, chega Hipólito, tira, joga para fora, para a linha lateral. Mas o árbitro diz que houve um toque na saída de bola na perna do DG. Deu arremesso lateral para o Sampaio bater. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Tiago Oliveira domina dentro do círculo central. Recorre na perna direita, soltando para Amaral. Vem embora o time da Macaca. A torcida ajuda neste momento. Leonaldo empurrou a bola, Formiga, pé direito, cruzou na área. Veio para Echaporã, chega por baixo, afasta, tira lá dentro da área. Alan Godoy vem para o contragolpe, lançamento feito pelo lado esquerdo. Toca na bola, levanta, Catatal, de uma extremidade a outra. Da esquerda para a direita, vem para Pimentinha, ele tenta levar em cima do Tiago Oliveira. Tiago Oliveira toca na bola, joga, toca para a linha lateral. O árbitro pede para esperar. Na cobrança de arremesso lateral, tem um jogador caído lá. Aí tá tudo certo, ele já se levanta. Era jogador do Sampaio Correia. 22 minutos. Vai para a cobrança de arremesso lateral. Toma a posição. Time da Macaca empata em casa, péssimo resultado, placar de 0-0, cobra arremesso lateral, Mateuzinho para a Bolívia querida. Tocando para Vila, Vila volta a bola pela direita, o árbitro para, marca falta nele. Princípio de confusão ali com o Fecim. Não, o árbitro deu arremesso lateral. Confusão, hein? É falta para Macaca, então tá marcado, o árbitro confirma a falta para Macaca no momento em que vai acontecer a alteração. A alteração na Macaca. Sai Chaporã 29, da Silva 18, é a segunda mexida da Ponte no jogo, Batista. Da Silva, camisa 23. Daqui a pouco o Edu dá a ficha dele. 18, né? 18, não 23. 18 da Silva. Foi embora Echaporã. Echaporã foi embora. Da Silva, que também é atacante, está entrando. Tem um jogador caído da Ponte. Tá caído o Amaral, tá sentindo o joelho esquerdo.
Amaral está sentindo fortes dores e o árbitro autorizou o departamento médico a entrar em campo. Ô, Edu, você tem a ficha aí do Da Silva, né? Você falou antes do início dessa partida, aliás, no intervalo. No intervalo você falou do Felipe, Luiz Felipe, falou também do Da Silva, hein, Edu? Isso, olha, o Da Silva é o seguinte, ele chegou no final de maio, estava no Novo Hamburgo, tem 23 anos, estreia dele. Da Silva, estreia, chegou junto com outro cara aí que ainda não... É o Richelli. O Richelli volante, só que não pode jogar porque está na janela, né? Só a partir de 18 de julho. O Richelli volante. Então, Da Silva fazendo a sua estreia, Batistão. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Atendimento no Amaral, ele saiu, tá tudo certo com o Amaral. E agora ele vai retornar, o árbitro vai dar bola ao chão, não houve falta, portanto vai dar a bola ao chão. A bola é para o time que estava com a bola, no caso, o time é a Bolívia Querida. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou então chame pelo WhatsApp 999 35 7534. Atacado Obra Já. Batista, a bola será trocada, a bola está murcha. A que estava em campo está murcha. O árbitro pediu, portanto, para trocar a bola. Pois não, CH, fala que eu te escuto. Essa era a informação, olha a Ponte. Domina o time da Ponte, vem pela esquerda no campo de ataque, Amaral. Ele recolhe, domina, recua, solta o jogo próximo do círculo central para Leonaldi. Abriu pela meia direita no campo de ataque, vem para a bola, Luca tentou, lançamento na área, subiu lá atrás, afasta, tira Nilson Júnior. A bola sobra com o time da Bolívia Querida, com dificuldade para sair jogando, mas o árbitro marcou a falta, marcação alta do time da Macaca e a falta para o Sampaio Correia. Placar de 0-0. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Vai sair jogando lá atrás Luiz Daniel, placar de 0-0. O tempo vai passando e a Ponte Preta vai empatando. O resultado não é legal. Lançamento na zaga. Vem lá atrás Fábio Sanches para afastar, tira. Reboteada, a bola caiu com o Leonaldo. Ele gira de um lado para o outro, escapa bem da marcação. Engata uma arrancada. Opa! É falta nele, vai sair cartão amarelo. Nilson Júnior, uma entrada federal. Chegou pegando forte, o árbitro parou, marcou falta e o cartão amarelo, amarelinho. Chegou abalroando. O número 4, Nilson Júnior, chegou abarroando o jogador da Ponte. Vem para a bola, domina, Fábio Sanches. Ele vai saindo lá do círculo central, tentou passear aberto lá na ponta direita. Vem Hipólito para afastar. A bola caiu lá atrás no campo de defesa. DG domina, batendo de perna direita, soltando para Fábio Sanches. Fábio Sanches voltando para Douglas Mendes. Na lateral pela direita para Formiga, escapa bem. Arrancou, levou, ajeitou na perna direita, tentou passe. Olha, ele esperava a passagem lá pela direita de alguém. Esse alguém, evidentemente, seria o Da Silva. Só que o Da Silva veio para dentro esperando que o passe seria no facão. E aí o Formiga deu o passe na lateral, que seria o mais óbvio, né? A menos que tenha sido ensaiado. Mas o mais óbvio era a chamada jogada de 1-2, né? O overlapping. Lembra do Cláudio Coutinho? Cláudio Coutinho chamava essa jogada de overlapping. Essa passada do lateral com ponta, ali na beirada do campo. Lançamento de bola lá na ponta canhota, ela vai embora, bola comprida para a linha lateral. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, etapa
etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta, 0. Sampaio Correia, 0. Olha, continua, hein? CSA 1, Grêmio também 1. E aqui 0-0. Macaca, nesse momento, 18ª. Ganha um pontinho só. Vai para 13 pontos e com um pontinho só não sai da zona de rebaixamento. Carlos Batista. É comigo e o maior time do rádio. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7. Domina no campo de ataque da Silva, toca a bola rasteirinha, encosta a marcação, o árbitro para, marca falta, entrada na área, falta para o Sampaio Correia bater. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Você tem ideia até agora, em 13 rodadas completadas, e essa é a 14ª, quantos empates nós tivemos até agora na Série B? Pois não, pode informar, diz aí, CH. Fora essa rodada, o CSA está empatando com o Grêmio e a Ponte com o Sampaio Correia. São 2 empates. Até a rodada passada, 44 empates até agora. Um absurdo, hein, Batista? Até agora, 44 empates na Série B, fora esses 2 jogos que estão rolando. É o campeonato que se imaginava que fosse um campeonato muito melhor. Tem 8 campeões da Série B. Tem 6 campeões da Série A disputando a competição. Times grandes. Esperava-se um campeonato muito melhor, inclusive com chuvas e gols. Mas não é o que está se vendo, né? Vem para a bola pela esquerda, Arthur tentou o passe, a bola tocou no adversário, voltou. Thiago Oliveira recua para a entrada da área, Luan Ribeiro estoura, bate a bola para frente. Placar de 0-0, a bola sobrou dentro do círculo central da Silva, foi aterrado. É falta nele, o árbitro parou, marcou falta. Tem impresso o time da Macaco, o tempo passa. 31 minutos. Domina, vem Leonaldi, tentou o passe na frente, deu rebote, caiu o jogador da Macaca. A bola volta, sobra com o time da Ponte, mas o jogo está paralisado. O Fecim está sentindo o joelho e a coxa esquerda. Está caído e a arbitragem autoriza a entrada da maca e dos médicos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Sampaio Correia também 0, alô, Edu Pinheiro. Olha, a Ponte joga depois lá em Goiânia, disse aí, o CH disse aí, pega o Vila Nova, na terça, dia 28, 21h30, de novo, hein, moçada, 21h30, hein, Vila Nova e Ponte. E depois a Macaca recebe aqui o Tombense, dia 3 de julho, domingo, 11 horas. Ou é 8 ou é 80, 11 horas ou 21h30. Alô, Miranda, se recuperando de Covid. Um abraço, Miranda. Não concorda aí com o Hélio dos Anjos, entrar com 3 atacantes, com 2 volantes. Tem que tirar um atacante para colocar mais um atacante, um zagueiro, tirar um, né, e colocar mais um atacante. Eu entendi. Um abraço, viu, Miranda? Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que recebe também o sinal de FM faixa estendida 85.7 para Ribeirão Preto AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no YouTube, valeu, gente. Grande abraço, você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. Domina, vem para o jogo. Escapa Leonaldi, adiantou, perdeu a bola, recupera a posse de bola lá atrás. A Bolívia, querida. Reclamou Ferreira de uma falta. O árbitro atrasado, mas marcou a falta no campo de defesa, que fica sentindo a mão. Tá sentindo a mão Ferreira, que é o capitão do Sampaio Correia. E o departamento médico já foi chamado. Olha, Batista, tem um detalhe importante. A Ponte que pode mexer daqui a pouco. Eu estou vendo o Dodô, número 8, na beira do gramado. Só que o Hélio dos Anjos já parou o jogo para mexer no time 2 vezes.
Então ele tem só essa oportunidade. Se ele trocar, e me parece que ele vai fazer isso, ele mexe agora e não pode colocar mais jogador nenhum. Se alguém se machucar, a Ponte tem que continuar com 10 em campo. Então está no campo o Dodô, número 8, é a novidade na Ponte. Já eu confirmo quem saiu. Dodô, portanto, tá entrando aí o Dodô, camisa número 8, no time da Macaca. E a Ponte Preta, então, né, o professor Hélio dos Anjos, significa que não poderá mais mexer no time daqui para frente, porque ele tem 5 substituições para fazer, mas só pode mexer 3 vezes. Então ele já mexeu tirando o Norberto, colocando o Igor Formiga. Tirou o Echaporã, colocou o da Silva. E agora tirou o Douglas Mendes, o DG, e colocou o Dodô. Portanto, o time da Macaca vai para o 4-3-3, né? 4-3-3. Está entrando Dodô. Dodô é atacante ou é meia? O da Silva é centroavante. Luca é atacante. Meia atacante, né? E amarelo, anote aí. Para o Arthur, número 15. Arthur tomou cartão amarelo, portanto. E aí, Gleger, como é que fica taticamente o time da Macaca? Saiu Douglas Mendes, não deveria ter saído, hein? Deveria ter tirado o Thiago Oliveira e não o Douglas Mendes. Mas e aí a sua opinião? Ele vai para cima agora, né? O Dodô é um atacante, né? Um atacante de beirada. Eu me lembro ele entrou já numa partida aí. Para mim, eu gostei da movimentação, jogador de velocidade. Ele vai para cima. Eu tô gostando demais do Formiga lá pelo lado direito, né? Entrou muito bem no jogo. Expectativa é de que a Ponte seja um pouco mais agressiva agora. Porque precisa fazer o gol, né, Batista? Criou algumas oportunidades, né? Mas o gol que é bom até agora nada. Então, agora o Hélio tira um zagueiro e bota um atacante de beirada. Então, para mim, vai para cima. Mas a derrota é pior, né? Então, gostei demais desse Douglas Mendes, né? O cara tem uma tranquilidade impressionante. Poderia ter permanecido com ele. Vai para a bola, para a batida, cobrança de falta, o time do Sampaio Correia. Mas vai mudar o Sampaio, hein? E deve vir por atacado. É o 20 que vai entrar, já eu confirmo. Tá saindo o Rafael Vila no time do Sampaio Correia. E está entrando camisa 20, Renatinho. Renatinho já está no campo de jogo. Entrando no time do Sampaio Correia, que tem falta para ser cobrada pela direita. Vem para a bola o Renatinho. Ele já entrou e já vai para a bola para a batida. Autorizado. Partiu o Renatinho. Pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás de cabeça, não está valendo nada. Leonaldi tirou de cabeça, mas havia uma falta de ataque lá dentro da área da Macaca. Falta para a Ponte Preta bater. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça o site, acesse cortag.com.br. Siga a Cortag nas redes sociais. Acesse o Instagram, @CortagBrasil. Arremesso lateral, a Ponte cobra, a bola veio para a área, dominou da Silva, girou na entrada da área, não achou o buraco, volta a bola para Formiga, ele bate, ele perto da direita, levanta na área, mas em cima da cabeça do zagueiro, Nilson Júnior tira, a bola voltou, opa! A falta, Amaral foi atingido, o árbitro paralisou, marcou o lance para cartão amarelo, chegou todo atrapalhado, chegou pegando o joelho do Amaral. Uma entrada perigosa, maldosa. O árbitro não deu cartão. Apenas a falta para o time da Macaca bater do campo de ataque. Vem para a bola para a batida. 38 minutos, momento de expectativa. A torcida joga junto. 4 homens na composição da barreira. E mais o Fecim que fica ali enxuriçando a coisa. Vem para a bola, Luca, e está autorizado. Ele arma a perna direita, é o artilheiro do time da Macaca. 12 gols. Autorizado. O meu coração está pedindo gol. Luca, pé direito, bateu. Vai embora. Para fora. Pela
pela linha de fundo, ele se lamenta. Bateu de perna direita, a bola passou pela barreira e passou à esquerda de Luiz Daniel. Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta. O Luca não olha para o gol, né? Ele não olha, ele acha que o gol tá para lá, ele vem e dá a pancada de perna direita, mas olhando para a bola, olhando de cabeça abaixo. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, seu Batista. E olha, tem oferecimento. De Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade e preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Depois da cobrança de arremesso, o Amaral domina no corredor central. Recebe para o time do Macaca, gira em cima do próprio eixo, se manda pela meia esquerda para fazer o passe aberto para Arthur. Recolhe, domina, tocando para Leonaldi, vem pela meia canhota, a ponte vai espremendo. Neste momento, o time da Bolívia, querida. Amaral escapa da marcação, toca a bola pela esquerda para Arthur, tenta o passe, erra, a bola toca no zagueiro, volta, sobra com o Amaral, entregando para Thiago Oliveira de primeira para Leonaldi, volta no Thiago Oliveira, 40 da etapa final, 0-0. Vem lá atrás Fábio Sanches para dominar do círculo central, virando o jogo pela direita no campo de ataque, placar de 0-0, tempo passando, a Macaca empatando em casa, o resultado é ruim. Luca tem pressa, cobra, arremesso lateral, lançou na entrada na área para Da Silva, virou pela direita, vem para a bola, dominou, tentou a passagem, Formiga, chega a marcação do Hipólito, é arremesso lateral. Formiga vem para a bola na marca de 41 minutos. Cobra, lançou para Da Silva na área. Tentou girar na perna direita. Bateu em cima do Nilson Júnior. A bola escape e vai fora. Pela linha de fundo. Em escanteio para Macaca bater. É pela direita a bola parada. Quem sabe? Quem sabe? 70% dos gols saem de bola parada com 1 ou 2 toques. É agora! Autorizado, Leonaldi, zagueirada na área, pé direito, levantou na área, subiu, afasta, tira lá atrás, Nilson Júnior, reboteada, a bola caiu lá pela esquerda, vem Hipólito tentando levar, o árbitro parou, pegou uma falta do Leonaldi, é falta no campo de defesa, falta, e vai mudar já o time do Sampaio Correia. Atacado Obra Já, tem tudo que a sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo. Acesse obrajá.com e saiba mais. Batista. Oi, CH, pode falar. Poveda vai embora, o 19 é Heron. Heron é a novidade do técnico Léo Condé e o Pimentinha vai embora. Vem aí o Maurício, número 14, é o mexe-mexe no Sampaio Correia. Mexe-mexe, é o mexe-mexe. É o mexe-mexe no Sampaio Correia. 2 alterações, a ponte já mudou 3 vezes e não pode mexer mais. Será que o Hélio dos Anjos sabe disso? Se manda o time da ponte, vem pela ponta direita da Silva. São 3 a marcá-lo. É um enxame em cima dele. Ele sozinho levanta no peito e na raça falta. Ele comete a falta. O árbitro parou, marcou falta lá atrás do campo de defesa. A falta em cima do Catatal. Os donos da bola. De segunda a sexta-feira, das 12 até as 13. Programa começando mais cedo. Avisa todo mundo aí. Ajuda nós. Das 12 até as 13 horas na tela da Band. Programa
bombando no Ibope. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Time da Macaca não consegue penetrar, hein, Gleger? Tem até um volume ofensivo interessante, mas não entra na defesa do Sampaio Correia, que marca uma barbaridade. E desde o primeiro tempo, com essa solidez defensiva, né? O Sampaio realmente tem uma primeira linha muito forte, marca muito forte. O volante, o André Luiz, que a gente conhece, jogou na Ponte, está fazendo um bom jogo também ali, protegendo a linha de zaga, protegendo a entrada da bola. A Ponte não consegue, né? Tem que ter um pouco mais de mobilidade, aparecer um pouco mais de triangulações pelo lado para tentar surpreender. Mas realmente está muito difícil. A malha de marcação do Sampaio hoje realmente está muito forte, Batistão. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Domina o time da Macaca, vem com o Luca na armação da jogada pela meia esquerda, virando pela direita de longe, uma pancada de perto da direita. A bola vai embora, Dodô arriscou de longe, a bola foi embora. Foi embora para fora pela linha de fundo, a Ponte descia bem, descia com 4 jogadores. Ele não tinha a inclinação correta e também a distância, né? Dodô arriscou de longe, errou, mandou torto e para fora. Em tiro de meta para a Bolívia, querida. Placar de 0-0. 45 tempo regulamentar esgotado. É a hora do gol. A hora de fazer o gol. Vamos com 5 de acréscimo. 5 no additional time. Quem fizer o gol nesses 5 minutos ganha o jogo. Alô, Macaca. A hora é agora, hein? Vai para a bola, para cobrança de falta no campo de ataque. O time Ponte Pretano. A torcida fica atenta, fica ligada, mas não já faz aquele barulho costumeiro. A falta, Leonaldi, partiu o pé direito, levantou na área, subiu Arthur. A bola deu uma passada por cima do cabelo dele e foi embora para fora. Faltou ali uns 40 centímetros a mais para ele enfiar a testa na bola. Acho que é jogada ensaiada, né? Porque era o lateral que estava lá dentro da área para finalizar de cabeça. Não era a melhor jogada. A melhor jogada sempre é o Luca, que tem um bom poder de arremate. Ou Fecim. Fecim domina no campo de defesa, sai da marcação. Lançou na frente, tentou a passagem da Silva, tira. Afasta o zagueiro, é arremesso lateral pela esquerda, vem para a bola para fazer a cobrança. Arthur, 46, o momento é agora, a Ponte precisa da vitória. Arthur levantou a bola na área, na cabeça de Leonaldi, deu na defesa, a bola volta. Chega Leonaldi para tentar o domínio, perde a bola, o árbitro marca a falta do Leonaldi em cima do jogador do Sampaio Correia, falta lá atrás do campo de defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, o preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E amanhã, 7 da noite, estádio do Café. Guarani em campo contra o Londrina. Leandro Boles dá o recado, tá registrado. Com Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, Edu Pinheiro, comandando o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro e depois o jogo aberto pela Rádio Bandeirantes. Bola parada pela direita, o time da Bolívia, querida, tem falta para ser cobrada. Renatinho é o homem da bola parada. Time da Ponte recua. Vai montando um cinturão a partir da entrada da área. Está preocupado Luan Ribeiro. Ele fica orientando a barreira. São 4, 5 homens na composição da barreira.
Aliás, 4 ou 5 homens no cinturão de marcação e apenas um homem na barreira. Vem para a bola Renatinho. Arma a perna direita, 48. Partiu o pé direito, bateu, explodiu no corpo do Fecim. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É pela direita, o Sampaio vai conquistando um empate muito importante fora de casa. É muito, mas muito ruim o resultado para a Macaca. Vai penando na zona do rebaixamento na temporada 2022 da B-Zona. Vem para a bola para a batida na cobrança e escanteio. O Renatinho é o homem da bola parada, zagueirada no Sampaio na área da Macaca. Partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira defensiva da Macaca. Maurício pegou o rebote, dominou, recuou. Bola segura lá atrás, afasta Luiz Daniel, o goleiro. Ele bate, ele perto da direita, levanta no campo de ataque. Arthur chegou, ganhou, tirou e armou o contra-ataque da Ponte Preta, virando pela esquerda para Fecim. No jogo lateralizado, domina Fecim, tocou para Arthur, 3 em cima dele. É falta. É impressionante o fôlego desse time do Sampaio Correia, hein? 49 e o time está correndo, marcando, sempre com um na sobra e dois ali policiando. É impressionante, a Ponte não consegue vencer essa marcação. Vem para a bola, para a batida na cobrança de falta o time da Macaca. Zagueirada da Ponte Preta lá dentro da área. Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Partiu Leonardo, pé direito, levantou na área, subiu de soco. Luiz Daniel. Ele caiu e vai demorar uma barbaridade para levantar, hein? Vai ganhando tempo, o árbitro vai ter que acrescer mais 1 minuto, porque o Luiz Daniel, o goleiro tem esta prerrogativa, pode ser atendido dentro das 4 linhas. Ele subiu, acabou trombando ali com o da Silva. Não, o árbitro não acrescenta nada, não espera nada. Aponta o centro do campo e termina o jogo. Resultado horroroso da Macaca. Empate em casa com um concorrente direto na briga contra o rebaixamento. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos, cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol Edu Pinheiro. Olha, público 2.216, público total 2.216, renda R$ 29,90, renda já confiscada. Eberlin explicava ontem na entrevista pra gente aqui. Quem esteve presente no mafioso, Emerson Royal, lateral revelado pela Ponte, hoje jogando Tottenham da Inglaterra. Da Ponte pagou aí uma multa de 10 milhões, foi para o Atlético Mineiro, depois esteve no Real Betis da Espanha, enfim, agora na Inglaterra, de férias aqui, comparecendo ao Majestoso. Mais um capítulo triste, 0-0, a Ponte patina. Então, a Ponte com um pontinho aí que ganha, ela dorme na 18ª com 13. Guarani também tem 13, 19º. A Ponte, ela tem uma vitória a mais e o Vila Nova, 11 pontos. Só que a Ponte, se Guarani e Vila Nova pontuarem, a Ponte pode terminar a rodada na última colocação. Gente, faltam 24 rodadas, hein?
Faltam 24 e a Ponte precisa de 9 vitórias. A Ponte, em 14, teve 3. Em 14, teve 3. Agora, em 24, precisa de 9. Olha a situação da Macaca, hein? Olha, a grande chance que teve o Sampaio Corrêa, teve mais essa aí. A defesa que o Luan fez, o goleiro, 14 segundo tempo lá no gol da Fepasa. Gabriel Poveda pegou de primeira dentro da área, ele pegou no reflexo e no rebote o Catatal perdeu. Eu acho que a Ponte teve 2 chances com o Fecim. Início do segundo tempo, tabelou com o Luca. Fecim cara a cara, o goleiro tirou com os pés, né? E teve uma do Ixaporã. Igor Formiga, a 18 segundo tempo, roubou a bola, trabalhou, limpou e entregou para Ixaporã. Ixaporã deu uma limpada, uma pequena limpada, uma chutaça, bateu na zaga e foi para fora. Ixaporã. Oi, CH, 0-0, queremos ouvi-lo. Não dá para ficar questionando o resultado do jogo, não. A Ponte melhorou no segundo tempo, mas não o suficiente para merecer o resultado positivo. Eu acho que o Hélio dos Anjos, ele reposicionou o time, alguns problemas no primeiro tempo foram corrigidos para o segundo, mas o principal deles, que é colocar a Pinóia para dentro, aí o treinador depende de uma série de aspectos. Não estou fazendo defesa de ninguém, não, tá? Até acho, o Igor Formiga, a mexida que ele fez foi muito boa. O lado direito melhorou demais. Mas eu acho que talvez, se ele tirasse um zagueiro antes, poderia, não dá para saber, o resultado da partida ter sido outro. Eu sei que na fase que está, o treinador teve até medo e preocupação de acabar perdendo o jogo, porque o jogo estava aberto, o jogo estava elétrico. Primeiro tempo, tinha chance para os dois lados. No segundo tempo, bem lembrado por você, o Poveda teve a principal oportunidade no jogo e a defesa do menino Luan deve ser a defesa, estou fazendo aqui um spoiler, a defesa do jogo. Porque foi praticamente dentro da pequena área uma batida cruzada depois de uma jogada no Pimentinha, né? Do lado direito. E a Ponte não teve esse grande momento. Não teve no jogo. Ela teve volume, ela teve mais de 70% de posse de bola, ela teve mais escanteios, ela roubou mais bolas, ela parou de errar passes no segundo tempo. Mas essa marcação imposta pelo Sampaio Corrêa, a Ponte não teve competência para furar a primeira e a segunda linha, com todos os jogadores altos, né? Se você pegar a média de idade dos defensores e meio-campistas do Sampaio Corrêa, ela é superior ao time da Ponte de altura. A Ponte cruzou bastante bola na área, mas todas vencidas pelos zagueiros, pelos volantes da equipe do Sampaio Corrêa, que no primeiro tempo arriscou um pouco mais, na segunda etapa, nitidamente, o Léo Condé ficou satisfeito com o resultado, que para o Sampaio Corrêa é muito melhor o resultado de empate do que é para a Ponte, porque são adversários, são times que disputam aí a permanência no campeonato, né? Nem Ponte com o time que tem, com a pontuação que tem, nem o Sampaio Corrêa com o time que tem e com a pontuação que tem, almejam, pelo menos por hora, algo diferente do que a permanência. Ele tentou do lado direito, ele tentou. O Arthur terminou o jogo exausto, completamente exausto. Eu vi um time aplicado, eu vi no segundo tempo o Fecim tentar mais jogadas, arriscar mais, arrastar mais a bola. Eu vi o Léo Naldi arrastar mais a bola, parar de errar passes, mas aí o Luca encaixotado na marcação, lá na frente. O Dodô, para mim, pelo menos, não acrescentou absolutamente nada. Eu até gostei da entrada do Da Silva, que com a entrada do Da Silva, o Luca, ele veio flutuar um pouco mais atrás, um pouco mais solto. Só que o Luca estava nitidamente cansado, sem ritmo de jogo. Então, um pouco mais atrás, né, ou fazendo uma proximidade com o centroavante Da Silva, ele não conseguiu fazer muita coisa, porque, repito, estava cansado. A Ponte é a mesma ladainha de sempre, né? A Ponte tem problemas seríssimos no seu banco de reservas, tanto é verdade que o técnico Hélio dos Anjos só colocou 3 caras novas no segundo tempo. Entre as 3 caras novas, ele trocou um lateral por um lateral. Então não tem o que fazer. Você vai colocar o Matheus Anjos para jogar? Aí você vai colocar o menino Jean Carlos, o Fraga, o Alisson, Venâncio, Luiz Felipe, Da Silva entrou,
Dodô, não tem muito o que fazer, sem material. Não estou fazendo defesa de ninguém, não. A Ponte tentou e não conseguiu mais uma vez. Por quê? Porque ela preferiu, como estratégia, se proteger um pouco mais, porque a fase não anda boa, todo mundo sabe disso, e quando tentou atacar um pouco, faltou competência, faltou perna, faltou calma. No primeiro tempo, principalmente, o time nitidamente sente, no momento que tem energia para jogar, uma ansiedade que atrapalha muito. A Ponte teve chance, se tivesse um pouco mais de calma, de ter resolvido o problema no primeiro tempo. E não foram grandes chances, foram construções que poderiam terminar em gol, pelo lado do campo, principalmente pelo lado direito, com o Norberto, e ali, alguns momentos, com o Echaporã. O Fecim perdeu 2 oportunidades, não perdeu gols, para poder dominar com mais calma, levantar a cabeça e fazer o gol, que poderia, no primeiro tempo, ter dado um sentido diferente para a partida. Mas aí falta qualidade técnica, falta calma, falta tranquilidade e falta alguém ajudar, né? Não dá para você, em todo o ataque, depender do Luca, que hoje não foi bem, na minha opinião, e só do Fecim, o resto fica coadjuvando. É muito complicado. O 0-0 para mim foi correto. Com 2 times, Sampaio Corrêa foi muito competente na marcação. E a Ponte, Edu, foi incompetente para fazer pelo menos um golzinho. Bom, 0-0, o Hélio dos Anjos, 18 jogos na Ponte. Ele pegou os 4 finais do Paulista, teve o rebaixamento. Na Série B, tudo com ele agora, né? Bom, 18 jogos, 3 vitórias, 6 empates com esse, 9 derrotas. O aproveitamento do Hélio dos Anjos é de 27%, é abaixo da linha da miséria. Eu controlo técnicos da Ponte desde 96, na era Sérgio Carnieri. Todos os técnicos que pelo menos ficaram 15 jogos, por muito mais do que isso, foram dispensados. Muito mais. Olha, 27%. Nas mãos de Hélio dos Anjos, a Ponte marcou 11 e sofreu o dobro, 22. Outro detalhe também, a saga da Ponte começou em maio de 2017, quando a Ponte teve aquele rebaixamento no Brasileiro. Maio de 2017 começava o Campeonato Brasileiro, onde a Ponte foi rebaixada. E ali também outros fatores negativos e sucessivos aconteceram depois de maio de 2017. De maio de 2017 até hoje, nós tivemos no Majestoso 143 partidas. Lembra-se o que o Eberlin falou ontem na entrevista? Pô, aqui em casa parece que o time treme, parece que não vai, chega nas sociais, lembra-se que ele falou? Olha, meus amigos, de 143 jogos no Majestoso desde maio de 2017, o torcedor da Ponte foi para casa 82 vezes sem ver o time ganhar. Foram 45 empates e 37 derrotas. A Ponte teve 61 vitórias nesse período, mas assim, estamos falando no grosso, não comparando aqui a competição. Claro, o Brasileirão, o nível é bem maior que a Série B e assim vai. Ou seja, 57% dos jogos no Majestoso desse período, a Ponte não ganhou. Vamos lá, Zorzinho. 0-0, público no Majestoso, deixa eu ver aqui, 2.216. Renda já confiscada, 29.090. Queremos ouvir o Zorzinho, 0-0. Faltou competência para a Ponte, né? A gente, é claro que não dá para negar aqui também que o time da Ponte se dedicou, competiu, lutou em alguns momentos, né? Partiu para cima, tentando, mas enfrentou um time que veio com uma proposta defensiva. O Sampaio Corrêa, desde o primeiro tempo, aliás, no intervalo eu estava dizendo dessa competência de marcação, essa solidez defensiva, e aí fica difícil, porque você, com uma limitação técnica baixa, né, você não tem um jogador que desequilibra ali, claro, tem o Luca, mas o Luca enfiado por dentro ali, preso na marcação dos 2 zagueiros, fica difícil. Então não tem aquele jogador que leva essa bola com qualidade, não tem aqueles jogadores de triangulação para tentar envolver o time do Sampaio. E nós vimos em alguns momentos o Echaporã, no primeiro tempo, principalmente lá pelo lado direito, inclusive teve uma jogada lá, que a Ponte trabalhou bem a jogada, o Echaporã bateu e o zagueirão deu uma travada, a bola saiu para escanteio. Então foi muito pouco, né? Muito pouco a Ponte criando para conquistar o resultado positivo. Eu acho que a expectativa que eu tinha de ver um time concentrado, de ver um time empenhado, isso nós vimos. Nós vimos aí jogadores extenuados, né?
jogadores correndo uma barbaridade. Eu gostei da entrada do Formiga lá, eu, assim, poderia ter entrado até no intervalo, porque ele deu uma evolução lá pelo lado direito, que foi dada pelo Norberto no primeiro tempo, só que aí o Norberto perdeu força, tá muito tempo sem jogar, né, voltando de contusão, e o Formiga foi bem lá, criando algumas chances, mas aí, inteligentemente, o Léo Condé já manda neutralizar lá por lá, já fecha, olha, um marcando, o outro na sobra, e ficou muito difícil, né, muito povoado o setor. A gente via a Ponte tentando, lutando, mas é assim, né, Edu? É o futebol, né? É a competência, é a estratégia de jogo. Por isso que eu digo muito sobre isso, né? A estratégia de jogo. A estratégia de jogo bem definida. Aquilo que foi combinado durante a semana, aquilo que foi combinado no vestiário, e nós vimos a competência defensiva do Sampaio Corrêa hoje. A hora que a Ponte conseguiu furar esse bloqueio, estava lá o bom goleiro Luiz Daniel, né? Fez boas defesas no primeiro tempo, fez uma boa defesa também no segundo tempo. Então, ou seja, o resultado para mim foi ok também. Foi o resultado correto, porque as duas equipes, a Ponte atacando um pouco mais no segundo tempo, tentando chegar um pouco mais no segundo tempo, o Sampaio com uma proposta de se defender e explorar os contra-ataques, lá com o Pimentinha, aquele menino também é bom jogador, né? O Igor Catatal, que depois acabou tomando o cartão amarelo também, muito bem lá pelo lado esquerdo, então dando trabalho para o time da Ponte, mas assim, um jogo de igual para igual, um jogo toma lá, dá cá, mas a Ponte, infelizmente, assim, olha, se ela tivesse conseguido fazer 1-0, poderia dificultar, porque aí o Sampaio, a sua proposta, a sua estratégia teria que mudar, né? E aí poderia aparecer a chance, uma melhor chance de você matar o jogo com o segundo gol, né? Mas a Ponte, infelizmente, não conseguiu. Teve algumas bolas paradas também, muito bem neutralizadas pela defesa do Sampaio Corrêa. Então, Edu, assim, um jogo que, na minha opinião, claro, o 0-0 ficou ruim para a Ponte, porque a Ponte precisa dos 3 pontos, precisa sair lá de baixo e não conseguiu, mesmo jogando em casa. Era um jogo a ser vencido? Claro que sim, mas faltou realmente competência, principalmente do meio para frente, para que a Ponte pudesse fazer pelo menos 1-0. E aí ter um pouco mais de tranquilidade no jogo, esperar o time do Sampaio sair e você tentar matar o jogo. Então, para mim, resultado ok, mas olha, a gente tem que assinar aí, a Ponte não faltou dedicação, não faltou empenho, a Ponte competiu, tentou, lutou, mas enfrentou um time defensivamente muito forte. Então é isso, Edu. Lamentavelmente, a Ponte não consegue vencer mais um jogo, lamentavelmente a Ponte fica na zona de rebaixamento e isso é trabalho redobrado, não vou nem dizer dobrado, né? Trabalho redobrado para o Hélio dos Anjos, que amarga aí mais um empate jogando em casa contra um concorrente direto, digamos assim, porque o Sampaio está ali oscilando, né? Fazendo um campeonato de meio de tabela também, um jogo que a Ponte poderia ter vencido, mas infelizmente não conseguiu, Edu. Inacreditável, não, Edu? Esse time da Ponte parece pipoca sem sal. Wagner do bairro Vila Regia, aqui de Campinas, hein? Fora Hélio dos Anjos, vergonhoso, lamentável. Marcos Pessoa de Serra Negra. Tô resumindo, tá, gente? Edu, tem coisa estranha. Deixa eu ver o que mais. O que tem de estranho aqui? Torcida organizada cantando, técnico mantido. Não volto mais ao estádio. Enquanto em Berlim, esses amadores dirigirem a Ponte. Sérgio Jardim das Paineiras. Deixa eu ver aqui. É só começar a falar jorra aqui. Obrigado, viu, gente? Edu, nem Guardiola e nem o Jesus, lá, o português, faria o que o Hélio dos Anjos está fazendo. Com esse elenco, ele é um herói. Edu, Hélio dos Anjos não tem condições. O time é horrível, mas ele não consegue tirar mais nada disso. É o Xandão Fera. Segura, Xandão Fera. Edu, Dodô da Silva, parece dupla sertaneja. É o Heber do Jardim Olina. Alô, Elber, algo me diz que tem um esquema, ordem para DG jogar. Aumentou a multa? Renovou? Sim, renovou. Mas o menino, todo mundo gosta, viu? O ouvinte aqui, indagando aqui, porque o Dodô... Deixa eu ver o que mais aqui. Esse Hélio, hein? Pelo amor de Deus, ele não ouve vocês? Segura, Mar. Vai jantar de novo, vai, Mar. Uma Série C, que vergonha o time, hein? Gilberto lá de São Paulo. Deixa eu ver o que mais aqui. Hélio não treina. Finalização, não é possível. Os caras não batem legal. Edu, não vai dar jeito. Vamos para a Série C.
É o Dantas, hein? Dantas do céu. Meu pai foi jogador. Ele dizia, jogadores de perna curta e bumbum baixo são descartados pelos clubes. E a Ponte tem um monte, hein? Aí, ô Sidão do Proença, mas essa língua, hein, Sidão? Você é meu vizinho mais perigoso, viu? Já peguei mais aqui. Edu, está explicado por que não joga nada em Chaporã. Tá certo. Entendi. Beleza. Boa noite, Edu. Tudo bem? Não tem dinheiro, Hélio dos Anjos no cargo, é demais. Abraço, tá bom. Eu não entendi bem, mas mais ou menos foi isso, né? Newton de Valinhos, para encerrar. Deixa que eu estou aqui em casa, tentei ajudar esse time, mas não deu. Foi pro estádio, já tá voltando, também tá bravo, viu? Meus amigos, no Concentração nós dissemos aqui, né? De 2017 para cá, a Ponte contratou 179 jogadores, 4 goleiros, 13 na lateral direita, 23 zagueiros, 16 na lateral esquerda, 64 no meio, incluindo o volante, primeiro volante e meia. E sabe quanto atacantes? Desde 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos e meio. A Ponte contratou 60 atacantes, hein? E nesse período, 33 da base atual, inclusive o Emerson Royal, que hoje estava no Majestoso, tá bom? É isso aí. E assim vai a Macaca seguindo a sua saga, hein? Que será da Macaca 2022? Estamos chegando na metade do ano, hein? Olha quanta coisa aconteceu. Aqui fechado, hein, gente? Muito obrigado pelo carinho. Vem aí o nosso jogo aberto, final majestoso, Ponte 0, Sampaio Correia também 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. De primeira na frente para Luca, voltou Fecim, pegou, dominou Luca, entrou na área para Fecim, pé canhoto, bateu, defendeu Luiz Daniel, saída providencial, a Ponte ia fazer o gol, tava maduro, tava desenhado, e aí Luiz Daniel saiu para tirar, saiu no pé do Fecim. Fecim arrumou o pé canhoto, cobiçoso para meter a bola na rede. E o Luiz Daniel impediu, tá caído, tá contundido. A bola foi embora para fora pela...
Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, o casal lá da Paraíba, o simpático casal, o Paulo e a Rita Baluca. Edu, onde é que veio esse Dodô? Esse Dodô é meia, tem 24 anos, ele veio lá do Espírito Santo, de um time chamado Nova Venécia, da cidade de Nova Venécia, tá bom? Foi o segundo jogo do Dodô. Hoje, entrou no segundo tempo, né? O primeiro foi contra a Chapecoense, dia 24 de maio. Entrou a 24 do segundo tempo no lugar do Pedro Júnior. Tá bom, casal? Muito obrigado, abraço pra vocês, hein? 0-0, o craque do jogo. Oi, Batistão. Sim, Vai Edu. ser por convicção ou por exclusão? Vai ser por convicção. Eu não gostei do Luan Ribeiro numa pichotada que ele deu, mas depois a defesa que ele fez do Gabriel Poveda me convenceu de que eu deveria votar nele, até porque ninguém mais convenceu no time da Macaca, com exceção aí do sistema defensivo, né? Não vou colocar nominal. Os 3 zagueiros funcionaram bem. Mas eu fico com o Luan Ribeiro, para mim, o craque do jogo. O conceito dele hoje foi regular. Luan Ribeiro, goleiro perfeito, não jogava desde março do ano passado, no jogo que a Ponte pegou o Corinthians lá em São Paulo, né? Perdeu de 2-1. Então tá bom, amigo Batista, para você uma grande sexta, né? O Donos da Bola da meio-dia 1, hein? Não vai esquecer, Batistão. Ao meio-dia 1, tá bom? Craque da bola! Sim, Edu, sua participação teve enorme repercussão. Verdade. Alegria, obrigado. Você está sempre convidado. Aliás, o Edu Pinheiro estará conosco no sábado, das 10 até o meio-dia. Eu, o Tigrão, o CH, o Gleger, o Bolis e também o Edu Pinheiro. Sim. Então, quem quiser, né, tirar uma foto com o Edu Pinheiro, é só comparecer lá no Obra Já. Obra Já, que fica ali próximo da antiga Bendix, né? Vou contar uma história para você do São Bernardo, viu? Você passou para mim o endereço, passava lá, saía todo dia, saía do São Bernardo. É a rua, atenção, é a rua lá da... Padre Bernardo da Silva. 1301, no São Bernardo, hein? Sensacional, hein? Obra Já. Ou, se Deus quiser, às 10 da manhã estarei lá, viu, Batistão? Estaremos lá. E um dia encontrei num restaurante aqui no Shopping Galeria. O cara, eu estava lá com a minha esposa, né? E ele esperou terminar a refeição, sujeito muito educado. E aí ele chegou e falou: Batista, eu posso falar com você? Eu falei: claro, sem dúvida, né? Batistão, né? Aí ele falou assim: sabe quando o Edu Pinheiro conta a história de uma moça bonita que trabalhava lá na recepção da Bendix? E aí teve um rapaz, todo mundo queria, mas ninguém chegava. E aí teve um rapaz que chegou e ficou com a moça, e o Edu Pinheiro falou que foi o feio. O feio da empresa foi o que acabou ganhando a moça. E ele falou: então, eu sou o feio. Impressionante, apareceu o feio da sua história. Se materializou na minha frente e ele levou na esportiva, né? Ele levou na gozação, ele levou na boa. Joãozinho, ele falou e falou rindo, né? Ele falou assim, foi a na Sandra. boa. Então, avisa o Edu Pinheiro que você encontrou o feio da história dele. Joãozinho e Sandra, foi lá que eles se conheceram, se casaram, tá casado até hoje, graças a Deus, tem 2 filhos maravilhosos, sempre pega aí... Perguntei pra ele, Edu. Perguntou pra ele, sensacional. Falei: você ganhou a moça lá na empresa, mas e aí, o casamento durou? Falou: sim, está comigo até hoje. Temos 2 filhos e tal... Belíssimo casamento. Que Deus abençoe, né? Sem dúvida. Uma grande notícia, viu, Batista? Legal. Então, um grande abraço para você. Boa noite, viu, Batistão? Até amanhã, até sábado. Prazer inenarrável estar contigo, Edu. Um abraço. Tchau. Tchau. Então, o goleiro Luan é o voto do Batista. 0-0, majestoso público 2.216. Oi, CH, o craque do jogo. Luan, conceito regular. Luan, goleiro também. Gleger Zorzinho, alegria até o fim. E o craque do jogo? Edu, eu gostei demais do sistema defensivo da Ponte, como disse o Batista aí agora.
O Luan fez um bom jogo, fez uma belíssima defesa, mas eu vou ficar com o Fábio Sanches. Primeiro tempo ali, algumas estocadas do Sampaio Corrêa, sempre bem posicionado. Segundo tempo também, um xerifão ali na zaga. Para mim, o Fábio Sanches, o craque do jogo. Fábio Sanches teve um voto, o Luan teve 2, então Luan, goleiro, craque do jogo, porque o Kaique França, suspenso, não jogou e não jogava há um pouco mais de um ano, né? Março, abril, maio, junho, há 1 ano e 3 meses que esse goleiro da Ponte aí, o Luan, não jogava, né? Luan Ribeiro. Vamos lá, daqui a pouco tem aqui a ficha técnica em nome de Rose Pisos, tem a defesa do jogo e o conceito, o gabarito, jogador por jogador, né? Alô, Marcos Pessoa de Serra Negra, pô, Edu, você viu o Tombense, o Brusque, quem joga lá, quem são esses caras, quem são os caras estão lá em cima, Tombense e Brusque, e a Ponte nada, agora 23h53. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Império 350ml, 2,49. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Filé Mignon peça vácuo, 62,95 o quilo. Pão de queijo Brasa, 1 quilo, 14,99. Ofertas válidas até dia 29 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Argamassa AC3 7x1 cinza Pisocol por R$ 27,90 a unidade. A partir de 25 sacos sai por apenas R$ 25,90 a unidade. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Lembrando que a Ponte não teve o goleiro Kaique suspenso e também o Danilo Gomes, que atacante veio de São Paulo, machucado, né? Então, no Majestoso entrou a Ponte com Luan Ribeiro, Norberto, depois 3 zagueiros, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes, o DG, e Arthur na lateral esquerda, Amaral, Leonaldo, Fecim, Echaporã e Luca. As alterações, a primeira foi a 11, segundo tempo, saiu Norberto, entrou Igor Formiga, lateral direito por lateral direito. Depois, a 23, saiu Echaporã, atacante, entrou Da Silva, atacante, fez a sua estreia, 23 anos, estava no Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. E depois, a 33, saiu Douglas Mendes, zagueiro, entrou Dodô que é meia, né? Saiu um zagueiro, entrou meia atacante.
Dodô, que já dissemos aqui, veio lá do Espírito Santo de Nova Venezia, o segundo jogo dele, tá? A equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Sampaio com Luiz Daniel, Mateuzinho, Alain, Nilson Júnior e Lucas Hipólito. Ferreira, André Luiz Volante, que esteve aqui na ponte. Rafael, depois Renatinho. Renatinho jogou no Guarani. E Igor Catatal. Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani, depois Heron. E Pimentinha, depois Maurício. A equipe do técnico Léo Condé. Apitou Diego Pombo Lopes, da Bahia. Cartão amarelo, vamos lá, pra ponte. Thiago Oliveira é o terceiro, hein? Não é o terceiro, do Leonaldo que é o terceiro, perdão. Thiago Oliveira levou amarelo a 43 do primeiro tempo, o Leonaldo foi amarelado a 10 do segundo tempo, é o terceiro do Leonaldo, confirmando, e o Arthur também foi amarelado. Sampaio teve Igor Catatal e o Nilson Júnior, tá bom? Bom, 0-0, renda 2.216 e a renda 29.090 já confiscada por bens jurídicos. A ponte não vai ver nada. E foi isso aí. Em nome de Rose Pisos, a ficha técnica majestoso 0.0 Sampaio Correia. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, a defesa do jogo. Para quem não acompanhou, vamos lá, incluindo algumas sortes, hein? Por exemplo, a 23, primeiro tempo. Mas o goleiro da Ponte Luan saiu errado, jogador de presente no pé do cara. Oi, Batistão. Luan saiu jogando errado, a bola sobrou, dominou, ajeitou, pé canhoto, vem, Poveda, girou em cima da marcação, perdeu tempo. Foi bloqueada, a bola voltou, chegou na bola, DG salva a pátria. Teve sorte, Luan, DG salvou. Vamos lá, 24 no minuto depois, quase gol contra. Seria gol da Ponte. Não sei quem tocou, Daniel, o goleiro do Sampaio. Pegou no reflexo. Oi, Batistão. Domina no campo de ataque, Norberto abrindo para Luca na ponta direita. Recolheu, preparou o passe, pé direito, inverteu para Arthur, inverteu tudo na área. Arthur dominou, levou, ajeitou, pé canhoto, cruzou para trás. A bola desviada, grande defesa do Luiz Daniel. Muito bem, olha, o lance do Arthur, né? Bom, 25 minutos, 1 minuto depois, tudo no primeiro tempo, hein? Amaral, de longe. Oi, Batistão. Mostrou que ele tá ligadão. Amaral dominou, calibrou o pé direito, uma bomba! Luiz Daniel caiu com ela dominada, batida de longe, personalidade do garoto. O Belim falou que tá esperando o representante do Amaral, né? O procurador dele, para acertar também renovação de contrato, hein? Felipe Amaral. Olha, finalzinho do primeiro tempo, Luan, goleiro da Ponte, no gol de entrada, uma falta lateral seria cobrada. Vem pra bola, Pimentinha, levantou na área, desvio de cabeça, pega Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, Igor Catatal, subiu desviando de cabeça, uma bola perigosa. Luan Ribeiro. Vamos para o segundo tempo, 1 minuto e meio, hein? Bola bem trabalhada, Luca Fecim. Luca deixa Fecim na cara do gol, cara a cara com o goleiro. De primeira na frente para Luca, voltou Fecim, pegou, dominou Luca, entrou na área para Fecim, pé canhoto, bateu, defendeu Luiz Daniel, saída providencial, a Ponte ia fazer o gol, tava maduro, tava desenhado, e aí Luiz Daniel saiu para tirar, saiu no pé fechou o ângulo, ficou apertado pro Fecim, né? Vamos lá, 14 segundos, última proposta, em 14 segundos do tempo, Luan, no reflexo, Gabriel Poveda, ex-Guarani, chuta, bela defesa do goleiro da Ponte e ainda perde no rebote, também teve defesa e teve sorte, Zorzinho vai falar, quer ver? Vamos lá, oi Batistão. E vem no contra-ataque, vem Pimentinha, domina, tocando pra Poveda, pra Pimentinha, limpou pra Poveda, pé direito, bateu, espalma, Luan Ribeiro, que defesa! Espetacular! Salvou
salvou o time da Macaca, voltou e o Catatal bateu para fora pela linha de fundo. Uma defesa espetacular no puro reflexo. A batida do Gabriel Poveda em cima. Chegou Luan Ribeiro e fez uma defesa e depois o Catatal perdeu um gol feito. Gol aberto, ele chutou para fora. Mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Depois você, Gregory, falou, sou bom e tenho sorte, né? Teve sorte nessa daí também. Vamos lá, Zorzinho. A defesa do jogo. Edu, você anotou aí também o conceito dessa última aí, né? Por incrível que pareça, não. Dessa vez, não. 8,25. Defesaça. Para mim, a defesa do jogo, essa defesa do Luan aí, que salvou o time da Macaca e deu sorte depois no rebote, né, Edu? Sou bom e dou sorte. Muito bem. E para você, CH? Acompanhe o relator. Então, lance 7 em Giba, 14, segundo tempo. A defesa do jogo foi essa. E vem no contra-ataque, vem Pimentinha, domina, tocando para Poveda, para Pimentinha, limpou, para Poveda, pé direito, bateu, espalma! Luan Ribeiro, que defesa! Espetacular! Salvou o time da Macaca, voltou e o Catatal bateu. Muito bem, ainda a Série B tivemos CSA 1, Grêmio também 1 e na Copa do Brasil, Fluminense 2, Cruzeiro 1 e São Paulo 1, Palmeiras 0. Dessa vez o Palmeiras perdeu, hein? Já. O gabarito, hein? O conceito jogador por jogador com CH e com Greg Zorzin. 00:03, já estamos na sexta-feira. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Gabarito do jogo. 0-0, Ponte Sampaio Correia, 0-0, Zorzinho. Vamos lá, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo, Edu. CH. Regular, melhor o primeiro tempo. Vamos ao goleiro Luan Ribeiro. Não jogava 1 ano e 3 meses pela defesa do jogo que fez. Teve sorte no rebote, não entrou. E a saída errada que ele deu a 23 do primeiro tempo de presente no pé do Carlos Sampaio Correia, mas a zaga isolou o DG, né? O zagueirão aproveitou. O conceito do Luan, hein, Gleger? Edu, eu gostei. Passou tranquilidade, né? Fez algumas defesas seguras. Isso daí foi um erro ali, né? Acabou tentando fazer um passe ali. Tem que fazer o simples, né? O goleiro tem que sempre fazer o arrozinho com feijão. Mas fez a defesa do jogo, né? Garantindo aí o resultado. Conceito regular para o Luan. Vamos ao Norberto. Começou jogando, né? Norberto. Ele foi até 11, segundo tempo, depois entrou Igor Formiga. Então, o CH pode fazer o Norberto, o Igor Formiga também. Norberto tentou trabalhar com o Echaporã, né? No primeiro tempo, algumas jogadas, algumas descidas, enfim, trocaram passes, cruzamentos e tal.
E o Igor Formiga, ele me chamou a atenção no lance, CH18 do segundo tempo, onde ele foi para a lateral, recuperou a bola, brigou, tomou do cara, limpou. Aí ele entrou na área, assim, e deu pro Echaporã. E o Echaporã encheu o pé, mas bateu no zagueiro, hein? Era para fazer, mas me chamou a atenção Igor Formiga. Então vamos lá, você fala aí para mim do Norberto e Igor Formiga. O primeiro tempo do Norberto foi bom. Ele voltou legal, mas depois morreu fisicamente, né? Sentiu o jogo natural. Depois entrou o Igor Formiga, entrou muito bem, ofensivamente falando, ele deu alternativas, mas sozinho ninguém faz verão, né? Não dá para fazer milagre. Então vou dar regular para os dois. Os dois, para mim, fizeram uma boa partida. Bom, zagueiros, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes, sendo que Thiaguinho e Douglas, o DG, revelados na base, e o Fábio Sanches, você também gostou. Inclusive, você votou nele, né, Greg? No craque do jogo, né? No Fábio Sanches. Ele deu um corte muito providencial no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi, olha, foi um corte providencial. Enfim, uma zaga hoje, só falar se foi seguro ou não, sendo que o Thiago Oliveira tomou amarelo, né? E o Douglas Mendes, o que você achou também e o conceito desse trio aí, Zorzinho? Eu gostei do Fábio Sanches, teve esse corte que você falou aí agora, teve outras jogadas ali de perigo do Sampaio, que ele sempre estava bem posicionado, bola aérea. A defesa da Ponte realmente hoje se comportou muito bem. Acho que o Hélio pode dar até uma sequência a esse trio de defesa aí. Gostei. O DG crescendo, né? Teve um lance ou outro ali que deu uma... Teve uma hora lá que ele deu uma pichotada lá, mas isso aí acontece, né? Poderia ter tido um pouquinho mais de tranquilidade, mas às vezes o calor do jogo acontece isso. Mas eu vou dar um conceito para os três, regular. Eu gostei muito, viu, Edu? Lembrando que Douglas Mendes, DG, o Eberlin já renovou o contrato dele, né, CH? Renovou o contrato até final de 2025, com 23 milhões de multa rescisória para o contrato. Sim. E, bom, esse trio aí, CH, o que você achou? Edu, eu gostei. Eu acho que o Fábio Sanches, ele está sendo decisivo e determinante para o crescimento dos dois garotos, tanto do DG como do Thiago. É uma pena a Ponte estar nessa situação, porque numa situação um pouco mais de calma, de tranquilidade, com menos pressão, esses meninos, com certeza, de maneira imediata, estariam produzindo ainda mais do que já estão produzindo. Então, o Fábio Sanches é o esteio dessa zaga, ele é o melhor de todos, realmente. O voto do Gleger é perfeito. Eu só escolhi o Luan porque, no principal momento do jogo, eu acho que ele fez uma defesa sensacional e salvou a Ponte. Mas os dois fizeram um grande jogo para mim. Eu vou dar regular para os três. O melhor dos três, sem dúvida alguma, foi o Fábio Sanches. Edu? Vamos para a lateral esquerda, o Arthur, Jorginho. Teve muito trabalho, o Pimentinha não é fácil não, hein? Você vê que a 25 do primeiro tempo, ele deu uma... Pimentinha passou pelo Arthur e finalizou o chute cruzado que não pegou ninguém. Não acertou ninguém que estava entrando no cruzamento, também não acertou o gol. E uma também a 5 do segundo tempo, lá no gol da FEPAS, a Pimentinha de novo. Entrou, cruzou, só que ele cruzou, rapaz, disse o Batista... Lambeu, o cruzamento lambeu toda a área, que não tinha um para tocar pro gol. Foi um perigo danado. Agora, no mais, o Arthur desceu várias vezes, participou de cruzamentos. Teve hora que também, na cabeçada, tentou fazer. Arthur, como é que foi? Olha, Edu, marcar o Pimentinha não é fácil não, tá? Jogador de muita velocidade. Nós falávamos, inclusive, eu, CH, o próprio Tigrão aí, no programa Esporte em Debate da Bandeirantes, falávamos sobre o Pimentinha, que é um jogador perigoso, jogador de muita velocidade. Há muito tempo a gente já conhece o Pimentinha, né? Sempre jogando lá pelo Sampaio. Mas eu acho que num contexto geral, não dá para falar que ele foi mal no jogo, né? Ele tentou algumas jogadas de ataque, como no começo do jogo ali, alguns cortes ali, inclusive marcando o Pimentinha, né? Numa troca, em alguns momentos ali, ele sempre fechando a linha. Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu. Não foi mal, não. Vamos lá, vou precisar de vocês dois com os volantes, tá? 0-0, hein? Ponto, Sampaio Correia, foi 0-0. Amaral e Leonaldi. Vamos lá, ambos da base. O Leonaldi veio da base, estava até para a base da Ponte, né? Jogou pouco na base, mas enfim, é considerado revelação da Ponte. E Amaralzinho também, tá? E quero saber, o CH, primeiro você, depois o Zorzinho, quem que jogou mais? Amaral ou Leonaldi? Agora o Leonaldi tomou terceiro amarelo.
não joga contra o Vila Nova lá em Goiânia terça-feira. E eu acho assim, CH, o Leonaldi, ele tem, por exemplo, às vezes ele fica muito, ele carrega muita bola, é para passar. Às vezes é para carregar, ele passa logo. Às vezes é para ele passar, ele chuta. Eu acho que precisa equalizar um pouco o tempo do Leonaldi, né? Que ele é muito participativo. Você vê, o Fecim cobrou pessimamente mal o escanteio logo no comecinho. Cobrou o escanteio e acertou. Os demais escanteios que cobrou foi o Leonaldi. Faltas alçadas para a área, Leonaldi cobrou. Estava em todas, ele está em tudo, participa de tudo. Mas enfim, o que você achou, Amaral e Leonaldi? Falta experiência, falta dosar. Na região onde ele joga, você precisa ser muito rápido, preciso e trabalhar com a bola sempre perto da perna. E às vezes ele adianta. Ele é ainda muito ansioso, é um garoto. É que a gente faz tanto tempo que já assiste ele no time titular que a gente esquece que ele é garoto. Não estou fazendo defesa de ninguém, não. Leonaldo foi mal no primeiro tempo, muitos erros técnicos e de posicionamento no segundo tempo melhorou. Mas hoje o parceiro dele não ajudou, não. Eu achei que o Amaral fez uma partida assim... Ele está voltando agora também, né? Ficou um tempão fora aí, mas eu gostei mais do Leonaldo no segundo tempo do que do Amaral nos dois tempos. Então eu vou dar um um regular menos para o Amaral e um regular mais para o Leonaldo. O quê? Olha aí, CH. Olha, o Leonaldo já completou com essas 55 jogos, viu, Zorzinho? 55 jogos. Vamos lá, o Zorzinho, Amaral e Leonaldo. É que são características diferentes, né? Você vê que o Amaral é mais de contenção ali, protegendo a linha, ele fica sempre ali, é um primeiro volante, né? E o Leonaldo é um jogador que gosta de sair, gosta de aproximar dos homens de frente, gosta de chegar, em alguns momentos finalizar, já fez inclusive até gols aí com a camisa da Macaca. Eu acho que características diferentes, mas foi bem os dois para mim, conceito regular para os dois. Vamos ao Fecim, CH. Fecim, no primeiro lance dele, logo a 4 minutos, lá no gol da Fepasa, foi cobrar o escanteio, cobrou mal, rasteiro, pessimamente, né? Mas vamos lá, 4 minutos e meio, desce de novo a ponte, Norberto para Chaporã, Chaporã cruza na pequena área e era pro Fecim. A bola escapou do pé dele. Escapou, saiu assim, escapou, pimba, ela foi chorando, escapando aí para tiro de meta, tá? E começo do segundo tempo, aquele lance Luca para Fecim. Fecim na cara do goleiro e o goleiro do Sampaio Correia tirou com os pés. Deixa eu ver o que mais aqui, foi o que eu notei do Fecim. O que você achou, hein, CH? Ele no primeiro tempo, cruzamento do Echaporã, que ele se jogou na bola e chegou atrasado também. Também. Ele... Foi um pouquinho antes, isso. O Edu, a gente... É o que tem para hoje. Não adianta eu ficar aqui criticando, questionando. Não tem melhor que ele no time. Não tem. Só que hoje, tecnicamente, ele errou demais. Não sei se era a condição do gramado, o gramado estava muito molhado, a bola estava correndo demais, se a chuteira não era apropriada para a condição do gramado, se ele dormiu mal, se ele não jantou direito, se ele estava com dor, se ele brigou com a esposa ou com a namorada, que eu não sei nem se ele tem namorado ou tem esposa, não sei. Né? No segundo tempo melhorou um pouco, no primeiro tempo, como o Leonaldo errou muito ansioso. Eu vou dar um regular, porque ele se dedicou bastante. Aliás, todo o time da Ponte se dedicou muito, mas falta qualidade. E para ele também faltou. Regular. Exato, você tem razão. Foram 2 cruzamentos no início do jogo para o Fecim. Uma ele não pegou, né, raspou, e a outra ele dominou, mas a bola escapou. Foi a 4 e a 12 minutos. Enfim, é o cara que teve mais chance para a Ponte, foi o Fecim. Vamos lá, o Zorzinho, Echaporã começou jogando, foi até 23 do segundo tempo, outro negócio, né? Fez alguns cruzamentos, um no cravo, outra, né, um no ferro, outro na ferradura, né? E lá foi Echaporã com mais o jogo, hein, Zorzinho? Mas já teve piores momentos, né? Hoje eu gostei do primeiro tempo, evoluiu ali pelo lado direito, ele com uma dobra ali com o Norberto. Segundo tempo ele teve inclusive uma chance ali numa jogada, numa triangulação, né? Mas ele cansou também, né, Edu? Mas hoje o Echaporã não foi mal, não. Não dá para dizer que ele não... Porque as últimas partidas dele foi tenebrosas, né? Hoje não. Hoje foi, tentou, lutou, correu, né? Mas fica devendo, claro, numa finalização, fica devendo, claro, em fazer um gol, né? Em criar mais oportunidades. Mas hoje não foi mal. Conceito regular. Vamos para o Lucas, CH. Lucas jogou o tempo todo, primeiro tempo não tem nada, até dizer que no intervalo, acorda, Lucas, tal. E no início do segundo tempo, ele dá um passe pro Fecim, aquela tabela
Cecim saiu com o goleiro, cara a cara, tirou com os pés aí o goleiro. E teve também, deixa eu ver, uma falta que ele cobrou a 38, frontal, até disse o Batista, pô, mas o Luca olha pra bola, não olha pro gol. Chutou aí por cima. É o que eu notei do Luca. Hoje o artilheiro da Ponte, como é que foi? Não foi passe não, Edu. E ele tentou dominar e a bola correu pro Fecim. Eu fiquei prestando muito bem atenção. Depois você vê com calma, não é? Eu Ele não participa gostei do lance, Luca. né? Mas escapou. E a bola sobrou pro Fecim. Pelo Fecim. menos eu acho que foi isso. E de repente eu estou enganado. É o Não, seguinte, mas- Edu. O Sim. Luca, ele precisa jogar mais. E hoje, além da marcação muito competente do Sampaio Correia, eu percebi ele... Tudo bem, está sem ritmo, mas hoje eu percebi fisicamente que ele sentiu muito o jogo. Ele jogou um pouquinho no primeiro tempo, toda hora mal posicionado, e no segundo tempo ele tentou jogar, tentou ajudar, mas as pernas não ajudaram. Desculpa, hoje o conceito para o Luca é ruim. E para encerrar com você, você é capaz de liberar duas perguntas. O Dodô e o da Silva, né, também entraram. Da Silva fez a sua estreia, vindo do Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, 23 anos. Não sei se quer falar alguma coisa, tem que esperar. Dodô é número 8, né, aquele baixinho, né? Entrou a 33 do segundo tempo. Dodô e da Silva, e vamos para o seu Hélio dos Anjos. Os O três da aí. Silva eu fiquei... Como ele é um pivôzão, eu queria vê-lo jogar de novo. Agora o Dodô fraco. Para mim, fraco. Ele até pela posição, pela característica, eu acho que o Hélio acertou pelas opções que tinha no banco, mas hoje... Mas também é muita pressão também, né? Então, precisa ver mais. Agora o da Silva, pela característica, pode ser utilizado outras oportunidades. E sobre o Hélio dos Anjos, colocou 3 zagueiros de novo, né? No mais, entrou com Fecinha, Chaporã e Luca, é o que ele tinha. Pelas alterações, não sei que se demorou para mexer. E aí, a nota do seu Hélio dos Anjos? Eu vou dar um ruim para ele, porque o resultado para mim foi ruim do jogo. Ele não tem muito o que fazer. Ele só mexeu 3 vezes no time e eu acho que ele poderia ter mexido mais cedo. O Gleger falou, e eu quero concordar com ele, ele poderia ter começado o segundo tempo com Formiga, não é? Porque o cara não volta com 10 minutos e pede. Ali, eu tenho certeza que o Norberto já estava conversando com ele no intervalo. Mas, como eu não tenho detalhes disso, nem da conversa, tampouco da condição do titular da Ponte, ele podia ter colocado o Igor antes. E eu acho que ele poderia ter tirado o terceiro zagueiro um pouquinho antes, apesar de ter poucas opções. Mas como o empate, para mim, é um resultado terrível para a Ponte, então o conceito do professor Hélio é ruim. Um abraço, CH, bom dia! Um abraço, bom dia, muito obrigado pela audiência de todos. E daqui a pouquinho, no Nossa Área, comigo, com o Gleger, com todo o timaço da Bandeirantes, às 11h30, estaremos de volta a serviço do rádio. Boa noite a todos. Grande CH pela ponta esquerda. Bom, sigo com você, Osorzinho, 0x0, hein? Ponte Sampaio Correia foi 0x0, público 2.216. E a renda já confiscada, 29.090. Bom, primeiro do Luca, voltar um pouquinho, Zorzinho. O Luca, jogou o tempo todo, o que você achou? Olha, Edu, é difícil, né? Nós falávamos aqui da solidez defensiva do Sampaio e ele muito preso ali na marcação, né? E outra coisa, um time que marca forte, como marca o Sampaio Correia. E tem jogadores ali interessantes, né, no sistema defensivo. E aí, sabendo da qualidade, né, da importância, né, da inteligência do Luca, o pessoal neutralizou, né? Então fica difícil, ele tenta uma movimentação ou outra, mas um setor muito congestionado. Por isso, eu acho que dificultou um pouco o futebol do Luca. Pela dedicação dele, pela entrega, né, em alguns momentos, eu vou dar um conceito regular para ele. Não que ele, assim, a gente sempre fica na expectativa de que ele possa decidir, que ele possa marcar um gol, mas hoje realmente estava muito marcado o Luca, conceito regular. Bom, e dos que entraram, foram 3 alterações. O Igor Formiga, o CH já falou quando analisou o Norberto, quando analisou a lateral direita. Queria que você falasse também, que eu sei que você gostou do Igor Formiga, você disse aí durante a transmissão. Olha, na minha modesta opinião, um dos melhores desse elenco muito ruim da Ponte. É um elenco muito... Mas o Igor Formiga é um jogador muito interessante. Na minha opinião, acho que deveria entrar como lateral direito, já titular. Quero saber a sua opinião também. Vai falar alguma coisa do Dodô? Vai falar alguma coisa do da Silva? Fez a sua estreia da Silva, entrou a 23 segundo tempo no lugar do Echaporã. Veio do Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, o Zorzinho.
Os dois que entraram aí, o Dodô e o da Silva, não dá, né, Edu? Pegaram um pouco na bola, o Dodô entrou muito tarde já também, né? Não dá nem para a gente fazer uma análise mais detalhada. Agora, o seu Formiga, eu concordo 100% contigo. Aliás, eu estava dizendo, né? Deveria ter voltado no intervalo já, porque melhorou lá o lado direito. Aliás, melhorou não, né? Ele manteve aquilo que o Norberto fez no primeiro tempo. E foi bem também no jogo Norberto. Mas ele é muito mais ofensivo, ele é um jogador com facilidade no 1 contra 1. Você vê que ele consegue ir para cima, ele consegue se desvencilhar da marcação. Então poderia ter entrado um pouco mais cedo aí para tentar uma jogada mais interessante que pudesse ocasionar no gol. Eu gostei demais do Formiga. Eu vou dar um conceito regular para o Formiga. Gostei muito. Esse menino, para mim, merece uma oportunidade no time titular, viu, Edu? Olha, tirando os meninos, né? Você vê o Douglas Mendes, o Thiaguinho, o Amaral, o Leonaldi. Os da casa a gente sempre gosta, né? Mas tirando os meninos, eu acho que, olha, o elenco da Ponte tem o goleiro Kaique França, interessante, Igor Formiga, Fecim e Luca. Um ou outro só, sinceramente, que chama a atenção. Mas, vamos lá. O Hélio dos Anjos, a nota dele, 0-0, colocou o Luan Ribeiro no gol e não o Igor Vinhas, conforme até você queria. 3 zagueiros de novo, na frente, mais uma vez, o Chaporã, por aquilo que ele mudou, e o conceito do Hélio dos Anjos. Olha, nós concordamos, né, no início da partida com a escalação. As substituições, a gente se olhar para o banco aí fica muito difícil, né? Então, ele tentou alguma coisa aí, a entrada do Formiga deu um volume lá pelo lado direito, aí ele tentou a troca do da Silva e também do Dodô, mas a limitação técnica é muito grande, né? Mas eu acho que, diante de um contexto, ele está dando uma sustentação defensiva para a Ponte interessante, né? Apesar de ter perdido para o Cruzeiro, eu acho que a Ponte jogou bem, o sistema defensivo, né? Claro que com o DG, o Thiago Oliveira e o Fábio Sanches fortalece ainda mais, fica mais forte, como nós vimos hoje, num jogo duro, difícil, né? Mas defensivamente a Ponte suportou legal. Eu vou dar um conceito regular para o Hélio, viu, Edu? Eu acho que é aquele famoso ditado, né? Como é que você vai fazer um omelete sem ovos? Né? E está acontecendo com a Ponte. E na fala do presidente Marco Eberlin, eu percebi uma coisa, né? Ele falando sobre o Hélio dos Anjos, questionado sobre a permanência ou não do treinador, ele disse, cara, a gente percebe que o Hélio está fazendo um trabalho sensacional, está fazendo um trabalho tem que ser feito com esse time da Ponte, tentando, né, de uma forma, é claro que o resultado não acontece, mas a gente vê a competência do treinador em alguns pontos, né, e pontos como esse defensivo que nós falávamos hoje. Então, Edu, vou dar um conceito regular para ele, tá? Escalou de começo, colocou o Luan, o goleiro, né, no lugar do Kaique França, foi bem o Luan também, né? A volta de alguns jogadores, trazendo o Fecim por dentro ali, ou seja, poucas opções, mas do que ele tem, ele está fazendo o que tem que ser feito. Então, para mim, o conceito dele é regular hoje, viu, Edu? Tá bom, perfeitamente, Jorginho. Bom descanso para você também. Uma ótima sexta, viu? Excelentíssimo senhor secretário municipal de esportes de Hortolândia. É isso aí, Edu. Primeiro eu quero dizer o seguinte, hein? Que camisa é essa, hein? Que camisa, que elegância o Edu Pinheiro. Aliás, todas as vezes, né? Não, mas sempre muito elegante, Edu Pinheiro. Imagina, aquela camisetinha né, por dentro, assim, do camisão, sensacional. Depois você precisa passar umas dicas para mim de moda aí, viu, Edu? Eu quero saber um grande abraço para você. Muito obrigado. Eu quero saber se o cerimonial de Hortolândia nas inaugurações fala isso. Agora com a palavra, excelentíssimo senhor secretário municipal. Eu quero saber se você já discursou em alguma inauguração, Jorginho. Mas é em todas, né, Edu? É em todas. Gosta da latinha também, né? Muito legal. Até na inauguração, hein, seu Jorginho? Não tem como, né? Tem que você sabe como é que funciona o negócio, né? Então a gente tá lá sempre. Eu vi você brilhando no gol do Guarani, no gol do Corinthians, no Bragantino, na Portuguesa, subindo aqui em Minas Gerais pelo Cruzeiro, pelo América, lá em Goiás pelo Vila Nova. Deixa eu ver quem mais. Lá pra cima foi quem? Santa Cruz? Não, foi o Náutico. O Náutico, né? O Náutico. Você foi campeão paulista pelo Corinthians, você foi campeão da Série C pelo Bragantino, você foi campeão baiano pelo Vitória. Vitória bicampeão baiano. Bicampeão baiano pelo Vitória, você foi campeão mineiro. Campeão mineiro e com acesso com o América Mineiro também, né? Com acesso com o América Mineiro. Em terceiro lugar.
Foi em 2012. Que maravilha, hein? Podíamos imaginar que esse rapaz fosse ser radialista, comentarista e agora secretário municipal. E falando em... E fique imaginando nas inaugurações. Isso é triste, viu, Zorzinho? Um abraço pra você, meu irmão. Bom descanso. Um abraço até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Juntos aí na transmissão aí do jogo do Guarani amanhã. Verdade. Até daqui a pouco. Um abraço. Bom descanso. Fica com Deus, tá, meu irmão? Um abraço Você grande. também. Valeu. 00:27. Vamos lá, seu Giba, faturando o nosso encerramento aqui, nosso jogo aberto aqui em Triste Macaca. Ponte 0, Sampaio Correia também 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Budweiser, 350 ml, 13,49. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Picanha Subbife, peça a vácuo, 59,95 kg. Café Três Corações, 500 gramas, 16,99. Ofertas válidas até dia 29 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Sim, olha, gente, para encerrar, uma palavrinha aqui do Hélio dos Anjos, hein? Hélio dos Anjos, Ponte 0, Sampaio Correia 0. O Hélio dos Anjos fez a seguinte colocação. Naturalmente, quando se tem resultado, questiona o trabalho do treinador. Isso é normal. Eu não sou nenhuma criança no futebol, não sou nenhum menino. Eu não estou aqui de favor. Eu estou aqui porque eu quero, né? Porque o clube me quer. Porque a relação que eu tenho com o clube, ela é, acima de tudo, muito profissional. A Ponte passa por situações que preocupam a gente, sim. Preocupa. O jogo em si, nós iniciamos o jogo do jeito que eu gosto. Nós colocamos pressão na saída de bola do adversário, nós colocamos um jogo forte como a gente esperava pelo lado direito, com o Chaporã, criamos situações. O trabalho em si, ele é feito no mais alto nível profissional. Eu não sou nenhum menino em relação a trabalho. Tudo que se procurou fazer hoje dentro de campo foi trabalhado. Tudo foi trabalhado, única surpresa que nós tivemos na preparação para o jogo foi essa primeira bola deles, que eles inverteram o lado hoje. Como é um time que não sai jogando, ele sai para a ligação direta. Nos outros jogos ele estava fazendo pelo lado direito deles. Hoje ele fez todas pelo lado esquerdo e ocasionou problemas para nós. E aquilo ali fez a gente perder, inclusive, o ímpeto ofensivo pelo lado direito. Porque o Chaporã passou a ser, coitado, secretário do ala. E nós perdemos a nossa saída, que nos primeiros minutos nos deu 3 bolas atravessadas dentro da pequena área. O trabalho diário, ele implica principalmente condicionar os jogadores. O nosso ímpeto de trabalho, ele é altíssimo. O nível de exigência é altíssimo. Eu não penso 2 vezes em cobrar, em exigir, em dar confiança. E sabemos também das nossas deficiências. Eu não sou o maior treinador do mundo, né? Eu sou um profissional que trabalho hoje
com todos os instrumentos que a gente tem de trabalho. Agora mesmo estava olhando o nível de intensidade do time, o nível de volume de trabalho do time, tudo dentro do normal. Mas a bola tem que entrar, o gol tem que acontecer, você entende? E o gol não acontecendo, você cria até uma insegurança, porque daqui a pouco o jogo ficou muito aberto. Daqui a pouco o adversário teve uma chance estupenda, né? Mas nós neutralizamos, inclusive, a melhor jogada deles. Mas a única que nós demos chance, quase que o menino fazia o gol, no caso, o Pimentinha, né? E o trabalho vai continuar. Enquanto o clube vê, na comissão técnica, que é capitaneada por mim, condições de fazer, eu vou. Eu sou um profissional que, se eu quisesse, a semana passada eu tinha saído. Se eu quisesse, domingo, eu tinha aceitado uma proposta. Mas eu tenho, inclusive, a gravação, porque eu não telefono quando me fazem proposta. Eu gravo. Né? Porque depois, sabe como é que é? Fala que eu falei. Pode revelar? Não vou revelar, porque já contratou outro treinador, eu não vou, né? Já contratou. Então, gosto daqui, gosto de fazer o trabalho, o grupo está se dedicando, mas a gente sabe que nós temos as nossas deficiências. Né? Hoje nós colocamos um jogador novo para jogar, um jogador que chegou aqui há 22 dias atrás. Né? Eles chegam totalmente fora de forma, né? Até a gente colocar o da Silva numa condição que ainda não é ideal, né? Porque vários números dele ainda estão deficitários, mas com um problema. Eu tinha uma projeção com o Nicolas e o Luca. Chega no primeiro treino, o Nicolas apresenta um problema na inserção do posterior, ficou sem entrar. Chaporã pelo lado direito, para mim, produziu mais do que pelo lado esquerdo, por incrível que pareça. Mas ainda tem, naturalmente, as suas deficiências. Nós temos as nossas deficiências. O bonito de ver, você entende? E isso não é o ideal, é você ver os dois principais jogadores, os dois volantes, os jogadores que mais te enchem os olhos, que são os dois meninos, né? Que foi o Leonardo, que vai ficar fora do primeiro jogo na temporada. O Léo vai ficar fora do primeiro jogo na temporada, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, e vê o Amaral, com seus 18 anos, mas não são jogadores decisivos. Sabe? Eles não são jogadores que eu posso exigir deles, que vai lá, faça o gol, que faça isso. Não. Nós temos as nossas deficiências, me preocupa o clube. Preocupa o clube. Ontem conversei com o presidente, o presidente hoje passou para mim que um jogador já acertou, que está tudo certo, né? Que é um jogador que pode nos oferecer muita condição. Acredito que o jogo do Vila, o Danilo também já vai ter condições, o próprio Nicolas. Mas a gente vai ter que mexer no time de novo. Né? É normal jogadores jovens, como o caso do DG, sentir um pouco mais o jogo hoje, porque a maior pressão do jogo do adversário foi em cima do DG, nessas ligações diretas, num jogador muito forte, que é o Igor. E a gente tem que ter e se manter a confiança. Eu não perdi a confiança nos meus jogadores, eu não perdi a confiança no trabalho. E a hora que não servir, eu não tenho amor a emprego. Você entende? Eu tenho amor a trabalho. Eu não tenho emprego, eu tenho trabalho, porque eu procuro trabalhar da melhor maneira possível. Muito bem, com as palavras do Hélio dos Anjos, nós estamos encerrando o nosso jogo aberto, 00:35, Ponte 0, Sampaio Correia também 0. Narrou o amigo Batista, com participações e comentários de CH e Greger Zozin. Obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato, enfim, a todos aqui, nosso Lucas Pessoa, muito obrigado. Gente, a gente volta daqui a pouco, hein? Daqui a pouco com Londrina e Guarani, tá bom? Vai começar às 19 horas, então nessa sexta eu volto, daqui a pouco eu volto. Muito obrigado a todos, eu volto nessa sexta, se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.